desde que saí de casa até agora. Mais de 1000 pessoas. Cada uma delas traz a marca do sangue e da desgraça na testa. Daqui a 7 dias. Ninguém num raio de 100 km sobreviverá. Preciso realizar uma divinação em alguém. Para ver o que diabos vai acontecer. Quer uma divinação de graça? Quem aqui quer que eu faça uma divinação? Eu até pago para quem aceitar. Garoto, você vai mesmo me pagar? Mas já aviso, se for por trocados, eu nem perco meu tempo. Vai que você acaba com a minha sorte. O presságio é de calamidade extrema. Morte 1, nevasca total. Morrerá congelado em casa. Morte 2, se sair. Será pisoteado por feras anômalas. Reduzido a carne moída. A única via de sobrevivência. Estocar comida. Carvão e roupas quentes. Esconder-se em casa e aguardar o resgate. Se aguentar o frio por alguns dias, você será salvo. Droga, o apocalipse daqui a 7 dias será assim? Garoto, isso é uma divinação ou você está tentando me enrolar? Vou logo avisando. Embora essa sua rapidez e sua aparência até que sejam boas, eu sou um homem de respeito. Escute bem ao voltar. Estoque o máximo de roupas de algodão e comida que puder. Carvão, enfim, compre tudo que sirva para se aquecer. Não sei desde quando eu possuo essa habilidade. Ao tocar uma pessoa, consigo perceber tudo que ela poderá viver nos próximos 7 dias. Ou, ao realizar uma divinação, consigo investigar qualquer evento num raio de 100 km. 3 vezes ao dia. Sempre infalível. Mas revelar segredos celestiais consome meus anos de vida. Quanto mais importante o segredo, mais tempo eu perco. Embora eu não saiba por que a calamidade desceu, nem de onde essas feras anômalas surgiram. Já que eu vi, não posso simplesmente ignorar. Mas para fazer o governo acreditar em mim, preciso de uma medida drástica. Camarada, quero fazer uma denúncia. Certo, sobre o que é a denúncia? Fraude? Alguém está enganando a população em geral, usando superstição para tirar o dinheiro suado deles. O valor envolvido chega a centenas de milhões. Superstição e fraude de centenas de milhões? Exatamente. Estas são as informações das vítimas. Camarada, você precisa levar esse sujeito à justiça. Então, quem é esse golpista que você mencionou? E onde ele está agora? Eu. Rapaz, você. Isso não é um boletim de ocorrência. Isso é uma confissão? Não, espere. Eu estou denunciando a mim mesmo. Vocês precisam encontrar evidências de que sou um golpista. Caso contrário, como pretendem me condenar? Nunca ouvi um pedido como o seu na vida toda. Mas vou atender o seu desejo. Ainda consigo realizar mais 2 divinações hoje. Já que tenho tempo, divinação, iniciar. Em 3 horas. O telefone da delegacia não parou de tocar. Pressão de vários níveis do alto comando. O caso chegou ao Ministério da Segurança Nacional. Camarada H.U. Já analisamos todas as informações que você forneceu. Embora você tenha oferecido consultoria paga a eles, todas as pessoas que contatamos até agora confiam em você. Elas não acham que você é um golpista, mas sim que foi uma consultoria legítima. E algumas delas, inclusive, pediram para eu te enviar saudações. E disseram que estão dispostas a te oferecer toda a ajuda necessária. Por isso, não entendo bem
O que você pretende ao denunciar a si mesmo? Ou melhor, o que exatamente você previu? Pelo visto, você sabe que tipo de informação eu forneço. 3 horas atrás, eu realizei uma divinação. Dentro de 7 dias, o mundo mudará. A calamidade descerá. A cidade inteira ficará submersa em temperaturas extremas. Milhões morrerão congelados. E feras aterrorizantes caminharão pelas ruas da cidade. Vim aqui para reportar ao governo a iminência dessa catástrofe. Essa é a sensação da minha longevidade se esvaindo. Foi apenas essa frase. Custou pelo menos 10 anos da minha vida. Antigamente, quando eu revelava segredos celestiais para aqueles nobres, era no máximo alguns meses. 10 anos é um preço alto demais. Existe alguma outra prova? Existe. O desastre natural ainda não chegou. Mas já há feras anômalas agindo. Abram os olhos, vou mostrar a vocês. Camarada Gao Yu. Não é que não acreditemos em você. É só que, você chama isso de fera anômala? Viram isso? Aquela pequena serpente. Tem escamas coloridas no topo da cabeça. É realmente estranho. Mas isso não prova que é uma fera anômala, certo? Apenas observem. Presságio de derramamento de sangue. Morte iminente à vista. Hoje haverá uma matança entre seres do mesmo sangue. Atirem agora! Algo está errado. Que monstro terrível! Camarada Gao Yu. Como você não tem habilidades de combate, recue para a retaguarda. Deixe que nós cuidamos disso. Sem pressa, deixe-me realizar uma divinação. Encontrando o ponto cego, a fraqueza. Levantem a escama vital do topo da cabeça, enfim a adaga no cérebro. Morte instantânea. Encontrei. Subam logo. Usem a adaga para levantar a primeira escama colorida. Sigam a fenda e levantem. Depois, destruam o cérebro da serpente. Camarada Gao Yu. Fale depois, não gaste energia agora. Isto deve ser um produto específico de feras anômalas. Não sabemos ainda se todas as feras possuem isso. Ou se é apenas uma probabilidade. E para que serve esse núcleo? Camarada Gao Yu, o que está fazendo? Ei, camarada Gao Yu, o que está fazendo? Habilidade Devorar os Céus, SSS, despertada, pode devorar qualquer coisa. Aumenta a força física e espiritual. Imunidade a qualquer veneno e corrosão. Longevidade aumentada em 15 anos. O consumo anterior foi compensado. Isso é um negócio puramente lucrativo. Na mira. Fogo.
Eu de agora. Isso serve como prova? Cessar fogo. Parem de atirar, todos vocês. Claro que serve. Ótimo, camarada. Preparem a retirada. Retirar? Deixar toda Chudu. Ou melhor, evacuar toda a população da região de Chudi primeiro. Toda a região de Chudi? Acabei de realizar uma divinação e percebi que a calamidade que está por vir provavelmente não é um fenômeno natural, mas sim uma catástrofe provocada por uma fera anômala. O alcance da destruição pode muito bem cobrir toda a região. Onde está essa fera? Se soubermos a localização exata, posso solicitar um ataque nuclear. Precisamos eliminá-la no berço. Eu não sei. Afinal, você não é onipotente. Então, vou reportar isso primeiro. Eu não sei. Afinal, você não é onipotente. Então, vou reportar isso primeiro. Camarada Gao Yu. Precisa que eu organize sua evacuação prioritária? Com suas habilidades especiais. Contanto que você esteja vivo, poderá garantir os maiores benefícios para a grande Xia. E Junho, está tentando me insultar? Eu relatei ao governo por iniciativa própria. Será que foi por medo da morte? Esqueça esse papo furado. Faltam cerca de 6 dias para a calamidade. Me dê mais 3 dias. Se eu não conseguir encontrar a causa específica dessa calamidade até lá, não será tarde demais para retirar todos. Quanto aos civis, comecem a evacuação agora. O máximo que conseguirem. Entendido. Mas, camarada Gao Yu, mesmo usando todos os recursos do governo, em tão pouco tempo, também não é possível retirar toda a população da região. Dá para definir um perímetro mais preciso? Por exemplo, qual zona deve ser evacuada primeiro? Vou tentar. A divinação mostrou calamidade extrema em 6 dias. Geada e neve, o tempo vai mudar. Nevascas e ventos furiosos. Rios e lagos congelados. Centenas de feras sofrerão mutação. O mundo será devastado. Depois de devorar a Piton verde de escamas coloridas, não apenas o número de divinações aumentou, como minha habilidade também se fortaleceu. Agora consigo ver cenas específicas diretamente. O ovo está naquela tumba antiga. Há um rio por perto. E também uma floresta. Tem um mapa? Tem sim. A região de Chudu tem montanhas e rios demais. Com tão pouca informação, é impossível localizar o ponto exato. A não ser que encontremos alguém. Vi claramente aqueles saqueadores de tumbas. Tem algum desenhista de perfil aqui? Preciso localizar algumas pessoas. Quantas? Podem chamar todos da região que forem úteis. Um só já basta. Quanto mais rápido, melhor. Rápido, 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 rápido. Aquele da esquerda tem uma cicatriz no canto do olho. O queixo é bem pontudo. O do meio é um velho de cabelos grisalhos. Encontramos as pessoas que você queria. Vamos logo. Já comuniquei a situação anterior. O comando superior vai cooperar plenamente com nossas ações. A organização agora estabelece oficialmente a Agência de Investigação de Feras Anômalas. Eu assumo como diretor e secretário. Você será o vice-diretor. No momento, todos os recursos serão priorizados para nós. O alto comando exige que identifiquemos a área do desastre o mais rápido possível. As cidades vizinhas já coordenaram pontos de abrigo temporário.
prontas para receber a população evacuada. Uma grande quantidade de veículos de transporte civil e aeronaves já foram mobilizadas e estão de prontidão. Assim que a localização central do desastre for confirmada, a transferência em larga escala começará imediatamente. E os suprimentos? Se não puderem evacuar tudo, certifiquem-se de preparar roupas e itens de higiene suficientes. A comida já está a caminho, incluindo as 100 cabeças de gado que você pediu, 100 porcos e um lote de animais de criação especial. Estamos coordenando o fornecimento de carnes frescas inteiras. Mas, para que você quer tudo isso? Acabei de revelar todos os segredos celestiais que previ. Minha longevidade foi drenada drasticamente. Preciso encontrar uma forma de recuperá-la. Esqueci de te contar. Depois que engoli aquele núcleo cristalino, eu despertei uma habilidade. Basicamente, o que eu como, eu recupero. Tem certeza de que não precisa de reforços? A equipe policial mais próxima já está reunida. E todos já estão a caminho. O tempo é curto, não temos como esperar. Mantenha a polícia de prontidão por enquanto. Assim que encontrarmos o local, daremos as coordenadas para seguirem direto para lá. Vão se hospedar, cavalheiros. Fique atrás de mim, vamos contê-los primeiro. São apenas alguns ladrões de túmulos. Não há necessidade de usar medidas tão drásticas. Eles nem começaram nada ainda. Sacar armas agora. Você não tem medo de assustá-los e eles fugirem? Deixe a negociação comigo. Vou ser extremamente amigável. O condicionamento físico deles é surpreendente. O plano mudou. Vamos contê-los agora. Dou 3 minutos para vocês. Se vistam. Tenho perguntas a fazer. Moleque, quem você pensa que é? Ei, senhor, já almoçou? Quer que eu prepare algo rápido? Restam 2 minutos e meio. Ei! Vocês são da turma da escavação, não é? O que andaram mirando ultimamente? Ei, senhor, que conversa é essa? Somos apenas humildes camponeses. Apenas cavando a terra para o plantio. Não entendemos o que quer dizer. Se não acredita, pode revistar. Garanto que aqui não tem nada de ilícito. Ei, o que está fazendo, senhor? Ei, nada de interrogatório forçado, hein? Vocês não podem prender ninguém sem provas. Não podem me prender. Socorro, a polícia está matando gente. Você ainda tem uma última chance. Sanxingdui, em uma colina não muito longe de lá. Lá embaixo, além de alguns artefatos de bronze, deve haver algo grande. Para onde vamos? Lidere o caminho. Local de destino confirmado. O plano de evacuação de Guangdan começou. Chega, venha conosco. Chefe, é aqui mesmo. Assim que entrarmos nesta caverna. Mais um trecho de caminhada. E chegaremos ao destino. Um trecho de caminhada? Quanto tempo exatamente, hein? Umas 3 ou 4 horas. Fique tranquilo, chefe. Só tem um caminho nesta caverna. Se continuarmos seguindo em frente, vamos achar. Pelo que você está dizendo, você não pretende vir conosco, certo? Chefe, eu sou só um velho com um corpo fraco. Nem tomei café da manhã ainda. Minha pressão alta. Se eu adoecer agora, não vou aguentar. Vocês, revezem-se para carregá-lo e explorar a caverna. Chefe? Não faça isso comigo, eu juro que não estou mentindo. Minhas 4 chances de divinação de hoje foram renovadas. Já que chegamos à entrada desta caverna, vamos ver o que vai acontecer. Presságio de calamidade extrema, a montanha colapsa.
sem vidas sacrificadas. O ovo eclode precocemente. Geada e neve cobrem o céu. A cidade é invadida por feras anômalas. As feras atacam as cidades vizinhas. HUIU, o que houve? Há um problema com o plano. Aquele ovo não pode ser removido. Se tentarmos, a montanha vai desmoronar. Se alguém for soterrado, o ovo absorverá o sangue e eclodirá prematuramente. Então, o que faremos? O povo já começou a evacuar. E se esperarmos a evacuação terminar e bombardearmos tudo? Não se precipite. Vou dar um jeito de trazê-lo até a entrada em segurança. Mas não podemos usar mão de obra humana para transportá-lo. Se ele absorver carne ou sangue, eclodirá antes da hora. Velho Yi, quanto tempo leva para preparar um drone? Você quer dizer usar um drone para transportar? Sem contato com seres vivos, ele não tem como absorver carne e sangue. Certo, mande direto para o deserto. Deixe-o chocar no deserto. Será uma ótima forma de melhorar o solo arenoso. Evacuar todos os moradores é difícil demais. Mas transportar apenas um ovo de pássaro é muito mais simples. Que assim seja. Vá contatar os operadores dos drones. Certifique-se de que todos mantenham uma distância segura. Assim que o ovo sair da entrada da caverna, a montanha vai desabar. Com a resistência física que tenho hoje, ele não conseguirá me absorver. Eu vou levar o ovo até a entrada. Peça para os drones me esperarem lá fora. Assim que eu sair, mandarei o ovo direto para o deserto. Esse HUIU é muito apressado. Mas, diante desta calamidade, é bom que ele tenha pressa. Chegamos, é aqui. Este velho não está achando isso estranho? Não tem absolutamente nada aqui. Ha ha ha. Chefe, não fique impaciente. É um tesouro, um verdadeiro tesouro. Os tesouros naturais estão todos no subsolo. Subam aí e ajudem. Ha ha ha. Conseguimos. Quem diria que na minha idade eu estaria cavando terra ao lado de uma autoridade como o senhor? Para mim, já valeu a pena. Cavando terra? Que isso? Isso aqui é arqueologia. Não confunda as coisas. Entendido, entendido. Chefe, não sabemos o que tem aqui embaixo. Melhor eu liderar o caminho. Tudo bem? Tchê, chefe, olhe para aquilo. Isso, chefe. Isso é uma criação da grande Xia. Não deveríamos recuar primeiro? E deixar que os profissionais venham? Pode ficar tranquilo. Eu sou o profissional. Continuem. Camarada, pode me chamar de Xiao Li, senhor. Não tenha medo, não há perigo aqui. Daqui a pouco, lidere sua equipe para coletar amostras do solo ao redor. Levem os ossos para fazerem datação por carbono 14. Preciso saber exatamente quando este altar foi construído. Sim. Relatório, coleta de material concluída. Certo, todos vocês, saiam. Sim. É isto aqui. Sim, mas por que vocês ainda estão aqui? Eu não ordenei que todos evacuassem? Somos companheiros de equipe, estamos juntos nisso. Você ainda não saiu. Como eu poderia recuar primeiro? Se é para sair, sairemos juntos. Velho Yi. É melhor você recuar primeiro, ainda tem espaço aqui. Eu vou junto com o caixão. Tem certeza de que ele consegue voar direto para o deserto? Este é o drone mais recente, o Série 9. Autonomia de 7.000 km.
Pode voar por todo o país sem problemas. Mas tem certeza de que quer ficar aí dentro? Ficarei mais tranquilo se eu mesmo observar. Recue primeiro. Entendido. Fique em segurança. Entre em contato comigo se houver qualquer problema. A montanha desabou. Droga, isso vai se abrir. Alô? Camarada Gao Yu, o que houve? A cidade foi evacuada? Evacuada. O caixão apresentou algum problema? O caixão está rachando. É muito provável que o ovo venha ao mundo mais cedo. Não terei tempo para uma divinação detalhada. Mantenha o drone sobrevoando Guanga, para evitar qualquer imprevisto. Entendido. Recuar. Todos, incluindo os animais, evacuem toda Guanga e arredores. Criem uma zona de vácuo a todo custo. Camarada Gao Yu, fique em segurança. Se a eclosão do ovo de Bingluan se tornar irreversível, farei com que o drone reduza a altitude. Com o seu preparo físico, pular não deve ser um problema, entendeu? Com o seu preparo físico, pular não deve ser um problema, entendeu? Fique de olho em mim. Venha aqui. Divinação, presságio de calamidade extrema. E tentativa de devorar o ovo de Bingluan. Congelado como uma estátua de gelo. Queda da aeronave, gravemente ferido, mas vivo. Segunda Bingluan chega ao mundo, congelando tudo num raio de 100 km. A cidade inteira se transformou em uma geleira. O ovo de Bingluan está com falta de nutrientes de carne e sangue. Se não for chocado corretamente, ele morrerá. Vou negociar com o ovo de Bingluan agora. Chegamos a um acordo inicial. Ele tem autoconsciência. Definitivamente, não posso forçar a barra. Você consegue me entender? Gao Yu, você está falando comigo? Não, espere, não fale nada ainda. Deixe-me conversar com ele. Você quer chocar? Precisa de uma grande quantidade de carne e sangue? Eu posso te ajudar. Mas a minha condição para ajudar é: você precisa ir comigo para um lugar específico. Para chocar. Se você entendeu e concorda, balance para cima e para baixo uma vez. Se não entendeu, balance 2 vezes. Se não concorda, balance 3 vezes. Ele concordou. Entendido. Destino: deserto de Taklamakan. Já comecei a mobilizar os estoques de gado da região, para serem enviados ao destino. A previsão de chegada é em 3 horas. Mais uma pergunta. Gado serve? Se servir, balance uma vez. Se não servir, balance 2 vezes. Então está combinado. Fique quietinho por enquanto. Quando chegarmos ao destino, carne e sangue não vão faltar. Não vai demorar muito. Cerca de 3 horas. Ou seja, 1h30, está bem? Ele entende a língua humana. Ele até tem noção de tempo. É aterrorizante que já seja assim antes de chocar. Se ele realmente nascer, só o céu sabe o que vai acontecer. Camarada Gao Yu. Agora estamos temporariamente seguros. Sobre o pessoal evacuado de Guanga, já podemos organizar o retorno deles? Não deixe que voltem ainda. Por quê, velho Yi? Você já pensou que um ovo capaz de causar tamanha calamidade é só este aqui?
Ou existem outros em mais lugares? Você está dizendo que cataclismos vão cair em outros lugares também? É apenas uma suposição. O alcance da minha divinação é limitado. Não consigo enxergar o que acontece fora deste território. Mas se o mundo todo for assolado por cataclismos, então a região de Shudu, que resolveu sua crise, será para a Grande Xia. E talvez para todo o planeta, o único refúgio seguro. Já que a cidade de Guanga está vazia. Deixe-a vazia por enquanto. Vamos usá-la como uma zona de amortecimento, reservada para outras cidades que possam vir a ser atingidas. Entendido. Quando chegarmos ao deserto ou à próxima cidade, Hu, você consegue realizar outra divinação? Pode deixar, com certeza. Não se apresse, a carne de sacrifício já está preparada. Lembre-se do nosso acordo. Você só pode consumir aqueles animais. Absolutamente proibido tocar em humanos. Caso contrário, nossa cooperação termina. E você nunca mais receberá nenhum pedaço de carne. Não houve chuva de gelo. É porque a temperatura aqui está alta demais. Ou será que, contanto que ela esteja alimentada, ela não desencadeará o desastre? Mais carne? Certo, já estamos preparando. Desde que você não invoque a chuva de gelo. Garanto que você terá o suficiente para comer. Rápido, tem outro aqui. Tem mais um. O que isso significa? Existe outra existência semelhante a você? Ele está me procurando. Quando a carne de sacrifício chegar, me chame. Velho Yi, você ouviu todo o diálogo agora há pouco? Ouvi. E não fui só eu. O comando superior também está assistindo à transmissão. Encontre-o. Se esse tipo de coisa não for um caso isolado, a Grande Xi entrará imediatamente em estado de prontidão de nível 1. Camarada Hu, você deve entender o que isso significa. Eu sei. Não é apenas Shudu. Daqui a 129 horas, o mundo inteiro virará de cabeça para baixo. Eu preciso garantir à Grande Xia tempo de reação suficiente. Divinação, iniciar. Divinação, pequena sorte. Daqui a 5 dias, ventos negros cobrirão o céu. As fontes de água secarão. A cidade se transformará em areia e poeira. Opção 283, Bingluan eclode antecipadamente. Caçar a Fei. Opção 451, Fei eclode antes e caça Bingluan. Opção 1812, romper à força o estágio da Fei. Para servir de alimento à evolução da Bingluan. Opção 12.391, igual à anterior. Cooperação com Fei, mas acaba sendo espancado. Corpo devorado pela Fei, resultado, morte.
Existem variáveis demais. Fei, Bingluan. Como essas criaturas da mitologia podem aparecer ao mesmo tempo? Qual seria a causa disso? Por enquanto, ainda não está claro. 129 horas. E não está acontecendo apenas aqui. É uma contagem regressiva para um desastre global. Precisamos encontrar a Fei. Só assim provaremos que o ovo de Binglua não é um evento isolado. Só assim eles nos levarão a sério. Uma Piton verde de nível SSS aumenta a longevidade em 15 anos. Os benefícios da Fei devem ser ainda maiores. Fique aqui esperando. Vou buscar algo muito bom. Se a carne chegar antes, pode comer à vontade. Não precisa me esperar. Velho Yi, ajude-me a localizar um lugar. Em todo este deserto imenso. Localize um oásis específico. Quanto tempo vai levar? Entendido. Daqui a pouco você saberá. Assim que ouviu que eu estava procurando outra criatura, ele grudou em mim imediatamente. Finalmente chegamos. Tarefa concluída, aguardo instruções. Bom trabalho. Podem retirar-se agora. Não há nada em que possamos ajudar? Não. Podem ir, retirem-se. As outras equipes que realizam missões no deserto também já devem ter começado a evacuação. Lembrem-se de se afastar o máximo possível. E junho. Continua sendo tão cauteloso. Espere, entre primeiro. Se ele ainda não tiver eclodido, você volta para me procurar e eu lhe darei uma oportunidade de sorte. Mas se ele já tiver eclodido, corra! Corra o mais rápido que puder. Esse sujeito diz que vai me dar uma oportunidade de sorte. Na verdade, você está morrendo de medo de cobras, não é? Faz sentido, se o Fei realmente chocasse. O ovo dele nem serviria para limpar os dentes daquela criatura. Traga o ovo de Bingluan aqui. Ele quer ficar com tudo para si. Eu não sobraria nem como farelo. Não somos da mesma linhagem, não dá para confiar nas intenções dele. A segurança de todos deve estar sob meu controle. Humano, o que você pretende fazer? Devorar os céus, ativar. Herdada a linhagem da fera ancestral Fei. Habilidade nível SSS. Devorar os céus evoluiu para o nível épico. Detalhes: devorar os céus, nível épico, pode devorar todas as coisas. Aumento significativo da força física e mental. Imunidade a toxinas e corrosão. Ao devorar uma fera nível épico, há chance de obter a herança da linhagem. Fei devorado com sucesso. Poder mental drasticamente elevado. Habilidade nível épico de isolação adquirida. Número de divinações diárias aumentado em 1. Longevidade aumentada em 50 anos. No nível SSS, eu não conseguia devorar. Agora que cheguei ao nível épico, já está na hora de tentar.
Essa pressão é muito mais intensa do que antes. O nível dele está definitivamente acima do épico. Agora o Fei está morto. Sem a ajuda dele. Se eu tentar quebrar o ovo à força, temo que algo inesperado aconteça. Muito bem, vocês, feras. Será possível? Vocês não têm nenhum senso básico de moral? Passei um sufoco para eliminar a ameaça para você. E você quer tirar minha vida logo em seguida? Onde está a justiça nisso? Humano, não tenho más intenções. Foi apenas um cálculo. Foi tudo mal entendido. Eu possuo a linhagem da Fênix. Jamais agiria com ingratidão como vocês mortais. Bom saber. Linhagem da Fênix, se eu transformasse isso em asinhas de frango assadas. O sabor seria sensacional. Já que o Fei morreu. Por enquanto não há mais ameaças. Humano, ainda preciso de muita carne e sangue. Se eu conseguir chocar antes do reinício do céu e da terra, posso lhe conceder uma grande oportunidade. Espere, o que você quer dizer com o reinício do céu e da terra? Por que o reinício do céu e da terra aconteceria? O que você quer dizer com esse reinício do céu e da terra? Por que o reinício do céu e da terra aconteceria? Além de você e de Fei, outras feras anômalas aparecerão? Quantas no total? E onde elas estão? Se quer saber, primeiro ajude-me a chocar. Dá vontade de te transformar num ovo frito agora mesmo. Não quer falar? Tudo bem. O sistema de controle do governo não está aqui de enfeite. Pelo que ele deu a entender, ele já não precisa mais de carne e sangue. O próximo passo é apenas a digestão. A previsão é que choque em 3 dias. Não tenho tempo a perder aqui com ele. Vamos deixá-lo aqui focar em resolver outros problemas. E junho, estou pronto para sair. Camarada Gao Yu, anuncio agora uma nomeação. Após cuidadosa análise, decidimos. Diante da situação especial que enfrentamos, elevaremos o grupo de investigação de feras anômalas à categoria de Departamento de Calamidades. O departamento será responsável por todos os assuntos relacionados a feras e catástrofes. Nomeamos o camarada Yi Junho como diretor-geral. O camarada Gao Yu assume como vice-diretor. Com efeito imediato. Simultaneamente, as permissões do Departamento de Calamidades estão liberadas, incluindo o comando temporário em estado de emergência, poder de alocação de recursos especiais, e o poder de formular e executar regras de controle temporário, bem como o poder de coordenação externa em casos críticos. Tudo entra em vigor agora. Isso já não é uma permissão comum. Esta é a responsabilidade crucial de proteger todo o país, colocada em nossas mãos. O que acabei de dizer foi em nome do Comando Superior. Agora, pessoalmente, quero lhe dizer algo mais. Gao Yu, sei que você deseja cumprir seu dever. Mas isso pode custar 30 ou 50 anos da sua vida. Assim que assinar este documento, não haverá mais volta. Ao assinar este documento, não haverá como recuar. O grupo de estrategistas no andar de baixo e a equipe de análise já estão em seus postos. Se soltar isso agora, você ainda pode cumprir seu dever de outra forma, sem precisar carregar um fardo tão pesado. Recue, vice-diretor. Como você mesmo disse, atrás de mim existem 1,4 bilhão de compatriotas. Para onde eu poderia recuar? Se você, com essa idade, consegue carregar o peso, por que eu, sendo jovem, não suportaria? Daqui a 30 ou 50 anos você já terá partido, enquanto eu ainda estarei no meu auge. Seu sujeito detestável! Como você ousa me rogar uma praga dessas? Apenas disse a verdade. Fique tranquilo, velho Yi. Enquanto eu estiver vivo, um dia verei a paz chegar.
A equipe de Shanshin acredita. Continua insistindo que, pela frequência da atividade geológica, o próximo ponto possui um valor estratégico importante. Precisamos considerar a densidade populacional. Se uma fera anômala aparecer no centro urbano, já chega, faz meia hora. Camaradas, tenho apenas 2 horas e meia para chegar lá. Não me digam que até agora vocês ainda não chegaram a um consenso. Camarada Gao Yu, entendo a sua preocupação. Mas se tomarmos uma decisão apressada e perdermos tempo, ou se o local escolhido não oferecer vantagem estratégica, não será ainda pior o prejuízo? Não me venha com esses detalhes. O método de vocês é lento demais. É melhor usarmos o meu. Controle-se um pouco. Eles só sabem que você tem um jeito de localizar feras ancestrais, não que usa adivinação. Muita gente, muitas línguas, fique tranquilo. Divinação, iniciar. Montanhas e rios das 8 direções, que a divinação revele o destino. Divinação, iniciar. Montanhas e rios das 8 direções, que a divinação revele o destino. Escolhi. Tem certeza que é este? Certo, a posição 9 é a melhor. Vá para o aeroporto mais próximo. O caça de treinamento já está de prontidão. Se partir agora, ainda dá tempo. 1, 2, 4, 6, 8. Essas cidades também têm feras anômalas. Tantas assim? Espere. Então por que você insiste tanto na posição 9? Modu, Yujin. Até a capital da sua província natal está na lista. Shanshin é certamente importante. Mas, quanto à prioridade estratégica? Presságio de calamidade extrema. Se eu for para a cidade da montanha, a situação sairá totalmente do controle. Acesso à linha de defesa violado. Eu mesmo estarei preso numa situação de quase morte. 10 anos por cidade. 5 cidades. 50 anos de vida foram embora sim, e você ainda vai? Você ficou louco? Minha capacidade e alcance de divinação são limitados. Só consigo projetar a situação para depois que eu estiver lá. No entanto, mesmo se eu for, continua assim. Se eu não for, o que acontecerá com aqueles 30 milhões de cidadãos? Velho Uri, deixo o trabalho de conclusão com você. Estou indo. Entre em contato assim que terminar. Pode deixar, eu cuido de tudo aqui. Pessoal, há uma nova situação. Comandante, tem certeza? Você não passou por treinamento profissional. Nesta velocidade e altitude, acidentes com paraquedas são muito comuns. Especialmente com o terreno complexo da cidade da montanha. É uma ordem. Apenas saltando diretamente sobre a cidade da montanha, conseguirei incluir toda a cidade no alcance da divinação. Usarei o tempo após a abertura do paraquedas para controlar a direção. Este é o jeito mais rápido de travar o alvo. Quanto ao perigo, se meu corpo aguenta um rifle anti-espectral, se eu não conseguir nem manusear um paraquedas, aí sim seria uma piada. Se meu corpo aguenta um rifle anti-espectral, se eu não conseguir nem manusear um paraquedas, aí sim seria uma piada. Preparar para a ejeção. 321. Começar.
Presságio de calamidade extrema. Após 120 horas. Na floresta de Fendu, a Mãe Fantasma aparecerá, induzindo a mutação de tudo através da energia espectral. Mais de 20.000 caminhos de morte. Após esta rodada de fortalecimento, embora a informação da divinação esteja mais completa, a situação também está muito mais difícil. Aquela coisa não possui um corpo físico. É composta por uma substância imune a todo dano físico. Isso não é algo que se resolve com força bruta. Com razão não tem entidade física. Meu devorar os céus não consegue surtir efeito. Esta é a raiz do presságio de calamidade extrema na divinação. Presságio de calamidade extrema. Daqui a 120 horas. Montanhas e florestas de Fendu. A Mãe Fantasma se manifestou, atraindo energia espectral e mutando todas as coisas. Mais de 20.000 caminhos de morte. Após este ciclo de fortalecimento, embora as informações da divinação estejam mais completas, a situação também está mais complicada. Aquela coisa não possui um corpo físico. É composta de uma substância imune a todo dano físico. Meu devorar os céus não surte efeito contra isso. Isso não é algo que possa ser resolvido com força bruta. Esta é a raiz do presságio de calamidade extrema na divinação. Olha, Hu. Eu sei que você está ansioso. Mas poderia não ser tão precipitado? Ejetar-se e saltar de paraquedas sem treinamento prévio. O jovem camarada que estava com você ainda não se recuperou do choque. O rapaz ficou apavorado. Vamos direto ao ponto. Certo. Como está o plano de evacuação da cidade da montanha? Já está tudo pronto. O objetivo é o realojamento em Shudu. Se o processo de instalação correr bem, estará concluído preliminarmente em 36 horas. Em 72 horas conseguiremos evacuar a cidade da montanha inteira. Você tem algum alvo específico agora? Daremos prioridade máxima. A área definida por enquanto é toda a região de Fendu. Envie equipes para patrulhar as montanhas e florestas locais. Fiquem atentos a qualquer anomalia. Assim que avistarem névoa negra, evacuem todos imediatamente. Basta me informar a localização. Essa sensação. Meus anos de vida estão esvaindo novamente. Pelo visto, o preço por revelar segredos celestiais é calculado com base na área de impacto. Revelar uma crise de grande escala consome 10 anos. Mas se for apenas para localizar uma pequena cidade, o consumo é de apenas 1 ano de vida. Já comecei as providências. Conseguem identificar que tipo de coisa é aquela? A equipe de análise de textos antigos já está a postos. Podemos fornecer suporte de dados sobre a Mãe Fantasma a qualquer momento. Atualmente só sabemos que a Mãe Fantasma se alimenta de corações humanos. Imunidade total a dano físico. Ainda estou tentando descobrir o nível exato dessa entidade. Certo, já estamos verificando. Além disso, da sua localização atual até Fendu, ainda faltam mais de 100 quilômetros. 2 comboios já partiram. Uma equipe está rastreando sua trajetória de queda para o resgate. A outra está aguardando no ponto de pouso predeterminado. Até a estrada foi liberada. Só para me buscar. O prestígio desse prefeito é alto, hein? Caramba, isso é um carro esportivo? De onde o velho Yi tirou esse carro? Dirigir tão rápido assim na estrada de montanha? Olá, você deve ser o camarada Hu, correto? Essa fisionomia. Muita riqueza e prosperidade. Uma linhagem de bênção sem fim. Deveria ser um destino excelente. Mas vejo uma estrela maligna brilhando entre suas sobrancelhas. Cercado por aura de morte. Nem mesmo eu consigo enxergar através disso. Que bom, ainda me resta uma oportunidade de divinação hoje. Divinação, iniciar.
Que bom, ainda me resta uma oportunidade de divinação hoje. Divinação, iniciar. Presságio de calamidade extrema. Luo Qinchen desperta sua linhagem. Desperta a habilidade de nível SSS Lamento do Céu e da Terra. Abate milhares de feras Yao durante a defesa da cidade. E acaba morrendo de exaustão. 2. Lamento do Céu e da Terra fere gravemente a Mãe Fantasma. 2. A Mãe Fantasma desperta prematuramente. Luo Qinchen entra em contato com a energia espectral e ativa sua linhagem, despertando precocemente sua habilidade. É a primeira vez que vejo alguém além de mim despertar uma habilidade. E ainda por cima de nível SSS. Essa habilidade é claramente especializada em destruir fantasmas. Se eu conseguir fazer com que ela entre em contato com a energia espectral, despertando sua linhagem e habilidade, talvez a Mãe Fantasma não seja impossível de matar. Diretor, você não estava com pressa? Você segura minha mão e fica aí parado, distraído e de olhos fechados. Que diferença tem isso de um tiozão pervertido e pegajoso? Perdão. Foi apenas um vício de profissão. Vício de profissão? Vamos logo. Eu te explico no caminho. Certo. Luo Qinchen, certo? Sim, chefe, se estiver enjoada por causa da viagem, não abra a janela. Isso vai afetar a estabilidade do veículo. Trouxe sacos plásticos quando entrei no carro. Pode vomitar neles se precisar. Não sou tão fraco assim. Você quer saber qual missão vim cumprir aqui? Talvez eu precise da sua ajuda. Minha ajuda, chefe. Você não está brincando, está? Eu jamais brincaria com as vidas dos 30 milhões de habitantes da Cidade da Montanha. Não fazenda nem 20 minutos. E a cidade inteira já foi mobilizada. Não sei como o velho Yi conseguiu isso. No caminho para cá, eu já contei a ele tudo o que aconteceu recentemente. E também sobre a missão aqui. Assim que ele despertar um poder transcendente, cedo ou tarde entrará para o departamento de calamidades. Considere isso um treinamento antecipado. O que me diz? Você ainda tem tempo para pensar antes de chegarmos. Preciso mesmo pensar? Sou um servidor público. E nasci aqui na Cidade da Montanha. Não importa o papel. Só tenho uma escolha. Sejam quais forem os monstros ou demônios. É só avançar e encarar. Mas chefe, você disse que eu teria habilidades transcendentes? Eu não sinto nada. Como você sabe disso? Quando nos conhecemos agora há pouco, eu fiz uma divinação sobre você. Por causa disso, acabei causando um mal-entendido. Quando nos conhecemos agora há pouco, eu fiz uma divinação sobre você. Por causa disso, acabei causando um mal-entendido. Peço desculpas, chefe. Eu estava pensando. Você achou que eu fosse aquele tipo de tarado que pega na mão de moças bonitas e não quer soltar mais? Eu não sou, não fiz isso. Alô, velho Yi? Aquela montanha foi encontrada. Camaradas, encontraram uma caverna na encosta da montanha. Há uma energia espectral vazando de lá. Já compartilhei as coordenadas com aquele veículo. Diretor, as coordenadas foram atualizadas. Previsão de chegada em 5 minutos. Entendido. E as outras cidades? Alguma descoberta até agora? Por enquanto, nada. O comando superior estabeleceu um prazo. Se você não resolver o problema em Shanshin em 12 horas, as outras 5 cidades terão que ser evacuadas em larga escala. Essas 5 cidades são grandes metrópoles. Uma movimentação desse porte pode tornar impossível ocultar a calamidade.
Eu entendo. 12 horas, certo? Farei o mais rápido possível. Certo, boa sorte na missão. Sentido. E isso aqui? Quem diria que alguém conseguiria trazer para fora da caverna? O senhor é o camarada Gao Yu? Xiao Lu. O que houve com o diretor? Também não tenho certeza. Esta missão já era peculiar desde o início. Apenas siga as ordens do diretor. Todos vocês estão sentindo algum desconforto físico agora? Eu não tenho certeza. Esta missão já era peculiar desde o início. Apenas siga as ordens do diretor. Todos vocês estão sentindo algum desconforto físico agora? Sem desconfortos, relatório ao diretor. Nossa equipe toda se sente bem. Diretor. Eu também me sinto bem. Você é diferente. Entendido. Retirem-se agora mesmo. Mantenham distância das fronteiras de Fendu. Aguardem novas instruções. Entendido. Você entrou nessa caverna? Entrei. Naquele momento. Não tínhamos certeza se essa névoa negra era o que o senhor estava procurando. Eu entrei para investigar o local. E confirmei que é uma névoa negra viva. Só então pude confirmar o alvo. Além de você. Alguém mais da sua equipe entrou lá? Tinha o tio Wang. Ele entrou comigo na época. E depois que você saiu da caverna, sentiu algo de estranho? Na verdade, nada de especial. Chefe, por que pergunta isso? Essa névoa negra tem algum problema? Depois que saí, não senti nenhuma diferença em mim. Desde que vi o resultado da divinação de Lu Qinxin, estou pensando. Será que a névoa negra também pode despertar poderes transcendentes em humanos? Assim como aconteceu com ela. Mesmo que seja uma habilidade de nível baixo, já é uma força de combate contra os monstros. A situação atual do Xiao Su acaba de confirmar minha teoria. Em vez de ficar apenas especulando, é melhor realizar uma divinação agora. Usar uma das minhas chances de divinação para descobrir a relação entre a névoa e os poderes transcendentes. Definitivamente vale a pena. Divinação, calamidade. Contágio pela energia espectral, longevidade e destino em queda. Declínio físico e mental. Ou escapar do desastre. Ou sofrer mutação e tornar-se um morto-vivo. Ou sobreviver à mutação e despertar uma habilidade brutal, tornando-se um transcendente. Então isso também cria um transcendente? Lu Qinxin despertou por causa da linhagem. Xiao Su não tem linhagem especial. Mas ao entrar em contato com a energia espectral, ele se tornou um. Isso significa que pessoas comuns expostas à energia espectral têm chance de despertar poderes transcendentes. As calamidades não param. E feras mutantes também estão afetando a humanidade. Certo, sobre a próxima missão. Você pode vir conosco. Mas chefe, eu nem sei qual é a missão ainda. Xiao Lu, a evacuação da população ainda levará tempo. Explique para o Xiao Su o que eu disse a você. Entendido. Chefe, o senhor quer dizer que, dentro dessa caverna,
É muito provável que esteja aquela mãe fantasma que devora corações. Sim, entraremos em breve. É para caçá-lo. Exatamente. Mas nem temos um plano de caça agora. Entrar lá provavelmente significa morte certa. Como está a equipe? Se quiserem recuar, eu não vou rir de vocês. Recuar o quê? Nada de recuar. Meu bisavô era do exército de Sichuan. Na época, ele não recuou contra os invasores, eu também não vou. Por causa dessas suas palavras. Vou te presentear com uma oportunidade. Que tolice. Você saberá em breve. Fendu foi concluído. Evacuação. A missão pode começar. Certo. A evacuação foi concluída. Evacuação. A missão pode começar. Certo. Lembrem-se, assim que entrarmos na caverna, não ajam por impulso de jeito nenhum. Ao menor sinal de movimento estranho, vocês devem recuar imediatamente. Não se preocupem comigo. Mas, senhor, não quero perder tempo explicando. Lembrem-se, isto é uma ordem. É um fato. Este frio é extremamente corrosivo para Xiao Lu e Xiao Su. Para mim, no máximo, causa um pouco de náusea. Essa névoa negra externa não consegue me atingir. Fiquem aqui. Você absorverá a energia espectral aqui. Se houver qualquer movimento lá dentro, não se aproximem. Fujam direto, entenderam? Entendido, seguiremos as ordens. Executando a missão. Só preciso manter minha posição. Estão nervosos? Em relatório, não estamos nervosos. Para eliminar a mãe fantasma, a única esperança é deixá-lo relaxado e despertar com sucesso o poder transcendente do sangue. Sem problemas, eu também estou nervoso. Parece que encontrei a mãe fantasma que você está procurando. Mantenha a calma. Na divinação, aparecia claramente apenas uma mãe fantasma. De onde vieram tantas? Está tentando me enganar? Parece que ainda não despertei a habilidade que você mencionou. Não se apresse. Neste momento, essas mães fantasmas ainda não despertaram. Ainda temos tempo. Tente absorver um pouco mais de energia espectral. Talvez funcione. Certo. Na divinação, a mãe fantasma era enorme. E era uma coisa só com a névoa negra. Mas estas aqui... Estas são almas fragmentadas da mãe fantasma. Já que são formas espirituais. Será que também consigo realizar uma divinação sobre elas? Xiao Lu, continue absorvendo essa névoa negra. Se houver qualquer situação incomum, acorde-me imediatamente. Entendido. A evacuação antecipada pode retardar a expansão da névoa negra. Despertar em 118 horas. Energia espectral concentrada causa mutação em feras e ataques contra a raça humana. 2. Coleta de grande quantidade de essência humana. Devorar almas fragmentadas para fortalecer o próprio corpo espiritual. 3. Devorar 10 milhões de corações humanos. Classificada como um dos 10 territórios fantasmagóricos.
Grande sorte, a energia espectral se esgota antes do despertar da Mãe Fantasma, desestabilizando o corpo espiritual. Calamidade, 118 horas depois. Devido ao esgotamento da energia espectral, ela não despertará. Transforma assim em energia espectral pura. Calamidade extrema. Isso não é uma casa assombrada. Isso é, claramente, um sinal de prosperidade. Energia espectral entrando no corpo. Pessoas comuns que sobrevivem à mutação despertam poderes transcendentes. Aqueles com linhagens sanguíneas podem ativar habilidades de nível superior. Drenar a energia espectral deste lugar. Impedirá o despertar da Mãe Fantasma e resolverá a crise. Essas almas fragmentadas e a energia espectral são, na verdade, o patrimônio da grande Xia para enfrentar os desastres futuros. Isso não é uma criatura fantasmagórica. Isso é, claramente, um sinal de prosperidade. Energia espectral entrando no corpo. Pessoas comuns que sobrevivem à mutação despertam poderes transcendentes. Aqueles com linhagens sanguíneas podem ativar habilidades de nível superior. Drenar a energia espectral deste lugar. Impedirá o despertar da Mãe Fantasma e resolverá a crise. Essas almas fragmentadas e essa energia espectral são os alicerces do futuro da grande Xia contra os desastres naturais. E então, conseguiu prever alguma coisa? Sim. Por enquanto, não há perigo aqui. Desde que não despertemos essas mães fantasmas, estaremos bem. Pare de absorver por enquanto. Pegue meu telefone e saia. Avise Junho para enviar recipientes de coleta de gás imediatamente. Quanto mais rápido, melhor. E quanto mais, melhor. Lembre-se, você precisa sair da caverna. Para fazer a ligação, sempre devemos ter um plano B. Não sei se os recipientes comuns conseguirão conter a energia espectral. Melhor eu testar absorvendo um pouco primeiro. Devorar os céus, ativar. Não esperava que o cheiro dessa energia espectral fosse tão forte. Energia espectral absorvida. Força da alma aumentada. Grande quantidade de energia espectral absorvida. Força da alma atingiu o nível D. Nível D, a alma pode se desprender do corpo por um curto período. Grande quantidade de energia espectral absorvida. Força da alma atingiu o nível C. Nível C, a alma pode se desprender do corpo por mais tempo, alcance de 100 metros. Grande quantidade de energia espectral absorvida. Força da alma atingiu o nível B. Capaz de absorver e armazenar energia espectral. Embora o fortalecimento individual seja importante, os desastres futuros serão numerosos demais. Aumentar um pouco a força da minha alma é muito menos importante do que usar essa energia para criar mais transcendentes e pesquisar métodos de combate. Se sobrar energia, eu posso usá-la para fortalecer minha alma depois. Isso será perfeitamente possível. Ainda tem algo aqui dentro. Ainda tem algo aqui dentro. Líder Hao Yu. São 3 da manhã. Faltam 116 horas para o início da calamidade. Desde que comecei a absorver a energia espectral, já se passaram 3 horas. Mas eu não senti o tempo passar de jeito nenhum. Essas. Xiao Lu. Será que esses são os nossos objetivos da missão? A ordem de retirada já tinha sido dada. Por que eles não foram embora? E ainda nos seguiram até aqui? Tio Guan. Eles são o pessoal de combate mais próximo de nós. O diretor Yi deu ordens diretas para que eles viessem ajudar nosso líder. Equipe de emergência, Wang Qianshan, apresentando-se para o dever. Aguardem instruções e permaneçam em espera por enquanto. Todos estão vendo estas coisas, certo?
Logo elas se dissiparão e se transformarão em energia espectral. Usem os equipamentos para coletar e selar tudo. Mantenham silêncio absoluto durante todo o processo. Não toquem em nada e não inalem voluntariamente. Se houver qualquer anormalidade, informem imediatamente. Entendido. Xiao Su, você pode ir embora agora. Vá ao hospital, peça um quarto individual e fique lá. Deixe que os especialistas monitorem seus sinais vitais durante todo o tempo. Chefe, eu não sinto nenhuma desconforto no meu corpo. Ainda posso continuar cumprindo missões com o senhor. Não é uma questão de você aguentar. É que você está prestes a evoluir. Garoto, você tirou a sorte grande, sabia? Essa névoa negra permite que as pessoas evoluam e obtenham poder transcendente. O processo é doloroso e traz comportamentos incontroláveis. Se você resistir e mantiver a sanidade, você se tornará um transcendente de verdade. É como o senhor, então? Cada pessoa desperta um poder transcendente diferente. Eu também não sei que tipo de habilidade você vai desbloquear. Mas acredito que você vai conseguir. Ainda estou esperando para lutarmos lado a lado. Você com certeza vai conseguir. Ainda estou esperando para lutarmos lado a lado. Você estava enganando o Xiao Su agora há pouco, não estava? Por que diz isso? Depois de tantos anos vivendo nesta vida, além da minha divinação divina, o que eu faço de melhor é enrolar os outros. Eu realmente fiz promessas vasas para ele. Mas não achei que a Lu Qingxin fosse notar. É um sentimento. Desde pequena, eu consigo sentir quando alguém está mentindo. Quando alguém tenta me enganar. Se eu aceitei tão rápido as coisas absurdas que você disse antes, foi porque eu sabia que você não estava mentindo. Mas agora há pouco. HUIU. Parece que tem alguma coisa aqui embaixo. Recuem. É a mãe fantasma. De fato, é a mãe fantasma. Imagino que aqueles fragmentos de alma na caverna também tenham saído debaixo desta água. Tem algo muito errado aqui embaixo. HUIU, você não está pensando em descer direto, está? Do que você está falando? A situação lá embaixo é um mistério total. Como eu poderia descer sem pensar? Antes de tudo, preciso realizar uma divinação. Se algum perigo surgir, pelo menos posso tentar protegê-lo. Divinação, pequena sorte. Pequena sorte, escavar a montanha em busca do portão de pedra. Coletar uma grande quantidade de energia espectral. Eliminar parte das esferas anomalas. Pequena sorte. 2. Saltar na nascente sombria e seguir o rio subterrâneo. Devorar feras para fortalecer a si mesmo. Pequena sorte. 141. Durante a divinação, mordido pela serpente fantasma da nascente sombria. Energia espectral invadindo o corpo. Calamidade. 142. A serpente fantasma ataca, Lu Qingxin se sacrifica para protegê-lo. Morre envenenada. Calamidade. Espera, o que é isso? Cuidado! Isso é poder transcendente. SSS, lamento do céu e da terra. Ela realmente despertou. Xiao Lu Qingxin.
Algo deu errado. Infelizmente, minhas divinações para hoje se esgotaram. O mais importante agora é levar Lu Kenshin para fora daqui. Coloque-a em segurança. Hu, o que aconteceu? Você não está ferido? Relaxe, foi apenas um pequeno incidente. Vá para o hospital primeiro. Te conto o resto no caminho. Vamos lá. Depressa. Ei, Hu. Você estava em missão e aproveitou para levar uma esposa para casa? Embora a organização não se oponha ao namoro livre. Não acha que, neste momento, isso é um pouco impróprio? Sabe por que pedi que trouxesse equipamento de coleta de gases com urgência? Não faço ideia. Para que serve? Descobri como a humanidade pode enfrentar a calamidade e as feras anômalas. Caramba, qual é o método? Anda logo, fala de uma vez. A calamidade transcendente está chegando. A energia espectral está se espalhando. Os humanos também podem ser como aquelas feras. Sob a corrosão da energia espectral, podemos alcançar diferentes níveis de evolução e despertar poderes transcendentes. Só que este método talvez seja um pouco cruel. O Hospital Central da Cidade da Montanha inteiro foi requisitado temporariamente para ser a primeira base de cultivo de transcendentes da Grande Xia. Hu, ao custo de 10 anos de sua longevidade, explicou toda a lógica de como a energia espectral gera transcendentes para Yi Junho. Este lugar se tornou o berço do primeiro grupo de transcendentes da Grande Xia. No hospital, há apenas 2 pacientes especiais. Hu, o que você está fazendo? Como pode ver? Estou manipulando a energia espectral. Devorei toda a energia daquela caverna antes. Agora preciso expelir e selar tudo. É mesmo? Você ainda se lembra do que aconteceu na caverna? É mesmo? Você ainda se lembra do que aconteceu na caverna? É esse o poder transcendente de que você falou? Exato. Pode fechar os olhos e sentir com calma os efeitos reais da sua habilidade. Mas lembre-se do seu condicionamento físico atual. Está terminantemente proibido de usar uma segunda vez. Entendeu apenas sentindo, certo? Entendido. Essa habilidade se chama Lamento do Céu e da Terra. Pode enxergar através de qualquer ilusão. Tem supressão inata contra almas e espectros. Ao abrir os olhos, pode lançar ataques em área, mas consumirá uma quantidade massiva de energia física. Só não sei qual é o poder exato. Não sei a força exata. Mas há pouco, usando esse golpe, você eliminou diretamente uma fera anômala de nível B. Meus parabéns. De agora em diante, você é um dos transcendentes da Grande Xia. Obrigado. E o Xiao Su? Como ele está? Que habilidade ele despertou? Ele ainda não despertou. O caso dele é diferente do seu. Ele precisa ficar internado sob observação e estudos. Ei, para onde você vai? Para Yujin, como aquela caverna na montanha Fendu. A fonte da energia espectral definitivamente não é apenas uma. Quem sabe quantas estão escondidas por todo o território da Grande Xia.
Eu preciso me apressar antes que o desastre total chegue. Preparar tudo com antecedência. Já que por aqui está tudo certo. Eu também preciso seguir para o próximo local. Já que por aqui está tudo certo. Eu também preciso seguir para o próximo local. É eu, chefe? Agora faço parte do departamento de calamidades. Você não pode me abandonar. O que você está pensando em se meter? Você acabou de desmaiar por choque há pouco. O que você mais precisa agora é descansar. E você? Há quanto tempo você não dorme? Olha só essas olheiras. Nem precisa de maquiagem para fazer cosplay de panda, né? Ele tem razão. Embora meu condicionamento físico esteja muito acima do normal, o cansaço do corpo e a tensão mental não podem ser eliminados por completo. Nesta única hora que tenho para respirar, ainda preciso monitorar a condição dele o tempo todo, com medo de que ele sofra alguma mutação. Eu não preciso descansar, então eu também não preciso. Matrícula 504.718. Lu Kinshen pronta para o serviço. Hao Yu. Deixe-a ir. O fardo que você carrega sozinho é pesado demais. Ter alguém ao seu lado para dividir isso, ajudando e cuidando, também é bom. Xiao Lu, certo? Tem certeza de que seu corpo está totalmente bem para executar missões? Relatório, diretor. Certeza absoluta. De agora em diante, você está oficialmente incorporada à unidade de operações especiais do Departamento de Calamidades. Siga o oficial Hao e esteja pronta para as ordens a qualquer momento. Algum problema? Recebido. Missão será cumprida. Chega, chega. Se quer vir junto, apresse-se para trocar de roupa. Não atrase a viagem. Recebido. Missão será cumprida. Chega, chega. Se quer vir junto, apresse-se para trocar de roupa. Não atrase a partida. Velho e mantenha uma vigilância rigorosa na caverna de Fendu. Até que eu retorne. Apenas colete energia espectral. É proibido que qualquer pessoa se aproxime da fonte oculta. Nem um passo sequer. Ei, fique tranquilo. Você já repetiu isso 800 vezes. O primeiro grupo de voluntários já foi selecionado. Contanto que os dados de Xiaosu estejam corretos. Eles entrarão em contato com a energia espectral tratada em lotes. Transmitirei tudo ao vivo para você. Se tudo correr bem, você verá o resultado assim que descer do avião. São 10 horas de viagem até lá. Tente descansar um pouco no avião, ouviu? Entendido. O que você está fazendo? O elevador é ali. Deste jeito é mais rápido. Bom dia, capitã. Dormiu bem? Até que sim. Provavelmente, este será o meu melhor sono nos próximos dias. Vamos, já tem gente nos esperando lá embaixo. Olá, camarada Hao Yu. Meu nome é Evansha. Fui designado pelo Comando Superior para coordenar todas as suas ações em Yujin. Do exército? Olá, camarada Evansha.
Como está a situação agora? Encontraram algo suspeito? A situação é bem complexa. Vamos conversar melhor no caminho. Não tem jeito, minhas 5 chances diárias de divinação foram todas esgotadas em Shanshin. Agora, fora a minha percepção passiva básica, não consigo realizar divinação ativa sobre o futuro. Teremos que analisar as pistas encontradas pelo governo. Este é o plano de ação urgente, elaborado pelo Departamento de Calamidades nas últimas 3 horas. O camarada Li Junho já aprovou. Só falta a sua assinatura e decisão final, camarada Gao Yu. O plano? O plano inteiro se baseia em Yujin, Modu, Shudu, Shanshin, Chan e Jinin, Shenshin, Lhasa, Urumqi. Essas 9 cidades serão as zonas de segurança principais. Garantiremos que essas 9 zonas centrais estejam livres de feras anômalas e riscos de calamidade. Ao mesmo tempo, evacuaremos a população das cidades próximas para as zonas centrais. O objetivo é que, antes da calamidade chegar, concluamos a transferência e o abrigo de mais de 80% da população nacional. O objetivo é que, antes da calamidade chegar, concluamos a transferência e o abrigo de mais de 80% da população nacional. Claro, a premissa para executar este plano é que o camarada Gao Yu limpe completamente as feras anômalas das cidades centrais restantes e os riscos de calamidade. Atualmente, faltam 112 horas para a calamidade. Não sei, camarada Gao Yu, se você tem confiança. No momento, Shudu, Cidade da Montanha e Urumqi já estão garantidas. Não haverá invasão de feras em curto prazo. Shenshin e Jinin, após a triagem em larga escala anterior, também confirmamos que não possuem fontes de feras ou calamidades. Ou seja, preciso, antes da calamidade chegar, resolver as ameaças em Yujin, Modu, Chan e Lhasa, estas 4 cidades. 112 horas. Contando bem, só me restam 20 chances de divinação. Agora que a mais difícil, a Cidade da Montanha, foi resolvida. As cidades restantes não devem ser tão complexas. O ideal é que eu consiga identificar a ameaça de uma cidade por divinação. Assim, terei mais tempo para a migração da população. Camarada Gao Yu, peço que considere isso com cuidado. Assim que este documento for assinado, a grande Xia, 1,4 bilhão de pessoas começarão a levar suas famílias em direção a essas 9 cidades centrais. Se você conseguir resolver todas as ameaças, será um feito histórico memorável. Mas se a ameaça de uma única cidade não for resolvida, quando a grande massa de pessoas se reunir, o desastre causado será várias vezes maior que o anterior. Talvez até dezenas de vezes. Pode ficar tranquilo, o plano Semente de Fogo pode prosseguir. Iniciem o processo. Começando pelas 5 cidades centrais já confirmadas, como Shudu. A evacuação dos moradores da região deve começar imediatamente. As cidades ao redor de Yujin também podem iniciar o processo simultaneamente. Quanto às 3 cidades centrais restantes, decidirei quando eu chegar pessoalmente ao local. Certo, quanto às 3 cidades centrais restantes, decidirei quando eu chegar pessoalmente ao local. Entendido. A partir deste momento, toda a grande Xia entrará silenciosamente em um estado sem precedentes de evacuação nacional em larga escala. Rude, nosso país se inscreverá na atividade da Grande Batalha de Tenshun, misturado com humanos. Certo, camarada Evansha. Não precisa de tanta formalidade. Gao Yu. Sou velho amigo de Yi Junho há anos. Se você não se importar, pode me chamar de velho Yi. Eu te chamarei de Gao Yu.
E assim nossa comunicação será mais fácil. Certo, velho Ye. Eu gostaria de perguntar. Para onde estamos indo agora? Vocês já descobriram o local com suspeita de presença de fera anômala? Já descobrimos. Só que ainda não temos 100% de certeza sobre onde é. Cidade Proibida. Como antiga residência imperial. Se uma fera realmente estiver escondida lá dentro, será um problema e tanto. Mas, felizmente, na última divinação que fiz, o presságio para Yujin foi de pequena sorte. Embora existam obstáculos, não é um perigo fatal. Agora, com a ajuda de Luo Qinchen ao meu lado, meu poder espiritual também aumentou consideravelmente. Não deve haver grandes problemas. Por quê? Há alguma divergência com o local que você calculou? Se estiver errado, pode falar abertamente. Mudaremos o local da defesa imediatamente. Seguiremos estritamente o seu julgamento. Vamos primeiro para a Cidade Proibida. Por quê? Há alguma divergência com o local que você calculou? Se estiver errado, pode falar abertamente. Mudaremos o local da defesa imediatamente. Tudo dependerá do seu julgamento. Vamos primeiro para a Cidade Proibida. Só consigo realizar 5 divinações por dia. As de hoje já foram esgotadas na Cidade da Montanha. Não tenho certeza, mesmo que me pergunte agora. Mas, já que há uma leve anomalia na Cidade Proibida, seria bom dar uma olhada. Assim que chegarmos à entrada, poderei sentir a situação exata lá dentro. Chegamos, Hao Yu. Você disse que saberia como as coisas estavam ao chegar no portão. Como está a situação agora? Você vai entrar conosco daqui a pouco? Sou responsável pela coordenação de transferência de Yujin e das cidades vizinhas. Não tenho como participar da missão com vocês. E se eu exigisse que você entrasse conosco? Me dê 1 minuto. Vou transferir meu trabalho agora mesmo. Precisamos desvendar este mistério. A fera anômala não está na Cidade Proibida, está bem aqui. Isso, exatamente. Um pouco mais para a esquerda, não é aí. Para a direita, direita. Direita, pronto. Não está aqui. Continuem avançando. O método de investigação é simples. É através da energia do destino. Cada pessoa carrega seu próprio destino. Antes de ordenar que entrassem, estes soldados eram responsáveis apenas pelo perímetro externo. Hoje, o destino deles era de pequena sorte. Mas, ao entrar na Cidade Proibida, o destino deles começou a decair continuamente. Uma névoa negra também se formou sobre suas testas. Quanto mais perto da localização da fera anômala, mais densa a névoa se torna. Isso não é um detector de feras anômalas improvisado? Não, recuem mais um pouco. Parem. Deixem 2 pessoas no local. O restante, continuem entrando. Parem, deixem mais 2 pessoas aqui. O restante, continuem. Capitão, houve algum problema? Sim. Desde que passamos pelo portão da Harmonia Suprema, o destino destas pessoas não para de oscilar. Mesmo que a mudança seja mínima. Nada escapa aos meus olhos. Assim que entrei pelo portão Tai,
A névoa negra sobre a cabeça de todos correspondia ao presságio de ferimentos mortais. Mas, ao pisar no primeiro ponto da praça, a sorte despencou para um presságio de calamidade extrema. Logicamente, isso permitiria localizar a posição da fera anômala. No entanto, a cada 2 passos que eu dava, o presságio voltava para ferimento grave, e assim por diante. Identifiquei 5 pontos suspeitos ao todo. Ou minha percepção de sorte está falhando, ou abaixo da praça do Salão da Harmonia Suprema esconde-se mais de uma fera anômala. Calculando pela densidade dos 5 pontos, a quantidade de feras abaixo do Salão da Harmonia Suprema chega a pelo menos uma centena. Calculando pela densidade desses 5 pontos, a quantidade de feras abaixo do Salão da Harmonia Suprema é de pelo menos 100. Chame o pessoal. Tragam todos os soldados que estão fazendo a guarda ao redor. Quanto mais, melhor. Entendido. Atenção, todas as unidades. Aqui é Lu Kinshin. Mobilizem imediatamente todas as forças de segurança e reúnam-se na praça do Salão da Harmonia Suprema. De acordo com os resultados da detecção subterrânea, abaixo da praça do Salão da Harmonia Suprema, não há nenhum vazio ou estrutura especial. É solo compactado sólido. Mas, a 9 metros de profundidade nos 365 pontos mapeados, todos detectaram o mesmo tipo de onda sonora especial. O reflexo sugere algum tipo de mineral estranho. Nem preciso pensar muito para saber. Esse suposto mineral são ovos de feras anômalas. Exatamente 365 deles. O que diabos os ancestrais que construíram a cidade proibida estavam pensando? Comecem a escavação. Achamos. Eu encontrei um. Diretor, venha ver se é isto mesmo. Aqui eu também encontrei. E aqui também. Muito obrigado, camaradas. Podem se retirar agora. Deixem o resto comigo. O objetivo foi escavado. Exatamente 365 ovos. Os ovos de fera estão bem diante de mim. Se fosse apenas um, eu simplesmente abriria a boca e o devoraria de uma vez. Com o devorar os céus, eu nem precisaria de uma divinação para descobrir seu potencial. Mas agora, com tantos assim, se eu devorar um e isso causar uma reação em cadeia, o que farei se os outros 364 acordarem? Mesmo tendo a habilidade de isolação, que pode transformar tudo em um raio determinado em um deserto árido, ainda não é totalmente seguro. Preciso de um plano de contingência. Xiao Lu. Estou aqui, capitão. Quais são as ordens? Mantenha a linha de bloqueio atual como está. Envie 365 equipes de atiradores de elite imediatamente. Todos devem estar equipados com rifles antimaterial. Munição perfurante, o mais rápido possível. Entendido. Espera, não. Ainda não deve ser o momento da eclosão. Seja o Feiry ou o ovo de Bingluan, ambos precisam de condições específicas para eclodir. O ovo de Bingluan absorveu tanta carne e sangue, e nem assim rompeu a casca. Provavelmente só eclodirão quando a calamidade chegar de fato. O nível desses ovos de fera, obviamente, não se compara nem ao Feiry, quanto mais ao Bingluan. É impossível que eclodam tão facilmente. Esse tremor agora deve ter acionado algum selo diferente. Deixa pra lá, vou comer este primeiro. Devorar os céus, ativar.
21. Ovo de meio geal devorado com sucesso. Sua constituição física foi levemente aprimorada. Longevidade aumentada em 1 ano. Essas feras, os meios geal, nem podem ser considerados geals reais. Estranho, se são feras desse nível. Por que minha adivinação mostrou um presságio de pequeno perigo? Na época, a divinação indicava que eu me feriria nesta expedição. Capitão, cuidado. Lá embaixo, parece haver mais alguma coisa. Algo está errado. Esses ovos de meio geal são tesouros raros. Se eu pudesse devorar todos esses 364 ovos, isso me daria 364 anos de vida. Mesmo que eu os banhasse em energia espectral para acelerar a eclosão, a grande chia teria imediatamente 364 meios geal. Seja para pesquisa ou domesticação. Até mesmo fritos, refogados ou assados, seriam uma iguaria. Esses ovos precisam ser resgatados. Recuperem os ovos. Recuar agora. Rápido! O capitão disse que a calamidade ainda não chegou. E que não podemos ativar nada sem uma emergência real. Usar o lamento do céu e da terra agora causaria um descontrole total. Não quero atrapalhá-lo. Droga! Não dá mais para esperar. A situação agora é de emergência. Não dá para ignorar isso. Agora é uma emergência real. Capitão, há um dragão lá embaixo. Um dragão verdadeiro de 5 garras. Precisamos de reforços e de uma equipe de escavação. Tragam o elevador rápido, vamos. Hora do almoço. Devoração concluída. Ovo de meio geal, 64. Condicionamento físico levemente aprimorado. Longevidade aumentada em 64 anos. Outro altar? É diferente daquele onde encontramos o ovo de Bingluan. Aqui não há pilhas de grãos. Além das paredes de pedra, só areia e pedregulhos caídos. Ou seja, este espaço deveria estar completamente lacrado. As lajes de pedra no topo cederam, a areia baixou. E foi isso que fez eu e esses ovos de meio geal cairmos aqui. Mas por que as varreduras subterrâneas anteriores não detectaram nada? Um espaço tão grande assim. Será que o material dessas pedras é especial? Capaz de bloquear sensores? Será que o material dessas pedras é especial? Capaz de bloquear sensores? Antes de eu cair, Luo Qingxin gritou que havia um dragão verdadeiro de 5 garras aqui. Não me diga que... Isso é um esqueleto de dragão? Apenas um esqueleto de dragão. Mas como ele consegue influenciar as duas linhagens de feras dentro de mim? Ainda bem que não sou puramente uma fera anômala, mas sim humanos que assimilaram o sangue das feras anômalas. Caso contrário, receio que, no momento em que vissem estes restos mortais de dragão,
teriam colapsado no chão imediatamente. Mas por que haveria um esqueleto de dragão verdadeiro enterrado sob a cidade proibida? E por que haveria 365 ovos de meio gial enterrados exatamente acima deste cadáver de dragão? Será possível que feras anômalas já apareciam na Grande Xia desde a antiguidade? Esta talvez seja a vez em que estive mais perto de descobrir a origem das feras anômalas. A construção da cidade proibida começou em 1406. Portanto, já se passaram 620 anos. Estes ovos de feras anômalas também dormiram no subsolo por 620 anos. Este número parece grande. Mas, dentre todas as feras anômalas com as quais tive contato, este é o lote mais recente. Seja o ovo de Bingluan sob a caverna, o ovo de Fei no deserto, ou os espíritos da caverna da Mãe Fantasma. Por meio da datação por carbono 14, os ambientes onde eles estavam não viam pegadas humanas há pelo menos vários milênios. Para descobrir a fonte das feras anômalas, este esqueleto de dragão e este lote de ovos de meio gial são a melhor pista que tenho. Que pena que meu limite de divinações de hoje já se esgotou. Caso contrário, bastaria realizar uma divinação para descobrir toda a verdade. Capitão. Capitão. Capitão, você está bem? Consegue me ouvir? Estou bem. Não há perigo aqui embaixo. Vocês não precisam descer. Há itens importantes aqui embaixo. Tragam imediatamente alguns guindastes de grande porte. Vou subir junto com este objeto. H.U. Você poderia parar de se arriscar tanto na próxima vez? Além de Yujin, o perigo das feras anômalas em várias outras cidades ainda nem foi resolvido. Se algo acontecesse com você, eu realmente... Chega, velho Ye. Não estou aqui, são e salvo? Nada aconteceu, fique tranquilo. Dê uma olhada na maior descoberta desta vez. Viu só? Não é à toa que o velho Yi insistiu tanto para que eu não te perdesse de vista. Sua personalidade é impulsiva demais. Na próxima eu certamente vou me controlar. Isso é um dragão? A cidade proibida era a residência dos verdadeiros filhos do céu nas dinastias imperiais. Mas quem poderia imaginar que enterraram um dragão verdadeiro aqui na cidade proibida? Exatamente. Para acomodar esse caixão, construíram uma câmara de pedra inteira no subsolo. Está a centenas de metros abaixo da superfície. Quando chegar a hora, peça para alguém coletar amostras das paredes de pedra e do caixão. Faça uma datação por carbono. Eu preciso saber quando essa câmara de pedra foi construída exatamente. Isso é simples. E como vamos lidar com isso? Deixar em Yujin? Melhor enviar para a cidade da montanha primeiro, incluindo os 300 gramas de ovos de meio gial coletados anteriormente. Envie tudo para lá. Lá temos energia espectral suficiente para experimentos. Logo teremos a primeira leva de transcendentes da Grande Xia. Enviar essas coisas para lá é mais seguro. E também facilita a pesquisa. Certo, onde está minha equipe? Eles não estavam gritando que viriam aqui me salvar agora há pouco? Estão dormindo no veículo. Devem ter usado o poder transcendente à força novamente. Desgarraram da equipe médica que nos acompanhava. Já os examinei. Não há nada de grave com o corpo deles. Só estão num sono profundo. Você não quer descansar um pouco também? Ainda não preciso descansar. Prepare tudo. Vamos direto para Modu. Surgiram novas situações no hospital da cidade da montanha. Tire um tempo para ligar para o velho Yi. Entendido.
Sabe, eu te avisei para não exagerar. Não use o lamento do céu e da terra à toa. Você simplesmente não me ouve. Agora veja só. Desmaiou de novo. Quer me deixar trabalhando sozinho, é? Pode tirar o cavalinho da chuva. Somos todos da mesma equipe. Onde já se viu eu fazendo hora extra enquanto você dorme? Isso aqui não é venenoso. O grau também não é muito alto. Mesmo sem a habilidade de devorar os céus, pessoas comuns também podem comer. Mesmo que não desperte uma habilidade ao ingerir, pelo menos consegue restaurar a energia mental e física esgotadas. Recuperar o estado totalmente é perfeito para ele. Acordou? Se acordou, prepare-se para partir. O assunto em Yujin está resolvido. Nosso próximo destino é Modu. A casca de ovo que você carrega é um item valioso. Triture-a e mantenha o pó com você para emergências. Guarde bem o outro ovo também, para emergências. É aquele capitão? Com isso, eu poderei usar livremente no futuro? Lamento do céu e da terra? Você está sonhando acordado. Isso é para emergências. Emergências, entendeu? Entendi. Ouvi com os dois ouvidos. Prepare-se para o embarque. Conversamos quando chegarmos em Modu. Entendido. Alô, velho e? Ouvi dizer que houve um problema no hospital. Sim? O sujeito de teste de codinome 001 já começou após a avaliação completa da equipe especializada. Ele agora perdeu toda a sua capacidade de raciocínio humano, sendo movido apenas pelo instinto básico de devorar e matar. Até o momento, nós não encontramos nenhum método que possa restaurar sua consciência. Até o momento, nós não encontramos nenhum método que possa restaurar sua consciência. O sujeito de teste 001 é o Xiao Su, que anteriormente entrou em contato e absorveu a energia espectral. Devido à natureza peculiar da energia espectral, sem precedentes de sucesso no despertar de transcendentes, mesmo com muitos voluntários se inscrevendo, não ousamos iniciar testes em humanos em larga escala. Xiao Su, que entrou em contato com a energia espectral, tornou-se o primeiro sujeito de teste transcendente da Grande Xia. Isso é um fenômeno normal, exceto por raríssimas exceções que conseguem pular esta etapa. Quem quiser obter o poder transcendente precisa passar por essa aprovação. Se eles sobreviverão ou não no final, se ele conseguirá despertar um poder, depende inteiramente de Xiao Su resistir. Luo Qinxin pertence a esse nível, correto? Sim, conforme a divinação indica. A razão central para essa diferença é a linhagem. Mas quais linhagens, especificamente? Possuidoras dessa imunidade à mutação. Será que todos que possuem tal linhagem conseguem pular essa etapa com estabilidade? Nem eu tenho certeza absoluta agora. Ficarei aqui pessoalmente vigiando. A equipe de especialistas também fará turnos de 24 horas, monitorando os sinais vitais dos sujeitos de teste. Soube que você trouxe da Cidade Proibida um lote de ovos de meio gel. Precisa de energia espectral para ajudar na incubação? Vamos chocar apenas um primeiro para avaliar a situação. Aliás, como está aquele que está no deserto agora? Atualmente ele não precisa mais de carne ou sangue.
Uma névoa azul gelo ao redor do corpo. Isolou completamente os arredores. Não conseguimos ver a situação exata lá dentro. Só podemos confirmar pelo sensor térmico que ele continua no mesmo lugar, sem movimentação anormal. Uma névoa ao redor do corpo. Azul gelo isolou completamente os arredores. Não conseguimos ver a situação exata lá dentro. Só podemos confirmar pelo sensor térmico. Ele continua no mesmo lugar, sem movimentação anormal. Entendido. Assim que eu resolver os riscos destas cidades, irei para lá imediatamente. Conto com você, Hao Yu. Tudo bem, faltam 2 horas para o avião pousar. Vou almoçar e descansar um pouco. Aliás, se conseguir resolver as coisas em Modu, é melhor. Se você realmente não conseguir resolver, apenas traga uma pessoa para mim em Shanshin. Pode usar medidas rígidas se necessário. Quem seria? Você saberá quando chegar. Esse velho Gaga ainda quer fazer mistério comigo. Olá, camarada Hao Yu. Meu nome é Yilin Wei. Fui designada pelo Comando Superior para cooperar com todas as suas ações em Modu. E Você e Yi Junho. Ele é meu pai. Mas não temos nenhuma relação no trabalho. Camarada Hao Yu, apenas continue com seu trabalho normalmente. não precisa ter nenhum receio. Entendido, entendido. Vendo essa postura, a relação entre esse pai e essa filha, acho que não é das melhores. Mas não vim aqui para lidar com dramas familiares. Não tenho tempo para essas trivialidades. Agora em Modu. Vocês encontraram algum vestígio de feras anomalas? Não. Desde que recebemos a ordem do comando já se passaram 16 horas. As forças conjuntas militares e policiais já cobriram o centro de Modu, os subúrbios e até todos os pontos suspeitos nas regiões administrativas vizinhas, concluindo uma busca exaustiva. Não encontramos nenhum sinal de atividade ou ataque de feras. E também não detectamos flutuações de energia anormais. Isso não está certo. A adivinação que fiz antes indicou que esta viagem a Modu seria de grande sorte. Não apenas com probabilidade de elevar o nível da minha habilidade de devorar os céus, mas também com chance de obter uma nova herança de linhagem. Em outras palavras, a fera anômala escondida sob Modu provavelmente está num nível acima de Fei. Pelo menos do mesmo nível de Bingluan. Não. Com uma busca tão minuciosa, é impossível não haver uma única pista. A menos que esta fera, assim como o esqueleto de dragão na Cidade Proibida, esteja profundamente enterrada sob algum lugar especial, capaz de bloquear a detecção. Ou então... E a região costeira? Vocês já sondaram a região costeira? Ainda não tivemos tempo de organizar isso. Vou organizar agora mesmo, aguarde um pouco. Capitã, você suspeita que a fera está escondida no mar? É uma possibilidade. Camarada Hao Yu, a ordem foi emitida. O trabalho de triagem em todas as zonas costeiras começa imediatamente. E quanto às massas ao redor de Modu? Devemos iniciar a migração conforme o plano Semente de Fogo? E quanto às massas ao redor de Modu? Devemos iniciar a migração conforme o plano Semente de Fogo? Não tenha pressa. A situação em Modu e Yujin não é a mesma. O nível das feras anomalas aqui é extremamente alto. Se não encontrarmos a localização exata das feras e iniciarmos uma evacuação precipitada,
É muito provável que causemos o efeito contrário, desencadeando uma catástrofe ainda maior. Entendido. Então, para onde você pretende ir agora? Nós traçaremos a rota imediatamente. Primeiro, vamos dar uma volta ao redor de Modu, começando pela costa. Sim. Preto. Uma escuridão infinita. Sobre a cabeça dessas pessoas aqui. Todas estão envoltas por uma densa nuvem negra como tinta. Esta cena é exatamente igual à que vi anteriormente em Chudu. Não. É infinitamente mais aterrorizante. Se dissermos que em Chudu, a gravidade das linhas negras de Mau Agouro era de 9,8. Então agora, as linhas negras sobre estas pessoas já atingiram 12.138. Isso não está nem na mesma escala. Isso não está nem na mesma escala. O primeiro caso ainda tinha uma fresta de sobrevivência na calamidade. O segundo caso é morte certa sem deixar rastro. Um presságio de extermínio total. O quê? Afinal, vai acontecer aqui? Capitão. Descobriu algo? Já esgotei minhas divinações por hoje. Não consigo determinar a situação exata. Ainda assim, seguiremos o plano original. Ainda bem, ainda bem. Acabei de evitar que Ilin-Ve iniciasse o plano Semente de Fogo. Se eu tivesse deixado os moradores das cidades vizinhas evacuarem todos para Modu, não dá nem para imaginar que tamanho de desastre teria causado. Quantas pessoas morreriam? De qualquer forma, restam apenas 8 horas para o limite das minhas divinações ser reiniciado. No pior dos casos, ficarei em Modu por essas 8 horas. Não irei a lugar algum, até encontrar o perigo oculto aqui e resolvê-lo completamente. Preto. Uma escuridão densa ao extremo. Mesmo sem olhar para alguém em específico, eu consigo ver aqueles edifícios comerciais na floresta de prédios, acima dos prédios residenciais, acumulando nuvens negras de calamidade que cobrem o céu. Mas quando movo meu olhar para os prédios mais próximos ao centro da cidade, essa aura de calamidade diminui visivelmente. Mobilizem imediatamente todas as equipes de reconhecimento no litoral para a região costeira. Todos devem estar equipados com munição real. Cuidado com a segurança. A fera anômala provavelmente está escondida na costa. Entendido. Tem algum barco? Consiga um barco. Vamos navegar para investigar. Simples, vou providenciar agora mesmo. Consiga um barco. Vamos navegar para investigar. Simples, vou providenciar agora mesmo. É um barco, certamente é um barco. Mas este barco não é grande e chamativo demais? Camarada Gauiu, este navio não serve. Então solicitarei imediatamente ao Comando Superior um grupo de batalha de porta-aviões. Não precisa de tanto. Este barco serve perfeitamente. Subam logo a bordo. Com essa configuração, não digo apenas encontrar uma fera anômala no mar, mas se servir como força de vanguarda numa guerra nacional. Ainda sobra poder. Camarada Gauiu. A frota temporária já foi reunida, totalizando 3 grandes destroyers. 518 destroyers de médio e pequeno porte. Por favor, dê suas ordens. Não precisa de tanta formalidade.
Não tenho experiência em comandar batalhas navais. Assuntos profissionais devem ser tratados por profissionais. Tenho apenas uma exigência. A crise que se espalha por Modu provavelmente começou na região costeira. Quanto à localização exata da fera anômala, ainda não consigo determinar. O que podemos fazer agora é posicionar poder de fogo suficiente em toda a orla costeira de Modu. Seria ideal cobrir toda a zona costeira. Enquanto rastreamos os rastros da fera anômala, devemos estar prontos para lutar a qualquer momento. Esta foi a única vez, neste último período, que consegui dormir 8 horas inteiras de sono. Camarada Gaoyu. Acordou? Já acordou? Encontraram a fera anômala? Ainda não. Ou melhor, não temos como confirmar se é uma fera anômala. O que está acontecendo? Não dá para explicar em poucas palavras. Venha até a sala de operações e verá. A situação é urgente. Vamos começar a reunião. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Relatório, eu farei o relato. Eles parecem estar procurando algo. E parecem estar com muita pressa. Estas imagens são de 1 hora atrás. A última transmissão da equipe de exploração subaquática 0192. Perdemos contato com todos os membros. Algo suspeito de ser uma fera anômala surgiu debaixo d'água. No projetor. É uma imagem restaurada pela equipe técnica. Por enquanto, sabemos que o corpo é longo e estreito. Suspeita-se que seja algo parecido com uma serpente marinha. Fora isso, não sabemos nada. Espere. Passe o vídeo de novo. Mostre apenas aquela parte da risada. Sim. Protegendo. Essa fera anômala subaquática está protegendo alguma coisa. Onde fica essa área aquática? Na periferia da Baía de Hangzhou. Atualmente, essa área já foi classificada como zona de alerta de nível 1. Podemos realizar uma exploração subaquática profunda a qualquer momento. Ou partir diretamente para um ataque de saturação. Por enquanto, não. Quanto tempo levo para chegar lá? Já estamos lá. Mas eu não concordo que você desça pessoalmente para investigar. Mesmo que decida ir. Pelo menos. Devemos enviar um número de tropas de apoio. Para garantir sua segurança. Mas eu não concordo que você desça pessoalmente para investigar. Mesmo que decida ir. Pelo menos, envie um número de tropas de apoio. Siga-os para garantir sua segurança. Faz sentido. Ela é filha de Yi Junho. Com certeza já sabia disso há muito tempo. Cada missão que realizo, sempre vou para a linha de frente. Ao chegar em Modu, naturalmente, eles também me impediriam de agir sozinho. Não preciso de reforços. Eu sei o que estou fazendo.
Fique de guarda no navio, entendeu? Recebido. Ordene que todos os membros da equipe de exploração subaquática subam imediatamente. Se eles realmente encontrarem aquela coisa debaixo d'água, não haverá reforço que dê jeito. Seria apenas um desperdício de vidas. Repito, todas as unidades de exploração subaquática subam imediatamente. Repito, subam agora. Não sei se é por causa da linhagem de Fei em meu corpo, mas ao entrar no mar, senti uma agitação inexplicável. Ainda bem que, além dessa agitação, não houve nenhum outro desconforto. Como esperado, ele veio. É uma enguia. Pelo visto, ele claramente já possui um nível alto de inteligência e capacidade de raciocínio. Droga! Eu entendo que essas feras anômalas comunicam, mas isso não significa que eu saiba falar como elas. Ele está perguntando o que eu sou e por que eu emiti o som de aviso deles. Não tenho como responder. Esquece. De qualquer forma, minhas divinações vão renovar em breve. Vou levar essa enguia mutante para cima e realizar uma divinação. Assim saberei de tudo. É agora. Desolação, ativar. Calma, eu sei que você está impaciente. Mas não se apresse. Desde que você me obedeça. Não vou te matar. Nem vou te devorar. A escolha está em suas mãos. O ancestral está se preparando ali. Caramba, essa coisa é a que estava devorando pessoas? É essa fera anômala descrita no relatório? Não é um pouco aterrorizante demais? Aterrorizante? Acho que o camarada Gao Yu é ainda mais aterrorizante, não acha? Xiao Lu. Estou aqui. Capitão. Precisa que o pessoal do 10º turno chame reforços para fazer hora extra? Não precisa disso agora. Quero que me diga quanto falta para meia-noite. Estou aqui. Capitão. Precisa que o pessoal do 10º turno chame reforços para fazer hora extra? Não precisa disso agora. Quero que me diga quanto falta para meia-noite. Relatório, 6 minutos e 21 segundos. 20 segundos. 19 segundos, certo. Não precisa mais fazer a contagem regressiva. Essa brisa marinha está ficando estranhamente fria. Que tal vocês descerem primeiro? Vou interrogar essa coisa sozinho. Não precisa, camarada Gao Yu. Eu também sei como interrogar esse tipo de criatura. Vou ficar com você. Tenho bastante experiência em interrogatórios. É que meu método de interrogatório é um pouco especial. Vocês não vão conseguir ajudar muito. Melhor vocês se afastarem um pouco. Tenho medo de que essa coisa perca o controle de repente e acabe ferindo vocês sem querer. Especial camarada Gao Yu. Estamos em tempos atípicos. Podemos aceitar qualquer método, não importa o quão incomum seja. Por favor, confie em nossa resiliência psicológica. Além disso, no futuro estaremos sempre na linha de frente. Não podemos ficar nos escondendo atrás de você para sempre. Na hora de encarar essas feras anômalas. Isso. Até que faz sentido. Porém, antes de eu começar o interrogatório, todos devem obrigatoriamente tomar medidas de proteção. O melhor é que fiquem todos atrás de Luo Qingxin, para garantir a própria segurança.
Meu lamento do céu. O capitão quer usar essa enguia mutante para realizar uma divinação. Mas quando ele faz uma divinação, ele entra em um estado de foco total e transe espiritual. Se a enguia mutante não notar nada de estranho, tudo bem. Mas se ela perceber e tentar aproveitar essa chance para fugir ou atacar alguém, eu precisarei usar o lamento do céu para contê-la. Ou até mesmo eliminá-los diretamente. Pode ficar tranquilo, capitão. Missão será cumprida. Retirada de toda a tropa. Preparem-se para utilizar armas nucleares para um ataque devastador. Presságio de calamidade extrema. Divinação: o desastre chegará em 95 horas. O despertar de Xiangliu causará um tsunami de 100 metros. Divinação: o ovo de Xiangliu secreta um fluido de liquefação. O oceano está sendo liquefazido. Toda a vida marinha apresenta mutações em diferentes níveis. Divinação 1238. Encontrar o ovo de Xiangliu antecipadamente. Devorar forçadamente a linhagem sanguínea dentro dele. Suprimido pela linhagem de Xiangliu. Falha ao devorar. Morte por explosão corporal. Divinação 4158. Localizar o ovo de Xiangliu. Selo forçado. Em 95 horas, Xiangliu quebrará a casca. Iniciará um massacre. Divinação 9534. O ressurgimento de Xiangliu. Devoração parcial da linhagem de Xiangliu bem-sucedida. Evolução da habilidade Devorar os Céus. Aumento significativo na capacidade física. Divinação 13.267. Falha ao devorar a linhagem de Xiangliu. Liquefação total do oceano. Cercado por milhões de feras anômalas. Fuga forçada com ferimentos graves. A fonte de toda a liquefação é um ovo negro. Sua superfície secreta um líquido arroxeado. Depois que esse líquido se dissolve na água do mar, faz com que a vida marinha ao redor sofra liquefação. Ainda não consigo localizar as coordenadas exatas do ovo negro. Mas há algumas características claras ao redor dele. Crescimento abundante de algas marinhas. Cheio de recifes. Agrupamento de enguias. Profundidade de cerca de 100 metros. Nenhum molusco por perto. A área está basicamente delimitada na costa fora da Baía de Hangzhou. A tarefa de vocês agora é simples. O foco resume-se a uma palavra: encontrar. Usem todos os recursos disponíveis. Busquem rede por toda a área. Quanto antes encontrarmos este ovo negro, melhor. Não pode haver atrasos. Recebido, executando imediatamente. Relatório: tarefa de busca na costa da Baía de Hangzhou iniciada. Execução concluída. Sonar em potência máxima e varredura de submersão ativada. Ainda não localizarmos a área de recifes nem o ovo de Xiangliu. Navegar mais para fora nos levará à fronteira. Continuem patrulhando esta zona marítima. Realizem uma busca minuciosa. Eu e Luo Qingchen usaremos um iate particular, disfarçados de passeio recreativo. Vou verificar a situação lá fora. Mais adiante é a linha de fronteira. Ultrapassá-la significa violar o território. Isso trará riscos e consequências imprevisíveis. Eu sei. Por isso, vocês ficam em águas territoriais para continuar a varredura. Eu e Qingchen iremos sozinhos. Não envolverá o restante da unidade. Entendido, cumpriremos a missão de varredura. Tomem cuidado também.
capitão, o encontrei. Está bem ali. Tem certeza? Sim, certeza. Há uma aura arroxeada circulando ali. É idêntica à energia espectral que vi na caverna da Mãe Fantasma. Em princípio, essa situação deveria ser relatada à organização. Após a comunicação diplomática e deliberação do comando, definiríamos o plano de ação final, para só então decidir o próximo passo. Mas agora, até a calamidade chegar, restam menos de 95 horas. Não há tempo para procedimentos diplomáticos burocráticos. Que férias? Você ainda está pensando em férias numa hora dessas? Luo Qingxin, onde está o seu senso de organização? Onde está a sua disciplina? Líder, estou solicitando férias. A partir de agora. Ei, você, camarada. Vou fazer um relatório para o comando antes. Se esse tipo de coisa não for descoberta, naturalmente todos ficam felizes. Mas se causar alvoroço e for descoberto algo, será um incidente diplomático real. Nós somos apenas novatos que acabaram de assumir. Como vamos carregar essa responsabilidade? Naturalmente precisamos encontrar alguém com costas largas para assumir. Alô, velho Yi? Vou tirar umas férias com a minha equipe. Não vai demorar, não demora nada. São só algumas horas. O quê? Não consigo te ouvir direito. Se você não disse nada, vou considerar que aceitou, beleza? Quando eu estiver de férias, te ligo de novo. Camarada Luo Qingxin, você sabe nadar? O básico. Mas com o chefe guiando não deve ter problema. Tem certeza de que não prefere ficar no barco? O lamento do céu e da terra não consegue ver tão fundo debaixo d'água. Chefe, eu prometo que farei o possível para não te atrapalhar, pode ser? Vamos nessa. Até trouxe essa coisa. Essa garota está realmente pronta para soltar um golpe supremo a qualquer momento. Tem uma fera no mala. Parece que é aqui mesmo. Basta seguir essa fera no mala. Com certeza encontraremos a localização exata do ovo negro. Aquilo é um ovo? Isso é claramente uma pequena montanha. Finalmente entendi. Por que em tantas divinações? Em nenhuma delas. Eu tentava levar esse ovo para fora do mar. Sabe-se lá quanto essa coisa pesa. É impossível levá-lo inteiro para casa. Só nos resta seguir o plano original? Você é da linhagem Fei Yi? Xiangliu. Essa criatura consegue se comunicar diretamente por telepatia. O nível dele deve ser ainda maior que o daquela Bing Luan. Pode-se dizer que sim, só possuo parte da linhagem Fei Yi. Um meio Yao, com razão você despertou mais cedo. Não foi enganado por esse bando de formigas humanas. Nos encontrarmos aqui é obra do destino. Vou te dar uma oportunidade, garoto. Devore minha essência sanguínea. Isso pode purificar a linhagem humana irritante no seu corpo. Depois disso, haja como um verdadeiro Yao e cultive com dedicação. Quem sabe, talvez um dia você possa servir sob o meu comando. Essência sanguínea? Isso não é purificação de linhagem? Então era isso que significava aquele grande sorte na adivinação. Estava gravado aqui mesmo. Não importa, é um bom item, seria desperdício não aceitar. Vou aceitar primeiro e depois vejo o que faço. Muito obrigado, Sênior. Chega, agora retire-se. No dia em que o céu e a terra reiniciarem, você poderá vir prestar-me reverência. Eu não desejo ver você circulando por aqui
com essa linhagem humana de baixa qualidade. Aliás, esse ginseng que você trouxe é interessante. Se tiver a oportunidade, traga mais. No futuro eu mesma o recompensarei ricamente. Ginseng? Ela está falando da Luo Qinchen. Senhor, a senhora se enganou. Isto não é um ginseng. Na verdade, ela é a minha superior. Ela detém o poder sobre a minha vida e a minha morte. Superior? Apenas uma humana com uma linhagem divina insignificante. Ousa deter o poder sobre a vida e a morte de um meio Yao como você? É que a senhora não sabe, Senhor. Hoje em dia, esses humanos já não são os mesmos. As armas aterrorizantes que eles fabricaram são algo que nós, pequenos Yaos, não conseguimos suportar. Se não obedecermos, metade do corpo é explodida na hora. A vida de nós, meio Yaos, não é fácil. Eles até mesmo previram a data exata do reinício do céu e da terra. E o alvo deles são grandes Yaos como você, que ainda não despertaram completamente. Preparam-se para eliminar um a um, ainda no berço. Nós, meio Yaos, fomos usados por eles como cães-guia. Ou morremos, ou somos trazidos aqui para encontrar grandes Yaos como vocês. Viu aquele ovo de meio Yao atrás dele? Quantas linhagens de Yao puras como essa eles não encontraram? Foram todas devoradas como comida. Nós, meio Yaos, somos tão dignos de pena. Insulto! Esse grupo de humanos insignificantes ousa tocar na linhagem da minha raça Yao. Espere, Senhor. Não se apresse. Felizmente, nós, meio Yaos, também temos um plano. Um plano? Que plano? Senhor, veja bem. Para um grande Yao como você, mesmo que eles te encontrem, não conseguem te matar, certo? Eles apenas te selariam em algum lugar, conduzindo pesquisas constantes. Jamais ousariam deixar você chocar facilmente. Mas assim que chegar o dia do reinício do céu e da terra, você quebrará a casca e nascerá naturalmente. Quando chegar a hora, vamos atacar de dentro da raça humana. Nós, meio Yaos, não seremos finalmente libertados? Nesse momento, a sorte da raça humana estará esgotada. Este mundo não passará então a pertencer à nossa raça Yao? Isso também faz sentido. E quantos grandes Yao da nossa raça vocês já encontraram? Além do senhor, encontramos um ovo de Bingluan e um ovo de Fei. Hoje, esses 2 ovos já foram, através dos esforços dos nossos companheiros meio Yaos, alocados no principal centro de pesquisa humano. Assim que o reinício do céu e da terra ocorrer, os 2 grandes seres poderão chocar simultaneamente, atacando direto no covil humano. Pelo menos milhões deles serão dizimados. Excelente, hahaha, excelente. Magnífico. Então você quer dizer que também quer que Vuton vá? Essa é exatamente a minha intenção. Mas, Senhor, com esse seu tamanho, não será fácil para nós fazermos o transporte. Se formos descobertos pelos humanos no caminho, o plano inteiro vai por água abaixo. Simples. Que tal isto? Incrível! O poder divino do Senhor é inigualável. Só peço que o Senhor mantenha sua aura contida durante todo o trajeto. Se for detectado pelos equipamentos de reconhecimento humano, talvez antes mesmo de chegarmos ao destino, eles nos capturem com seus métodos especiais de contenção. Isso arruinaria o grande plano. Pequena preocupação. Vamos! Relatório. Caixa de transferência à prova de explosão preparada. Podemos começar o armazenamento? Pode começar. O que está esperando para colocar logo as coisas lá dentro? Certo, entendido.
Não se preocupe, ancestral. O processo de transferência será rápido. Se não houver imprevistos, depois solicitarei pessoalmente para ficar de guarda. Nesse momento, poderemos discutir os planos subsequentes com calma. Se houver algum imprevisto, peço que o ancestral mantenha a calma. Apenas aguarde o momento certo. Voltarei antes que o reinício do céu e da terra aconteça. Muito bem, moleque, não fique tenso demais. Devore a essência sanguínea que preparei para você. Esses soldados descartáveis dos humanos não são nada. Não tenho certeza se consigo te impedir, hein? Muito obrigado, ancestral. Capitão, o camarada Gao Yu. Este não é o momento para falar disso. Gao Yu. Como estão as coisas? A situação em Modu foi resolvida. O helicóptero já partiu com o ovo de Xiangliu. Vou te explicar os pontos cruciais sobre esse item. Registre imediatamente. Sincronize com o Comando Supremo. Primeiro, Xiangliu consegue dialogar diretamente com as pessoas no nível da consciência. Possui uma inteligência extremamente elevada. Suspeita-se que domine o método central para transformar feras normais em feras anômalas. O principal método é a condensação na superfície da casca do ovo de um líquido de mutação violeta claro. Esse líquido se dissolve ao contato com a água e causa mutação rápida nos seres vivos ao redor. Deve ser mantido hermeticamente selado, isolado totalmente da umidade. Segundo, ele possui uma inteligência elevadíssima. E suspeita-se que saiba o segredo central do tal reinício do céu e da terra. Não consegui aprofundar a investigação. Sua força exata ainda é desconhecida, mas é certamente superior à de Bingluan. E muito mais forte do que a minha atual. Entendido, compreendi. Proíbo rigorosamente que qualquer equipe de contato entre em qualquer conflito direto com ele. Nem mesmo tentativas de sondagem são permitidas. Terceiro, ele agora me considera um meio Yao, com a linhagem de Fei Yi, e me fez chamá-lo de ancestral. Ele confia em mim até certo ponto. E acredita que os meio-yaos vivem em condições difíceis entre os humanos. Por isso está disposto a cooperar comigo para entrar nas áreas controladas pela raça humana. O objetivo final é, no momento do reinício do céu e da terra, quebrar as defesas a partir de dentro e realizar uma caça em larga escala contra a humanidade. Entendido. Sincronize e arquive todas as informações imediatamente. E quanto a esse ovo? Como pretende acomodá-lo? Prepare um avião especial para o deserto imediatamente. Envie-o para a base de isolamento no coração do deserto. Não o coloque na mesma área que o ovo de Bingluan por enquanto. Eles não podem se encontrar de jeito nenhum. Entendido. Sobre as outras situações. Assim que eu terminar de lidar com as ameaças de calamidades nas cidades restantes, cuidarei disso pessoalmente quando voltar. Por enquanto é só isso. Se surgir algo novo, te informarei imediatamente. Certo, entendido. Ainda há milhares de feras anômalas debaixo d'água. Após o reinício do céu e da terra. Não sabemos no que isso vai se transformar. Vou lá resolver isso primeiro. O restante será tratado no caminho, entendido. Ainda bem que não entramos na água precipitadamente.
E nem deixamos a frota toda ser enviada. Está quase pronto. A crise em Modu foi temporariamente resolvida. Podemos iniciar o plano Semente de Fogo. No entanto, a defesa da linha costeira precisa ser reforçada. Por enquanto, ainda resta algum perigo não eliminado? Internamente não há mais grandes ameaças. Mas no exterior, é difícil dizer. O surgimento daquele ovo serviu de alerta sobre o reinício do céu e da terra que ele mencionou. Será que isso só afetaria a Grande Xia? E se perto do nosso país? Ou mesmo em outras partes do planeta? Também estiverem escondidos outros ovos de feras? Mesmo que a Grande Xia tenha resolvido seus problemas internos, a fronteira costeira continua perigosa. Entendido. O plano Semente de Fogo seguirá conforme o planejado. Vou organizar imediatamente uma patrulha naval em toda a nossa linha costeira. Assim que encontrarmos qualquer alvo suspeito, informaremos a você imediatamente. Combinado. Então vou seguir para o próximo local. Entre em contato se precisar de algo. Boa viagem e sucesso. Até agora, as cidades onde desastres e feras anômalas surgirão são apenas Chan e Lhasa. Os locais de calamidade extrema já foram enfrentados e não tivemos grandes problemas. Nesses dois últimos lugares, será no máximo uma luta rápida. Olá, camarada. Como devo chamá-lo? Camarada Gao Yu. Pode me chamar de Velho Shen. Formas de tratamento não importam. O plano Semente de Fogo em outros lugares já foi iniciado sucessivamente. Veja só o nosso caso. Espere um instante. Trabalhei demais sem parar em Modu, estou exausto. Consegui dormir um pouco no avião, mas não tive tempo de realizar a divinação. Por que você não espera um pouco por mim? Certo, sem problemas. Pode vir. Diga o que precisamos fazer, sem hesitar. Esse Velho Shen. Ele é realmente apressado. Mas é compreensível. A cidade em que ele está enfrentará feras anômalas em breve. Quem não estaria ansioso nessa situação? Ainda bem que é apenas o calor intenso. Contanto que haja energia suficiente. Se nada der errado, basta manter a população dentro de locais com ar-condicionado. Quanto aos suprimentos, podemos contar totalmente com o apoio das regiões vizinhas. Para a sociedade moderna, isso nem chega a ser uma grande calamidade. Presságio de calamidade extrema. 12 horas depois, o fruto da chama celestial é colhido antecipadamente pela equipe de reconhecimento, provocando o fenômeno do sol rubro no firmamento. A temperatura em Chan sobe rapidamente. Divinação. 2. 24 horas depois, a temperatura em Chan ultrapassa 50 graus Celsius. A população não sai de casa. Sob controle oficial, não ocorreram grandes tumultos. Divinação 3. 48 horas depois, o fruto da chama celestial amadurece completamente, provocando o fenômeno da descida do sol rubro. Chan é incinerada, a cidade é completamente destruída. Divinação 4. 83 horas depois, a catástrofe global acontece. O Odou desperta, devora o fruto da chama celestial e invoca o fogo celeste. Divinação 1. Encontrar o fruto da chama celestial antecipadamente. Tentativa de usar a habilidade Devorar os Céus falha. Morte por incineração total.
Divinação 2. Encontrar o fruto da chama celestial antecipadamente. Utilizar a habilidade Devorar os Céus. Sucesso. Obtém o corpo espiritual da chama celestial de nível lendário. Divinação 4. Fracasso ao encontrar o fruto da chama celestial antecipadamente. O Odou desperta e devora o fruto da chama celestial. A evolução de sua linhagem desencadeia o fogo que destrói o mundo. Chan é destruída. Divinação 6. Encontrar o Odou antecipadamente. Devorar o Odou com sucesso e obter a herança da linhagem. Fundindo-me com a linhagem de Fei. Obtive a habilidade de nível épico, Chama Terrestre. Fruto da chama celestial. Isso aqui não parece ser uma fera anômala. Mas ainda assim, é capaz de causar um desastre de nível capaz de extinguir uma cidade. Se for colhido antes da hora, pode até antecipar a chegada do desastre. Esse troço deve ter um gosto muito bom. O que acha? Então, camarada Gao Yu, podemos ativar o plano Semente de Fogo em Chan? Não. Vocês já começaram a buscar rastros de feras anômalas, certo? Com certeza. Inclusive todas as forças policiais e militares da província já estão em campo. Estamos fazendo uma varredura intensiva em todos os locais suspeitos. O problema é que até agora não encontramos pista nenhuma. Certo. Ordene que suspendam todas as operações de busca imediatamente. Suspender? Sim. Este espaço é grande o suficiente. Reúna todos os envolvidos nas buscas. Traga todos para cá. Agora mesmo. Recebido, camarada Gao Yu. A ordem já foi transmitida. Prevejo que todos estejam aqui em 3 horas. Agora, posso perguntar por que exatamente você quer isso? Não temo quem é lento. Temo é quem é lento e esforçado demais. Surgiu um glutão no nosso time. Quer comer tudo, mas sem conseguir alcançar nada, e estica a mão. Se bobear, ele vai acabar explodindo a cidade de Chan inteira. Quem aqui teria coragem de ir perguntar alguma coisa? Fiquem na sua e esperem. Por que todo esse segredo? Este é o camarada Gao Yu. Todo o nosso trabalho atual consiste em auxiliá-lo a cumprir todas as ordens que ele determinar. Diga logo o que tem que dizer. Relate o mais rápido possível. Sim. Reportando, todos os membros da equipe de exploração reunidos. Total previsto, 136.854 pessoas. Total presente, 136.854. Todos aqui. Capitão. Com tanta gente assim, você realmente consegue encontrar aquela pessoa? Quer que eu use o lamento do céu e da terra para te ajudar a encontrar? Já que ousei propor este plano, eu naturalmente tenho como resolvê-lo. Não faz sentido procurar um por um. Ainda tenho 3 chances de divinação para hoje. Não podemos desperdiçá-las, não é? Encontrei, 13ª coluna, 5ª fileira. Do 9º ao 14º, apresentem-se. Os outros, dispersem e retornem aos alojamentos para aguardar ordens. Mas, é só isso? Eu disse para ir, então vá. Para que tanta conversa? Anda logo. Sim, senhor. Desculpe por isso, Gao Yu. Este garoto começou faz pouco tempo. Ainda não conhece bem a disciplina. Quando eu tiver um tempo, vou ensiná-lo direito. Sem problemas, sem problemas. Venha, vamos brindar. Coma primeiro, depois conversamos. Gao Yu. Por que parece que essa carne de camarão nunca sacia?
Entra no estômago e é como se não tivesse comido nada. Não dá sensação de saciedade nenhuma. Então continue comendo. Coma até se sentir satisfeito. Isso fortalece o corpo e a mente. Toda a carne e sangue ingeridos se transformam em energia vital, preenchendo seu corpo. Só aumenta a força, sem chance de virar gordura. Como é que você esperava ficar satisfeito? Então é isso que são as feras anômalas? Sabem por que chamei vocês aqui? Comandante, a situação é crítica. Eu realmente não faço ideia. Por que nos reuniu aqui? Pensei até fritar o cérebro e não consegui adivinhar. Fomos tirados de missões de busca urgentes. Achamos que era algo de extrema importância. E no fim, só viemos ao aeroporto esperar por horas. Parece até que estamos numa recepção de boas-vindas. Quem é que ficaria feliz com isso? Sem problemas, ele não está errado. Querem saber o motivo, não é? Pois bem, leve-me para ver a distribuição das zonas de exploração de vocês. Daí vocês entenderão. Pelas minhas divinações. É esta equipe aqui que encontrará o rastro do fruto da chama celestial em 12 horas. Mas, agora, eles ainda não encontraram. Muito menos colheram nada. Não podemos puni-los por algo que ainda nem aconteceu. Por isso, entrar para a equipe é o caminho mais prático e o mais rápido para encontrar o fruto da chama celestial. Escuta aqui, líder. Fique apenas aqui no seu canto. Assim que encontrarmos alguma fera ou rastro, voltamos e damos o relatório para vocês. De qualquer forma, o crédito será todo seu. Nós não vamos ganhar nada com isso. Por que ter esse trabalho todo? Jovens mestres, vocês dois vieram apenas para enriquecer o currículo. Não precisam se arriscar na linha de frente. Não vale a pena ficar latindo por aí. Quem foi que veio aqui para enriquecer o currículo? Vocês, não é verdade? Desculpem. Nosso capitão não disse por mal. Damos as boas-vindas à participação de vocês dois. Por favor, não levem a sério o que ele disse. Eu não dou as boas-vindas coisa nenhuma. O mérito que conquistei arriscando a própria vida. Já é bondade demais dividir uma parte com esses dois pirralhos. Por que eu ainda teria que servi-los? Atrevido! Com quem você pensa que está falando desse jeito? Você sabe quem está na sua frente? Não me importa quem seja. Ancestral Shen. Antes eu até o respeitava, mas agora é tudo farinha do mesmo saco. Muito bem. Tudo farinha do mesmo saco, é? Vou te dizer uma coisa. A pessoa à sua frente é H.U. Yu, vice-diretor do Departamento de Calamidades da Grande Xia. Todo o prenúncio de calamidade, todos os rastros de feras anômalas, foram todos descobertos antecipadamente por ele. Em apenas 3 dias, ele salvou 3 cidades seguidas, preservando a vida de dezenas de milhões de pessoas. Se não fosse por ele, você e a família de todos aqui estariam esperando para morrer de forma horrível na calamidade daqui a poucas horas. Dizer que ele veio apenas enriquecer o currículo. Ele precisa mesmo desse crédito insignificante que você tem? Quem não conhece o vice-diretor H.U. do Departamento de Calamidades? Toda a nossa equipe o admira do fundo do coração. Eu realmente chamei o cara de Mauricinho que só veio atrás de méritos. Capitão. Deixem 2 aqui para cuidar dele. Por que você me trouxe para o setor que vocês são responsáveis? Velho Shen, dê um pedaço de carne de camarão para ele. E arranje para ele um posto vago na linha de frente. Não precisamos de alguém com o temperamento tão explosivo assim. Pode deixar, comigo está garantido. H.U. Yu, a responsabilidade pela cidade de Chan está totalmente em suas mãos. Pode ficar tranquilo também. Diretor H.U.
A área que somos responsáveis por vasculhar é o Parque Florestal Zuki. É só um parque turístico de médio porte. Normalmente, não aparecem muitos turistas por aqui. Não há animais selvagens de grande porte na montanha. A probabilidade de haver feras anômalas não é alta. Já fizemos uma varredura em mais de 70% da área. Não encontramos nenhum sinal suspeito. E durante essa busca, vocês encontraram alguma planta normal? Não, na montanha só há plantas comuns da Cordilheira Qin. Não achamos nada anormal na flora. O fruto da chama celestial deve estar nos 30% da área que vocês ainda não vasculharam. O tempo é curto. Agora não é o momento para uma divinação. Quando encontrarmos o fruto da chama celestial, economizaremos uma tentativa. O que houve? Líder, esta linha de bloqueio foi mexida. O corte é recente, foi feito agora há pouco. É bem possível que alguém tenha entrado na montanha escondido. Psiu. Escuta aqui. Você acha mesmo que isso é uma boa ideia? Mesmo que seja para achar provas do despertar da energia espiritual. Não precisávamos vir até um morro tão pequeno. Dá uma olhada nos grandes nomes dos fóruns e grupos. Estão todos indo para as profundezas de Kinmen ou Shennongjia. O que a gente vai conseguir achar vindo aqui? Você não sabe de nada. Kinmen? Shennongjia? Você acha mesmo que eles conseguem entrar lá agora? Tenho familiares no governo e eles disseram. O exército e a polícia isolaram toda a área montanhosa. Dizem que lá dentro há perigos e terrores imensos. Qualquer um que for pego cruzando a linha de isolamento vai acabar na cadeia. Então, por que estamos aqui? Minha casa fica bem aqui ao lado do parque. Eu estava observando tudo com binóculos agora mesmo. Aqueles homens que passaram dias revistando a montanha foram embora de repente, às pressas. Pelo jeito apressado dele. Com certeza encontraram algo valioso naquela montanha. A nova equipe ainda não chegou. E eu te avisei assim que soube. Se pudéssemos encontrar algum tesouro raro lá em cima, uma relíquia divina ou algum legado de cultivo. Escuta bem o que eu digo. A gente vai ficar rico. Muitos protagonistas de romances não começam a acender justamente assim? Não diga que eu não avisei, hein, parceiro? Entendi. Então, o que estamos esperando? Vamos subir essa montanha logo. Essas coisas valiosas geralmente não ficam escondidas em cavernas ou lá no topo do pico. Vamos começar a procurar direto pelo topo. Vamos. Droga, a divinação era baseada em um resultado sem interferência. Movimentar pessoal causou karma demais. Mesmo que eu tenha corrido para cá na hora, ainda cheguei um passo atrasado. Xiao Lu, avise o velho Shen imediatamente. Diga para todos em Chan se esconderem dentro de casa. Garantam a estabilidade total do fornecimento de energia. Suprimentos de emergência postos. Não parem as buscas na área. Continuem. Entendido. Estão esperando o quê? Subam a montanha e encontrem essas pessoas. O fruto da chama celestial foi levado antes da hora. O que prova que ainda há mais gente lá em cima. Precisamos tirar essas pessoas de lá imediatamente. E mais importante, aproveitando que o fruto ainda não subiu tanto, talvez ainda haja chance de salvá-lo. Quem sabe até consigamos capturá-lo e replantá-lo. Parece que são esses dois.
Na divinação anterior, aquela pessoa colheria o fruto da chama celestial antes, mas usando ferramentas para a colheita remota. Mas esses dois tocaram com as mãos nuas. Se não virarem carvão, é um milagre. Chequem as câmeras de segurança do parque. Confirmem a identidade desses dois. Desde que não sejam espiões. Prossigam com o procedimento normal. Sim, senhor. Foi a nossa evacuação que abriu brechas para eles. E causou toda essa confusão monumental. As ordens do capitão já foram emitidas. No momento, os moradores de Tian estão voltando para casa de forma ordenada para se protegerem. Os suprimentos de emergência das províncias vizinhas já foram totalmente alocados. Podem ser enviados para Tian a qualquer momento. O velho Shen perguntou o que aconteceu aqui. Se precisamos de reforços. Daqui a pouco ele vai descobrir exatamente o que aconteceu. Se pudéssemos retirá-lo agora, talvez ainda houvesse uma chance. Claro, nas minhas condições atuais, é impossível. Xiao Lu, fique aqui. Os outros podem descer a montanha. Entendido. Devore isso. Devore isso. Como eu havia previsto anteriormente, a essência sanguínea de Shengliu serve para purificar linhagens meio Yao, limpando a linhagem humana contida nelas, para convertê-la em uma linhagem Yao pura. Mas eu não sou um meio Yao. Eu sou um humano puro. Fei e a linhagem da Piton Verde são apenas subprodutos da habilidade Devorar os Céus, apenas armazenados no meu corpo. Em outras palavras, agora tenho dois estados, sem usar o poder da linhagem. Eu sou um humano puro. Ao ativar o poder da linhagem, consigo possuir simultaneamente o poder de Fei e parte do poder da Piton Verde. Ao devorar a essência sanguínea de Shengliu, essas duas linhagens não só não desaparecerão, como um novo elemento será adicionado. O poder da linhagem de Shengliu. Devorar os céus, hein? Essência sanguínea de fera ancestral devorada com sucesso. Constituição e poder espiritual aumentados drasticamente. Devorar os céus evoluiu para uma habilidade de nível lendário, capaz de devorar todas as coisas, aumentando a força física do corpo original, a força espiritual e a velocidade de digestão. Imunidade permanente a qualquer veneno ou dano corrosivo. Devorando feras de nível lendário ou superior, existe a chance de obter a linhagem completa da fera correspondente. Longevidade mais 20 anos. Habilidade Devorar os Céus evoluída com sucesso. Minha constituição física e poder mental deram um salto qualitativo. E minha longevidade aumentou diretamente em 20 anos. O único porém é que era apenas uma gota de essência sanguínea. Não foi possível obter a linhagem completa de Shengliu. Naturalmente, também não desbloqueei novas habilidades. Mas, mesmo assim, já é o suficiente. Capitão. Capitão, você está bem? Capitão, quer que eu tente usar o Lamento do Céu? Talvez eu consiga derrubá-lo diretamente. Não. Derrubar esse fruto é fácil. Mas ele tem uma utilidade enorme para mim. Não quero perdê-lo, faltam 36 horas para o amadurecimento. Se eu não resolver em 12 horas, aí sim podemos destruí-lo. Certo, farei como você disser. Então, capitão, o que fazemos agora? Voltar para a cidade, encontrar o Odou. Ainda me resta uma divinação para hoje. A situação é urgente. Não dá para esperar mais. Não se movam. Ainda bem que a grande Xia começou a controlar as armas décadas atrás. Caso contrário, antes mesmo da calamidade chegar, o que ouviríamos na cidade não seriam apenas 1 ou 2 avisos.
tiros foram disparados. Divinação, chama celestial descendendo. A temperatura em Chan continua subindo. O pânico gerou pisoteios na multidão. Feridos por tiros perdidos. Divinação 132, ingestão bem-sucedida do fruto da chama celestial. Obtido, corpo espiritual da chama celestial, nível lendário. Divinação 832, situação anormal em Chan. Atraindo a atenção de forças estrangeiras. Divinação 1231, o Odou não foi encontrado. O Odou devora o fruto da chama celestial após 24 horas. Crescimento acelerado, linhagem evoluída. Invocando o fogo dos céus. Chan é devastada. Divinação 2123, o Odou encontrado. Usar devorar os céus para consumir o Odou. Obtida a força da linhagem de Odou. Desbloqueada, chama terrestre, nível épico. Posteriormente, o fruto da chama celestial é consumido com sucesso. Obtido, corpo espiritual da chama celestial, nível lendário. Chama terrestre, épica, evoluir para a chama celestial e terrestre, lendária. Divinação 4, o Odou encontrado. Domado com sucesso. Assim que ele dominar o poder da linhagem, leve-o até o fruto da chama celestial. O Odou devorou o fruto da chama celestial e completou a evolução de sua linhagem, assumindo total controle sobre o poder do fogo celestial. Realmente, uma criatura altamente venenosa. Num raio de 3 passos, certamente haverá um antídoto. Desde que encontremos o Odou, a crise causada pelo fruto da chama celestial será facilmente resolvida. Quanto a como resolvê-la, vou observar primeiro. Afinal, um corpo espiritual da chama celestial de utilidade desconhecida. E um Odou obediente, capaz de evoluir sua linhagem. Com certeza escolherei o último. O motivo é simples, a grande Xi é vasta demais. Eu simplesmente não consigo me dividir. Assim que o cataclismo chegar oficialmente, não sei quantos lugares precisarão de suporte de transcendentes. Contanto que este bicho possa proteger o país e o povo, posso perfeitamente criá-lo como uma fera divina guardiã. Afinal, é apenas um filhote recém-nascido. Uma folha de papel em branco. Dá para tentar domá-lo. Claro, se não der para domar, devorá-lo também é uma boa opção. Ainda bem que avisei o velho Shen antes. Para o grupo de blindagem de informações proteger o equipamento contra o calor. Se não, com essa temperatura, o sistema de bloqueio já teria entrado em modo de espera. Agora, temo que a situação já estivesse um caos. Os olhos do mundo todo já deveriam estar voltados para cá. Vistoria no beco 229 concluída. O alvo não foi encontrado. E vocês? Na região sob minha responsabilidade, nada encontrado por enquanto. Por aqui também nada. Aqui também não. Relatório, vistoria concluída. O alvo não foi encontrado. Não se apressem mais. Nossa equipe encontrou aquele cachorro. Velho Shen. O que você quer dizer com isso? De onde você tirou esse pessoal, velhote? Não me diga que você anda escondendo tropas particulares? Ei, meu caro camarada, não me calunie. Eu chamei aqueles veteranos que se aposentaram aqui em Chan. Estão todos reunidos? Diga a eles para irem até o beco logo abaixo dar uma olhada. Pensando em tentar a sorte. Me passe as coordenadas. Diga imediatamente aos veteranos para não se aproximarem daquele cão. Não é um cão comum, é perigoso. Beco número 2321. A área ao redor já foi isolada pelos nossos homens. Ninguém se aproximou. Podem vir com segurança. Recebido. Obrigado pelo esforço,
veteranos. O tempo está muito quente. Pessoal, apressem-se. Encontrem um lugar seguro com ar-condicionado para descansar. Xiao Lu, venha ao Beco 2321 encontrar comigo. Recebido, já estou a caminho. Camarada Gao Yu. Anteriormente, eu entendi você errado. Estou aqui solenemente para me desculpar. Sinto muito. Sei o que tenho que fazer e farei bem o meu trabalho. Só espero que você complete sua missão em segurança. Cuide-se. Com que direito nos impedem de entrar em casa? Está um calor insuportável lá fora. Vão logo embora, ou não? Exatamente. Não pensem que só porque estão usando esse uniforme são grandes coisas. Sabem com quem estão falando? Sumam logo, não me obriguem a chamar meus contatos. Opa, a mocinha é bonita, hein? Que tal trocarmos contatos? Quem sabe não somos do mesmo bairro? A gente se cruza todo dia, né? Ei, esse moleque está me encarando? Ousou encarar seu avô? Acho que você não quer viver muito. Vem cá, vamos conversar um pouco. Jovem, em vez de perder tempo criando caso e causando confusão, por que não volta para casa e cuida dos seus pais? No mundo que está por vir, ninguém sabe quanto tempo ainda resta. É mesmo um cão. Capitão, eu verifiquei os registros antes. Não dizia que o Odou só se parece com um cão? Porque até o latido é de cachorro. Como eu vou saber? Talvez este cão tenha linhagem ancestral de Odou. Passou de geração em geração. E agora, neste pequeno, acabou manifestando atavismo. Mas a linhagem não deve ser pura, talvez seja isso. Capitão, pode começar. Um gerino tão pequeno assim? Não deve acontecer nenhum imprevisto, certo? Por que você não consegue assistir? Capitão. Eu sei que você veio para comê-lo, então apenas coma. Tudo bem, se eu não olhar, serve. Quem disse que eu tenho que comê-lo? Eu não posso tentar domá-lo? Mas como você pretende fazer isso? Embora essa criaturinha seja fofa, não deixa de ser uma fera anomala, não é? Fera anomala também é fera. Desde que o método seja adequado, pode ser domesticada. As coisas que pedi para prepararem chegaram? Chegaram. Acabaram de ser entregues pelo drone. Ainda está quente. Eu sei que você consegue me entender. Carne desse tipo eu tenho de sobra. Se você quiser comer, terá que se render a mim primeiro. Caso contrário, você será a minha refeição. Entendido? Pequeno, meu tempo é limitado. E minha paciência é ainda menor. Vou perguntar pela última vez. Submissão ou morte? Ei, você ainda não se deu por vencido, né? Chega. Pelo fato de você, pequenino, ainda saber ser obediente. Eles inalaram um pouco de fumaça agora há pouco. Levem-nos para a equipe médica para emergência. Certifiquem-se de que todos sobrevivam. Entendido, missão será cumprida. Silêncio. Uau, esse pequeno é bem obediente, não é? Parece que o capitão estava certo. Fera anomala também é fera. E também pode ser domada. Pequenino. A vida de sua mãe e de seus irmãos eu garanti. E então? E você? Se aceita se render, dê um sinal. Se não aceita, dou-lhe mais uma chance de resistir.
Fique tranquilo, não importa se você viver ou morrer. Nada de mal acontecerá à sua família. Ele se rendeu, realmente se rendeu. Capitão, capitão. Posso tocá-lo? Pode tocar. Vá lá, deixe irmã Lu fazer carinho. A partir de agora, você é responsável por alimentar o pequeno Odo. Enquanto ele ainda conseguir comer, deixe-o comer. Falamos depois que ele estiver satisfeito. Recebido. Certo, capitão, que nome você vai dar a ele? Vamos chamá-lo de Xiao Douzi. Pela divinação. Se esperarmos Xiao Douzi crescer sozinho, levará pelo menos 24 horas. Para que ele domine completamente o poder da sua linhagem. E esteja qualificado para devorar o fruto da chama celestial. É tempo demais. Não sei se esta carne de lagosta mutante poderia acelerar o despertar da sua linhagem. Ei, fique tranquilo. Está tudo sob controle. Em no máximo 24 horas, apagarei o fogo. Até lá, a cidade de Tian estará como sempre. O plano Semente de Fogo pode continuar conforme planejado. Não liguei para discutir isso. Xiao Su não resistiu. Não liguei para discutir isso. Xiao Su não resistiu. A 1 minuto e 21 segundos. Sua taxa de destruição atingiu o limite. Ele quebrou as próprias costelas. E esmagou o próprio coração. O primeiro experimento do plano transcendente falhou. E agora? O primeiro grupo de voluntários já está pronto para absorver energia espectral. Sobre o relatório completo de Xiao Su, já mostrei para todos os envolvidos. Liguei. Para confirmar uma coisa, a taxa de sucesso. Você deveria ter feito uma divinação sobre Xiao Su antes. Ele aguentou uma vez. Mas qual é a probabilidade real de se tornar um transcendente? 0,550%. Não. É de 0,5%. Ao absorver a energia espectral. Isso causa inicialmente desequilíbrio mental nos seres humanos. Esgotamento da sorte vital. E a pessoa fica muito suscetível a interferências externas, levando a mortes acidentais. Nesta etapa, a probabilidade de morte é de 30%. Passando por isso, vem a fase de mutação que Xiao Su experimentou. Aumento explosivo de poder. Perda total de controle emocional. E, simultaneamente, tendências autodestrutivas intensas. Nesta etapa, a probabilidade de morte é de 69,5%. Os 0,5% restantes são a probabilidade de se tornar um transcendente. Então, após superar a primeira etapa, a probabilidade de sucesso é de 7%. Pode-se dizer que sim. Eu já conheço essa probabilidade. E contarei a verdade a todos os voluntários. Daqui a 24 horas. Espero que tenhamos duas boas notícias. Espero que em menos de 24 horas também tenhamos duas boas notícias. A divinação só me mostra as inúmeras possibilidades do futuro. Se ao menos eu pudesse eliminar diretamente aquelas possibilidades ruins. Capitão. Capitão, acorde. Ai, tá bom, tá bom. Já sei que você cresceu, capitão. O primeiro lote de carne de fera anomala foi todo para a barriga do Xiao Douzi. Precisamos continuar pedindo para Modu enviar mantimentos? Por enquanto não. Este tamanho já está próximo do que vi na divinação, quando ele engoliu o fruto da chama celestial. O plano engolir o sol também deve começar. Contate o velho Shen imediatamente. Peça para ele preparar um helicóptero. Partiremos agora mesmo.
Comandante, o alarme de superaquecimento do motor disparou. Não aguentaremos muito tempo aqui. No máximo, mais 30 segundos. Entendido. Vai e devore-o. Acabou, sério, acabou. Shenyang desapareceu. O governo não mentiu para nós. Estamos salvos. Atenção, cidadãos, mantenham a calma. Por favor, não saiam às ruas. Tudo está sob controle. Repito, tudo está sob controle. Olhem, tem alguém nas costas daquele cachorro preto? Você deve estar alucinando de calor. A temperatura daquele cachorro não deve ser muito menor que a de um pequeno sol. Como poderia ter alguém ali? É verdade. Usem o zoom da câmera do celular, rápido. Menor, mais um pouco, menor. Ainda quer comer sashimi de lagosta? Se quer comer, então me obedeça. Com esse seu tamanho. Eu queria te levar no avião, mas não tem como. Muito bem. É verdade. Depois que você comeu o fruto da chama celestial, será que você adquiriu alguma habilidade especial? Deixa eu ver. Isso é chama terrestre. Por que não tem nenhuma flutuação de energia? Devorar os céus, ativar. Pedi para você mostrar sua habilidade. Quem mandou mostrar desse jeito? Não dava só para soltar uma bola de fogo? Por pouco você não carbonizou o pessoal lá embaixo. Já chega, chega. Que isso não se repita. Da próxima vez que for usar suas habilidades, pergunte-me antes. Sem a minha permissão, nada de sair usando por aí. Entendido? Certo, vamos descer agora. Lembra de onde decolamos? Vamos pousar exatamente lá. Hu, meus parabéns. Esse Xiao Douzi é uma fera divina de verdade. Veja só, ele veio da nossa cidade de Tian. Não seria melhor deixá-lo aqui em Tian? Para cuidar da nossa segurança? Assim, o povo de Tian poderia ficar mais tranquilo. Camarada Shen. Não é por nada não. Mas o Xiao Douzi não é só um mascote de Tian. Ele é o Xiao Douzi de toda a grande Xia. Não faz sentido ele ficar preso em um único lugar. O certo é levá-lo para onde quer que seja necessário. Sim, sim, você tem razão. Fui mesquinho no meu raciocínio. O certo é levá-lo para onde quer que seja necessário. Sim, sim, você tem razão. Fui mesquinho. Então, veja bem. Posso fazer um carinho no Xiao Douzi? Nunca toquei em uma fera divina na vida. Sem problemas, pode deixar. Xiao Douzi, você salvou todo o povo de Tian. Eles querem te agradecer com um carinho, tudo bem? Uau! Ha ha ha!
Ei, velho Yi. Vou te falar. Tenho ótimas notícias. A crise em Tian foi resolvida completamente. E por aí? A situação é complexa. Atualmente, dos primeiros 100 voluntários, sinais de infortúnio já começaram a surgir. Ainda não surgiu nenhum indivíduo tão excepcional quanto Luo Qingxin. E ninguém conseguiu passar com sucesso pela primeira fase. Tudo ainda está em fase de testes. Já que Tian não corre mais riscos, vá primeiro até a cidade sagrada, Lhasa. Quando você voltar, faremos uma nova rodada de triagem nacional, para ver quais outras cidades sofrerão desastres. Afinal, salvar mais uma cidade significa mais um fio de esperança para a grande Xia. Pode deixar, eu entendo. Hu, vem aqui ver isso rápido. Líder, o que está acontecendo comigo? Minha mão. Líder, o que está acontecendo comigo? Minha mão. Todos, afastem-se agora. Não cheguem perto. Xiao Douzi, voe para o alto agora. Não desça sem a minha ordem. Camarada, tente se acalmar. Respire fundo. Fique tranquilo. Estou aqui com você. Vai ficar tudo bem. Que azar, minhas divinações de hoje acabaram. Se não fosse por isso, bastaria realizar uma leitura para esclarecer tudo agora. Líder, eu também. Não entre em pânico. Todos, não entrem em pânico. Não se desesperem, o Capitão Agao está aqui. Certamente tudo ficará bem. Pessoal, não entrem em pânico. Não se desesperem, o Capitão Agao está aqui. Certamente tudo ficará bem. Capitão, você está levando eles para essa evolução gloriosa. Evolução? O que isso significa? Essa situação deles é uma evolução. É verdade, o estado atual deles é idêntico ao do Xiao Su, quando ele começou a absorver a energia espectral. Eu não sou cego. Dá para perceber claramente, certo? 23 horas. Para a contagem de divinação reiniciar. Falta apenas 1 hora. Velho Yi. Acho que precisarei ir a Shanshin primeiro. Neste momento, foi aí que percebi a verdadeira dimensão do plano Semente de Fogo. 9 cidades semente precisam abrigar a grande Xia. Todos os habitantes de 694 cidades, entre grandes e pequenas, incluindo incontáveis idosos, enfermos e pessoas com mobilidade reduzida. Ninguém consegue criar do nada 7 vezes mais espaço habitacional. Só nos resta aproveitar cada centímetro de espaço público disponível. Lojas de shoppings, escolas, hospitais e até dormitórios governamentais, tudo está sendo aberto. As condições de moradia são o de menos. Sobreviver já é uma sorte imensa. Moça, tem um quarto vazio lá em casa. Vão ficar lá comigo. É bem melhor do que dormir no chão da estação de metrô. Senhora, muito obrigada. Mas temos ordens rígidas, não podemos incomodar os civis. Por favor, volte para casa, a noite está fria. Cenas como esta estão acontecendo agora nas 8 cidades semente. Mas, atualmente, as cidades consideradas seguras ainda são poucas. Nem mesmo a área perto da cidade da montanha é totalmente segura. Debaixo daquela caverna, ainda existe uma fonte oculta que não conseguimos investigar direito.
Se pudéssemos ter mais algumas cidades absolutamente seguras, seria perfeito. Ainda temos tempo. Temos 71 horas para mudar tudo isso. Mesmo que seja apenas mais uma cidade segura. Mesmo que seja para salvar uma única vida. Isso já terá valido a pena. E onde está a fera divina? Deixe-me dar uma olhada. Só sabe se preocupar com a fera divina. Não vi você se preocupar tanto com seus subordinados. Aqui está a fera que você queria. Não diga que não te avisei. Tocar na pelagem dele pode facilmente causar mutação. Você ainda tem um monte de trabalho pendente. Não venha querer vadiar agora. Precisa mesmo me lembrar? Então esse é o Odou? Ele é tão pequeno. Deixei pequeno porque temo que você não aguente o tamanho real. Foi de propósito, HU. Velho Shen, você também resolveu entrar na moda, hein? Essa tatuagem é bem imponente. Ha ha ha. E você ainda fica aí rindo da desgraça alheia. Vou te contar, quando eu me tornar um transcendente. Acredita que serei capaz de bater em 10 de uma vez com uma mão só? Se eu acredito? Claro que acredito. Mas meu vice-diretor, quantos de você ele conseguiria derrotar? 2. Que tal irmos primeiro ao centro de pesquisa? Vou realizar uma divinação para o velho Shen antes de qualquer coisa. Assim como os voluntários que absorveram os rastros. Contanto que sobrevivam a essa fase mais perigosa de fúria. Eles conseguirão obter o poder transcendente, tornando-se verdadeiros transcendentes. Mas mesmo assim, entre dezenas de milhares de futuros possíveis, existem apenas algumas centenas de cenários de sucesso na criação de transcendentes. A proporção ainda é lamentavelmente baixa. Resultado da divinação. Divinação 22.739. A aura de Odou suprimiu a ameaça. O velho Shen acalmou seu coração. Sem ousar resistir, os pensamentos foram voltando aos poucos. Despertou com sucesso, ele conseguiu superar a fúria e se tornar um transcendente. Velho Yi, conseguimos! O plano transcendente pode ser concretizado. Não se empolgue ainda. Diga devagar, o que exatamente aconteceu? O que você viu na sua divinação? Você está falando do Xiao Douzi? Será que qualquer um que seja estabilizado por ele pode se tornar um transcendente? Não, a situação é a seguinte. Desde que o Xiao Douzi fique aqui, usando sua linhagem, a aura suprime a instabilidade da mutação. Podemos garantir que estes 136 voluntários tenham mais de 30% de chance de se tornarem transcendentes com sucesso. Os 70% restantes, mesmo que não dominem poderes transcendentais, não serão consumidos pela mutação. Apenas se tornarão pessoas comuns, porém com corpos mais robustos. Não haverá risco de vida. Pelo que vi na divinação, desses 136, apenas 40 despertarão habilidades especiais. Desses, apenas 5 despertarão habilidades de nível A. Entre os 35 restantes, a maioria terá apenas habilidades básicas de níveis E ou F. Somando os que despertam níveis C e D, temos apenas 10 pessoas. Para que esse primeiro grupo de transcendentes possa seguir imediatamente para os seus respectivos campos de batalha. Esses detalhes precisam ser esclarecidos. O Xiao Douzi vai ficar aqui com você por enquanto. Ele é bem obediente.
contanto que receba carne de lagosta suficiente. Basta deixá-lo dormindo no saguão. A aura dele suprime automaticamente a fúria dos mutantes. Fique tranquilo. Vou cuidar muito bem da nossa fera divina da clínica. Quando você voltar de Lhasa, garanto que te devolvo o Xiao-Douzi gordinho e saudável. Esquece. Capitão, vamos embora, já estamos na porta de casa. Não precisa entrar para ver, deixa pra lá. Meu pai saiu para cumprir uma missão há muito tempo. E até agora não voltou. Se eu entrar de novo, farei minha mãe passar por outra despedida. É melhor deixá-lo dormir em paz. Da próxima vez, quando a calamidade acabar, voltamos para vê-lo. Decidido. Certo. Capitão, vamos. Certo. Pelo jeito, já devemos estar chegando na cidade sagrada. Já que entramos no território da região autônoma, por que não fazer uma divinação para checar a situação? Divinação, iniciar. Capitão, o que houve? Você está bem? Ainda bem, você continua vivo. Capitão, na divinação que você viu, eu morri? Fique tranquilo, nunca deixarei que isso aconteça. Avise a tripulação. Mudança de rota imediata. Verifique o nível de combustível. Se der, voem direto para a base no deserto. Se não der, retornem à cidade da montanha para reabastecer. Deserto, capitão? E como fica o plano Semente de Fogo? A cidade sagrada é a 9ª cidade semente. A 9ª cidade será reescolhida. Vá avisar a tripulação. Vou falar com o velho Iri. Entendido. Alô, Hu? Você chegou na cidade sagrada? Chegou bem mais rápido do que a previsão. Velho I, inicie o plano Semente de Fogo Reverso imediatamente. Avise a cidade sagrada e toda a população da região autônoma. Evacuem agora mesmo. Evacue o máximo que puder. O que você quer dizer? Nem você consegue lidar com o problema da cidade sagrada? Mas a primeira divinação que você fez para a cidade sagrada não tinha sido um mau presságio leve? Como mudou de repente para isso? Naquela época era leve, mas agora...
Resumindo, a crise que a cidade sagrada enfrenta não é algo que possamos lidar agora. Que tipo de situação é essa? Para ser tão grave assim? Acabei de realizar uma divinação. Vi mais de 300.000 possibilidades. Mas essas 300.000 possibilidades dizem a mesma coisa. Ir para a cidade sagrada é morte certa. Em outras palavras, nessa última divinação, eu vi a mim e a Lu Kenshin morrendo de mais de 300.000 formas. Não existe nenhuma rota de sobrevivência? Nenhuma. Nem sequer uma. Qual é o poder do Xiao Douzi? Você viu, não viu? Se Xiangliu chocar, o impacto será 100 vezes maior que o do Xiao Douzi. E dentro da cidade sagrada, existem centenas de Xiangliu. E até entidades mais aterrorizantes que ele. Sim, dentro da cidade sagrada, existem centenas de Xiangliu. E até entidades mais aterrorizantes que ele. Após a calamidade descer, as montanhas nevadas ao redor da cidade sagrada derreterão. Lá dentro estão seladas dezenas de milhares de feras ancestrais. Se formos, só estaremos nos matando à toa. Não aguentaríamos nem um dia. Velho e... Inicie imediatamente o protocolo de evacuação de emergência de nível máximo. Custe o que custar. Tire a cidade sagrada e todos os cidadãos da região autônoma. Evacue todos eles. O máximo que conseguir. A nona cidade semente. Nós vamos escolher outra. Entendido. Então, retorne diretamente para a cidade da montanha. Eu preciso ir ao deserto. Não sei se o combustível do avião é suficiente. Se não for o suficiente, teremos que fazer uma conexão na capital. Por que você vai ao deserto? Não me diga que você vai atrás de Xiangliu. Sim. Agora, os únicos que podem confirmar a verdade sobre as feras ancestrais e o reinício do céu e da terra são apenas os da linhagem de Xiangliu. Eu preciso vê-lo novamente. Agora. Os únicos que podem confirmar a verdade sobre as feras ancestrais e o reinício do céu e da terra são os de Xiangliu. Eu preciso vê-lo novamente. Caso contrário, quando as milhares de feras ancestrais tomarem toda a cidade sagrada e a região autônoma, o próximo alvo será o coração da grande Xia. A cidade da montanha em Shudu não fica tão longe da cidade sagrada. Eu entendi. Hu, fique tranquilo. O país inteiro está atrás de você. Não importa o que aconteça. Daremos todo o nosso apoio. Entendido. Eu sempre soube disso. Capitão, confirmei com a tripulação. O voo especial original era direto para a cidade sagrada. Não prepararam combustível reserva. Nem pense em voo direto para o deserto. Não há combustível nem para retornar a Shudu. Teremos que pousar no aeroporto da cidade sagrada primeiro. Reabastecer e só então seguir viagem. Já entrei em contato com o pessoal de lá. Eles vão organizar tudo. Tudo bem. Não preciso nem pensar para saber. O responsável pela região autônoma da cidade sagrada com certeza já está esperando no aeroporto. Só espero que o velho lhe tenha avisado eles com antecedência, para não criar uma situação difícil. Sendo a última etapa do plano Semente de Fogo, foi difícil esperar minha chegada. E agora, mal pousamos, já digo que vou embora. Quem não ficaria chateado com isso? Capitão, que tal eu ir? Como sou mulher? Mesmo que eles tenham algum ressentimento, não será fácil descontar em mim. Não, não pode. Lembre-se, daqui em diante, sem as minhas ordens, você deve ficar apenas atrás de mim. Não ouse correr na minha frente, entendeu? Entendido, senhor.
Espere, capitão. Olhe lá fora. Xiao Yuntian, 34 anos. O major-general mais jovem de toda a cidade sagrada. Também é o portador futuro da habilidade nível SSS Vento Corrosivo. Naquelas mais de 300 mil mortes. Ele lutou ao meu lado em todas elas. Até o último momento. Morremos juntos mais de 300 mil vezes. Ele lutou ao meu lado em todas elas. Até o último momento. Morremos juntos mais de 300 mil vezes. Aquela reverência que ele fez foi um pedido de socorro. Pedindo para salvar os 400 mil habitantes da cidade sagrada. Para salvar os 3,7 milhões de pessoas de toda a região autônoma. Mas a cidade sagrada tem quase 400 mil habitantes. Espalhados por toda a vasta extensão do Planalto. Tentar avisar todo mundo em 68 horas. Para evacuar. É simplesmente uma missão impossível. Muito menos os 3,7 milhões de toda a região autônoma. Mesmo que iniciássemos a mobilização agora mesmo. Evacuar 40% já seria um milagre. Quanto aos 60% restantes. Todos nós sabemos qual será o destino deles. De jeito nenhum. Se você ficar para trás, eu certamente ficarei com você. Afinal, fui eu quem você treinou. Como eu poderia não saber o que você está pensando? É verdade. É uma pena que as pessoas amadureçam. Boa noite. Olá, camarada Gao Yu. Não. Não chegue perto. Outras pessoas não sabem o motivo desse soco. Mas eu sei. Se não fosse pela minha reverência e por eu ter me ajoelhado, esta pessoa já teria partido da cidade sagrada no avião. Olá, camarada Gao Yu. Meu nome é Xiao Yuntian. Sou responsável por tudo que diz respeito a você na cidade sagrada. Executarei todas as ordens que você emitir. Inicie imediatamente o nível mais alto do plano Semente de Fogo Reverso. Custe o que custar. Evacuem todos que puderem ser salvos. Quanto mais pessoas conseguirmos tirar, melhor. Sim. Não. Não se aproxime. Talvez os outros não saibam o motivo deste soco. Mas eu sei. Se não fosse pela minha reverência, pelo meu ajoelhar, essa pessoa já teria entrado no avião e partido da cidade sagrada. Olá, camarada Gao Yu. Meu nome é Xiao Yuntian. Sou responsável por tudo que precisar na cidade sagrada. E executarei todas as suas ordens. Inicie imediatamente o plano Semente de Fogo Reverso de nível máximo. Custe o que custar. Evacuem todos que puderem ser salvos. Quanto mais pessoas conseguirmos tirar, melhor. Sim. Essa ordem já foi emitida antes mesmo de você desembarcar. Todas as aeronaves civis e de transporte militar estão de prontidão. Prioridade para idosos, crianças e gestantes. Tem mais alguma instrução? Eu disse, todas as pessoas. Não importa se são civis ou soldados. Entendido? Evacuar os soldados também? Então quem manterá a ordem? Quem ficará na retaguarda? Não vai evacuar, é? Então eu vou embora. Essa é a diferença entre a visão de quem tudo sabe
E a perspectiva das pessoas comuns. Quando as feras ancestrais despertarem, um único rugido pode matar milhares de soldados de Shou-Shan. Se eles ficarem aqui, serão apenas bucha de canhão sem propósito. É melhor evacuá-los e preservar nossas forças. Não temos tempo para explicar tudo agora. Mas, pelo que conheço de Xiao Yuntian, no final, ele vai obedecer. Não, pode evacuar. Vamos evacuar agora mesmo. Que tal deixarmos apenas 10%? Tchau, vou pedir ao velho e um avião para mim. Ainda dá tempo de escapar. Não, você é o manda-chuva. Faço tudo o que você disser. Não deixe ninguém para trás. Evacuem todos. Assim sim, né? Lembrem-se, não estamos aqui para defender a cidade sagrada. O objetivo é garantir que o maior número possível de pessoas saia viva daqui. Você deve ter ouvido o ditado. Se você tenta salvar a terra, perde o povo. Perde os dois. Se você salva o povo, perde a terra. Mas, no fim, preserva os dois. Eu entendo a lógica, diretor. Mas são 3,7 milhões de pessoas. Como vamos evacuar todos em 68 horas? Pare de fingir, pode parar com isso. Você me pediu para ficar aqui. Só para que eu pudesse ganhar mais tempo para a evacuação, não é? Então, na divinação que você fez, quantas pessoas conseguiremos salvar no máximo? Se você morrer, salvamos 67%. Se eu morrer, salvamos 76%. Então, basta eu morrer. Camarada Gao Yu. Na hora certa, você embarca. No último avião de transporte parte. Deixe o resto comigo. Então, basta eu morrer. Camarada Gao Yu. Na hora certa, você embarca. No último avião de transporte parte. Deixe o resto comigo. No trabalho, chame-me pelo cargo. Certo. Para onde vamos agora? Para o pico principal da montanha Nianxintangya. Partida imediata. Rápido, para o pico principal da montanha Nianxintangya. Cadê seu celular? A senha é, para que você quer minha senha? Ligue o gravador. Pronto, está ligado. Zhao Yin, Li Shenshan. Qilan, Zhou, naquelas mais de 300 mil divinações. Muitas pessoas sofreram mutação após a calamidade. E despertaram poderes transcendentes com sucesso. Estes nomes são os 72 melhores entre eles. É uma pena que a maioria deles foi eliminada por feras poderosas logo após despertar. Nem tiveram a chance de mostrar seu valor. Se pudermos encontrá-los e organizá-los com antecedência, o trabalho será facilitado imensamente. Pelo menos, conseguiremos aumentar em 1% a taxa de sobrevivência dos cidadãos da cidade sagrada. Já que pretendemos desafiar os céus, devemos calcular cada segredo celestial até o fim, sem deixar um passo sequer passar despercebido. Mesmo que a vitória seja por apenas meio ponto, ainda assim, será uma vitória. Essas pessoas que listei devem todas permanecer aqui. Xiao Yunvan. Posso deixar uma de fora? Pode. Eu sei exatamente de quem ele está falando. Xiao Yunvan, 22 anos. Sua irmã biológica, que veio à cidade para uma viagem de formatura. 2 horas após a mudança, ela começou a sofrer mutação. 3 horas depois, tornou-se uma transcendente. Despertou a habilidade de nível SSS Cura Sagrada, capaz de condensar uma nuvem sagrada que cobre 100 metros. As gotas de chuva que caem dela podem curar ferimentos externos de todos os seres vivos, dissipando a maioria das maldições e fenômenos de mutação. Ela ainda não faz parte do departamento de calamidades. Pode ir embora a qualquer momento. Porém, entre agora e o momento do seu sacrifício, teremos deixado de salvar pelo menos 5% das pessoas.
Ei, Hu. Já voltou? Velho Yi, envie o esqueleto do dragão e o ovo de Xiangliu para a cidade sagrada o mais rápido possível. Que diabos? Não me diga que você ainda está na cidade sagrada. Eu não te mandei voltar imediatamente? A cidade sagrada é indefensável. Você ficou louco? Mas eu quero tentar. Com sua habilidade especial. Enquanto você estiver vivo, poderá garantir os maiores benefícios para a Grande Xia. Mas veja só você, fazendo questão de ir se matar. Você é um louco, moleque. O maior louco de todo o mundo. Velho Yi, faça-me um favor. Vá ao aeroporto, segure a Lu Qingshen e fique de olho nela. Não deixe que ela tente voltar escondida. Entendido. Cuide-se. O esqueleto do dragão e o ovo de Xiangliu. Enviarei via transporte supersônico o mais rápido possível. Vou te enviar a máquina. Chega em 3 horas, valeu. Essa é toda a fortuna da minha família. Sem o gado, como vamos sobreviver? Eu não vou. Vão vocês, se quiserem. Tio, realmente não dá mais tempo. A vida é mais importante do que qualquer coisa. Não importa qual seja a sua dificuldade. A ordem precisa ser executada. Se acontecer qualquer problema, eu, Xiao Yuntian, assumo toda a responsabilidade. A ordem precisa ser executada. Se acontecer qualquer problema, eu, Xiao Yuntian, assumo toda a responsabilidade. Ai. Não tem jeito. As pessoas daqui passaram a vida inteira com o gado. Pedir que abandonem seus animais para fugir é pior do que matá-los. Vai dar tudo certo. O primeiro grupo de civis já partiu, certo? Sim, há 10 minutos. O primeiro avião de transporte, cheio de idosos e crianças, já decolou. Sim. Se o fato de Xiao Yuntian ter se ajoelhado foi a gota d'água para eu descer do avião, então os inúmeros empurrões antes dessa gota d'água foram formados justamente por essas pessoas à minha frente. Naqueles mais de 300 mil futuros, eu passei por incontáveis situações de vida ou morte com eles. Esses laços não são algo que se possa simplesmente abandonar. Irmão, o que está acontecendo aqui afinal? O que aconteceu na cidade sagrada? Por que eles me trouxeram para cá? Fique calmo por enquanto. Escute o alerta do vice-diretor Hu. Daqui a pouco você vai saber. Onde está o vice-diretor Hu? Senhoras e senhores, alguns camaradas já sabem o que aconteceu. A situação é urgente. Então vou ser direto. Daqui a 67 horas, vários desastres naturais cairão sobre a Grande Xia. E esses desastres são, em essência, o despertar de feras ancestrais, causando impactos no céu e na terra. O Departamento de Calamidades nasceu exatamente para isso. Responsável por lidar com todos os assuntos relacionados às feras e aos desastres. Eu, Hu, na qualidade de vice-diretor do Departamento de Calamidades. Segundo informações absolutamente confiáveis, entre a 67ª e a 79ª hora, uma grande quantidade de feras ancestrais surgirá perto da cidade sagrada. A escala do desastre resultante será a ruína da Grande Xia. Nossa missão é simples. Evacuar, evacuar. Continuem evacuando. Precisamos dar o nosso melhor.
pelos 400 mil habitantes da cidade sagrada, e também pelos 3,7 milhões de toda a região autônoma, para ganhar o máximo de tempo possível. Quanto mais, melhor. Entendido? Entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar diretamente ao Li Xianshan. Comandante, eu entendo a lógica. Mas por que nós? Esse tipo de força é chamado de poder transcendente, também conhecido como habilidade anômala. Após a humanidade passar pelo processo de mutação, desde que consigam manter a sanidade, é possível obter poderes similares, ou até mesmo forças transcendentes ainda mais poderosas. Cada um de vocês aqui presente poderá possuir, no futuro, pelo menos o nível A, ou até mesmo um nível SSS de poder transcendente. É por isso que escolhi vocês. Então, como passamos por essa mutação? Esse processo não é perigoso? A mutação é, naturalmente, perigosa. No entanto, o perigo da mutação não é nada comparado ao perigo de ficar aqui. Se alguém entre vocês não quiser ficar, pode ir agora mesmo. Providenciarei transporte prioritário para levá-los embora, garantindo a segurança de todos. Vocês não serão considerados desertores, mas sim a reserva de forças para preservar o futuro da grande Xia. Tudo é estritamente voluntário. Eu respeito a escolha de cada um. Muito bem, pessoal. Quem quiser ficar, venha comigo e continuaremos em frente. Quem quiser partir, fique aqui. Assim que eu sair, haverá veículos para levá-los. Certo. É aqui mesmo. Os homens, venham para cá. As mulheres, por favor, cheguem um pouco para o lado. Ei, vice-diretor! Está aí a sua tropa? Tudo é para servir ao país. Existe algo que os homens consigam fazer, que nós, mulheres, não consigamos. A união faz a força. Não podemos trabalhar juntos? Certo, então assuma a liderança. Comecem a cavar nesta área delimitada. Cavem uns 10 metros para baixo. Lembro-me que, ao escolher o equipamento para vocês, incluí pás de engenharia. Estão bem aí nas mochilas de vocês. As mulheres com menos força física, fiquem atrás cuidando do transporte da neve e da terra escavada. Começar! Se é para cavar, vamos cavar. O transporte supersônico enviado pelo velho Yi deve estar chegando. Peçam para que lancem o esqueleto de dragão e o ovo de Xiangliu diretamente aqui. Assim, economizo uma viagem. Tenho que tentar usar esses 2 itens para subornar uma fera ancestral adormecida. Já cheguei à posição marcada no topo da montanha. Podem fazer o lançamento aéreo. Tenho que tentar usar esses 2 itens para subornar uma fera ancestral adormecida. Naquelas mais de 300 mil possibilidades de divinação, tive contato com ele algumas vezes. Em uma dessas vezes, ao sentir o rastro do esqueleto de dragão em mim, ele propôs um acordo por conta própria. Desde que eu entregasse o esqueleto completo, ele poderia realizar um desejo meu. Poderia até me escoltar com segurança para fora da zona autônoma da cidade sagrada. É claro que ele não levaria 3,7 milhões de pessoas. Mas se o esqueleto puder fazer com que ele
Acorde 12 horas mais cedo. Há muitas coisas que poderiam ser feitas. Levá-lo para saquear os ninhos de outras feras ancestrais. Obter vantagem sobre os transcendentes e com sua ajuda. Eu poderia devorar o ovo de Xiangliu com segurança. De qualquer forma, isso elevaria as chances de sobrevivência do povo da cidade sagrada em pelo menos 10%. Isso é algo que um humano consegue carregar? Isso ainda é humano? A cova foi aberta. Relatório: já atravessamos o solo. Encontramos um túnel de caverna natural lá embaixo. Um abismo sem fim. Não sabemos para onde leva. Por favor, dê as instruções. Certo. Todos venham aqui, como prometido. Começando agora. Formem uma fila. Não tenham medo ao entrar. Apenas sentem-se quietos e respirem. O resto, deixem com o tempo. Assim que a energia do dragão se fundir completamente em suas veias, eles vão, como os voluntários do primeiro hospital, entrar na fase de mutação. Quanto à reação de fúria depois disso, com a aura dos ossos de dragão para suprimir, e comigo aqui, não haverá qualquer problema. Você não precisa entrar. Não precisa descer na caverna comigo. Por que gastar esse esforço? Este lugar maldito é frio demais. A temperatura deve estar abaixo de 40 graus negativos. Ainda aguenta? Se não aguentar, pode voltar. O que vem a seguir só precisa de uma testemunha. Se não der, gravar com o celular dá no mesmo. Quem disse que eu não aguento? Já que precisa de uma testemunha. Então, naturalmente, sou a pessoa certa. Porém, para prevenir que eu desmaie de frio, é melhor deixar a gravação ligada. Caso eu desapareça, pelo menos servirá como prova. Você que sabe. Meu Deus! O que são todas essas coisas? Aqueles mísseis, o auge da inteligência humana. Tanques. Será que realmente conseguem vencer esses monstros? HUIU. Aquilo que vimos agora. No futuro, todas serão feras anômalas que teremos que enfrentar? Todas elas? Não apenas isso. Então, eles são as feras ancestrais de que você falou? Eles são apenas feras menores. Ainda não merecem ser chamadas assim, né? Sênior Zulon. Fera anomala. Esta sim é uma verdadeira fera ancestral. Não é um ovo que ainda não eclodiu. É uma fera ancestral viva que realmente existe. O que ele está dizendo? Não entendo uma palavra sequer. Meio Yao. Mesmo que seja Zulon, a lendária criatura que controla o dia e a noite, ele não consegue distinguir meu estado atual.
O que exatamente é isso? Senhor Zulon. Vim aqui porque quero fazer um trato com você. Interessante. Ele já sentiu o rastro de energia dracônica em mim. E também percebeu a presença aquele esqueleto completo de dragão no topo da montanha. Certamente ele sabe de que trato estou falando. Você possui linhagem de meio-ial da raça das serpentes. Obteve o esqueleto do dragão verdadeiro, mas não o devorou para refinar seu poder? Por que vir até este velho para propor uma troca? Para o dragão verdadeiro da raça humana devolver o seu poder, você pode despertar 12 horas antes, recuperando suas forças mais rápido que qualquer outra existência ancestral. O que eu quero em troca é simples. Antes que as outras existências ancestrais recuperem o poder, ajude-me a matar uma delas. Entregue-me o seu cadáver para que eu possa cuidar do resto. Meio-ial. Por que acha que eu aceitaria o seu pedido? O esqueleto do dragão está bem aqui na montanha. Para mim, matá-lo é tão simples quanto esmagar uma formiga. É mesmo? Então, tente fazer isso. Seu estado atual parece intimidador. Mas, na verdade, você só está usando o restinho de energia acumulada durante seus milhares de anos de sono. É apenas uma fachada para tentar parecer forte. No máximo, você só consegue falar, abrir os olhos e observar. Matar? Acha mesmo que pode matar alguém só com um olhar? O esqueleto do dragão verdadeiro é útil para você. Mas é igualmente útil para Yayu, Jimin, Qilong e até para Tao-Ti. Se você não aceitar, eu darei as costas agora mesmo e irei embora. Procurarei a próxima fera ancestral disposta a aceitar o trato. Deixarei que ele venha te matar. Ha ha ha. Ha ha ha. Você tem coragem, meio-ial. Na medida do possível. Já morri mais de 300.000 vezes. O que mais poderia me assustar? Ha ha ha. Vai aceitar ou não? Sem pressa. Primeiro, farei 2 perguntas. Se suas respostas me satisfizerem, posso considerar o seu pedido. Eu sabia. Esse sujeito não aceitaria tão facilmente. Mas nas minhas divinações, isso não aconteceu. Não sei o que Zulon pretende perguntar. Porém, como ele abriu uma brecha, significa que há possibilidade de cooperação. Só resta avançar um passo de cada vez. Porém, como ele abriu uma brecha, significa que há possibilidade de cooperação. Só resta avançar um passo de cada vez. Primeiro, você disse que quer matar uma fera ancestral. Quem? Yayu. Diz a lenda que Yayu era originalmente uma divindade celestial, morta por Erfu e seu ministro Wei. O Imperador Amarelo usou a erva da imortalidade para ressuscitá-lo. Mas sua natureza mudou completamente. Tornou-se uma fera cruel com cabeça de dragão e corpo de boi, com a mente em desordem, que se alimenta apenas da raça humana. Naqueles mais de 300.000 futuros, ele foi uma das primeiras feras ancestrais a despertar. E também a primeira a lançar um massacre em grande escala contra a humanidade. Quando a cidade sagrada se tornou uma cidade semente, ele aniquilou mais de 100.000 pessoas assim que surgiu, crescendo rapidamente ao devorar a força de seres vivos. Eu vi em uma divinação que Zulon se aliou a outras feras para bater Yayu juntos. Isso prova que, entre as feras ancestrais, elas mesmas podem se matar. Caso contrário, eu não o teria procurado primeiro. Isso é fácil. Segundo, ninguém sabe onde hiberno. Como você conseguiu me encontrar aqui? Será que possui algum dom inato de espiar segredos celestiais?
Droga, dom inato? É a primeira vez que ouço esse termo. Mas, analisando pelo sentido literal, parece feito sob medida para minha capacidade de divinação. Ao ver a expressão tão séria de Zulon, se a minha habilidade de divinação fosse realmente um dom inato, este acordo provavelmente seria rompido imediatamente. Que dom inato o quê? Se eu tivesse esse tipo de talento, eu seria apenas um meio-ial? Eu precisaria ter vindo até este gelo e neve. Implorar pela sua cooperação? Eu sei que você está aqui. Puramente porque, décadas atrás, a raça humana já havia detectado que havia algo dentro desta montanha. Eu ter vindo até aqui agora é apenas porque recebi algumas outras informações. E após integrá-las de forma simples, cheguei a esta conclusão. A raça humana. Essa é a resposta. Acredite se quiser. Não apenas você, incluindo Yayu, e os locais onde outras feras ancestrais se encontram. Eu também sei de tudo isso. Isso é a sabedoria acumulada pela raça humana por milênios. Não o tal dom inato que você mencionou. Interessante. Meio-ial, eu aceito a sua proposta. No entanto, não resta muito tempo para o reinício do céu e da terra. Eu ainda preciso de 12 horas para digerir completamente o poder do esqueleto de dragão. Se, nesse meio tempo, Yayu conseguir uma oportunidade semelhante e recuperar sua força antecipadamente, não posso garantir que serei capaz de derrotá-lo. Pode ficar tranquilo. Vou te enviar o esqueleto de dragão imediatamente. Calculando o tempo. A absorção da energia do dragão deve estar quase terminada. Mais tarde, quando o Zulon estiver absorvendo o esqueleto, você os levará para continuar absorvendo abaixo. Com a aura de Zulon suprimindo a energia dispersa, não haverá efeitos negativos colaterais. Daqui a 3 horas, vocês poderão concluir a mutação e obter poderes transcendentes completos. O tempo está curto. Preciso ir me encontrar com Xiangliu. Nos encontraremos aqui mais tarde. Daoan, como vim parar aqui? Meio-ial, volte logo. Saia daqui imediatamente. Uma reação tão intensa? Naquelas mais de 300.000 possibilidades da divinação, eu nunca levei o ovo de Xiangliu para a cidade sagrada. Antes, a situação na cidade sagrada ainda não era grave o suficiente para correr o risco de entrar em contato com ele. Quando a situação piorou, ele já tinha eclodido no deserto. Lembro-me de que, assim que eclodiu, a primeira coisa que fez foi atacar os mercadores, forçando o velho Yi a usar uma grande quantidade de armas nucleares. No final, ele perdeu 3 de suas cabeças. Fugiu gravemente ferido. E ninguém sabe para onde foi. Eu o chamei até aqui, originalmente apenas para tentar descobrir se conseguiria encontrar uma forma de reverter a situação por meio dele. Agora, pelo que parece, ele sabe muito mais do que eu imaginava. Ancestral do Grande Ermo. Que lugar é esse? Ai, não consigo te explicar isso com poucas palavras. Vá logo para Kumo agora mesmo. Senão, você e o Ancestral terão que esperar. Como você pode carregar a aura daquele ser? De quem? Do que o Ancestral estava falando? Seria Zulon? Você viu Zulon? Acabei de vê-lo. Tive uma conversa muito agradável com o Ancestral Zulon. Até dei a ele um esqueleto completo de dragão verdadeiro. Esqueleto de dragão verdadeiro? Você tem um tesouro desses?
E por que não o ofereceu primeiro ao nosso ancestral? Olha aqui, ancestral. Será que você ainda não entendeu a situação atual? Agora estou sob a proteção de Zulon. Embora eu seja apenas um meio-lhal. Você, no mínimo, tem que dar um pouco de respeito ao ancestral Zulon. Não acha? Seu moleque, o que você pretende fazer afinal? Já era, acabou. Esse garoto realmente viu Zulon. E ainda lhe deu o esqueleto de dragão verdadeiro. Um Zulon que ainda nem despertou totalmente, somado a um esqueleto de dragão verdadeiro. Nem fale, eu ainda sou apenas um ovo. Mesmo que eu já tivesse eclodido completamente. Diante dele, eu não passaria de um petisco. Essa equipe, eu realmente não tenho como enfrentar. O que eu quero é bem simples. Aquele tipo de essência sanguínea que você me deu antes. Não sei se poderia me dar mais um pouco, não é mesmo? Posso, mas tem uma coisa que você precisa me prometer primeiro. Agora sua posição é diferente. Você é o emissário do dragão. Então pare de me chamar de ancestral. Basta me chamar de companheiro do Dão. O grande ermo é perigoso demais. Não ouso aparecer. Muito menos chocar-me aqui. Se você quer a essência sanguínea, posso te dar uma gota por dia. Com a mesma qualidade da que dei antes. Mas a premissa é que você garanta minha segurança absoluta. E que, em 7 dias, me tire em segurança do grande ermo. Quando isso acontecer, lhe darei mais 100 gotas de essência. Como recompensa. Combinado. HUIU, sucesso total. Mas apenas uma gota por dia. Não resolve minha urgência atual. Com apenas uma gota de essência. Só consigo elevar devorar os céus ao nível lendário. Mas não consigo obter a verdadeira linhagem de Xiangliu. Para devorar o cadáver de Aiu com segurança, com a ajuda de Zulon. Preciso de uma melhoria maior. Caso contrário, mesmo com o corpo de Aiu, não terei como dar a primeira mordida. Aí sim, seria uma situação embaraçosa. Mas você precisa me dar 100 gotas de essência primeiro. Como um sinal da nossa cooperação. Uma gota por dia é um progresso muito lento. Tenho medo de que, no fim, o ancestral Zulon perca o interesse em mim. Nesse caso, nenhum de nós sairá vivo do grande ermo. 20 gotas, no máximo 30. 80 gotas. Nenhuma gota a menos. 50, no máximo 50 gotas. Se não estiver disposto, então pode me entregar para o ancestral Zulon. Tudo bem, então 50 gotas. Eu achei que conseguiria arrancar pelo menos 10. 10 gotas da essência de Xiangliu. Podem aumentar minha longevidade em 200 anos. Assim, não precisarei mais agir de forma tão misteriosa. Poderei revelar diretamente parte dos segredos celestiais a todos. Para que executem melhor as ordens. Quem diria? Esse sujeito chegou oferecendo 100 gotas de recompensa logo de cara. Nem tenho o que dizer. O homem é generoso. 50 gotas de essência sanguínea equivalem a 1000 anos de vida. E ainda podem elevar drasticamente minha aptidão física. Mesmo que eu não consiga despertar a linhagem de Xiangliu. Isso deve ser o bastante para eu devorar Yaiu, não é? Já te dei as 50 gotas. Moleque, é melhor você cumprir sua promessa. Caso contrário, já que você carrega o sangue do meu clã Xiangliu, será muito fácil para mim te encontrar. Pode deixar. E quanto à outra gota? Como assim, outra gota? As 50 gotas foram a prova da nossa cooperação. A prova eu já recebi. Mas, de acordo com o combinado, você não tem que me dar mais uma hoje? Certo. Tenho que admitir, você é um durão. Ei, velho Yi, o que houve?
Não estou dando conta sozinho. O seu subordinado. Melhor você mesmo falar com ele. Alô? Droga, agora que estou conseguindo manipular Changliu. É tudo na base do blefe, usando o nome de Zulon. Se ele descobrir que eu estava enganando o tempo todo, nem pense em cooperação. Ele vai querer me matar na hora. Alô? Chefe, estou ocupado agora. Pode ter certeza de que cumprirei a missão que me passou. Preciso de apoio aí? Não, não precisa. O senhor deveria descansar um pouco, chefe. Dá conta do recado, ainda tenho esse talento. Garantirei a conclusão perfeita da missão. Isso é bom. Lembre-se de me informar o progresso em 12 horas. Entendido. Pontualidade garantida. Moleque. Por que você não trouxe aquela garota com dons teológicos? Se você pudesse devorá-la. Quem sabe? Você não seria capaz de dominar o poder divino dela? Você acha que eu não queria devorá-la? Ela está cercada por inúmeros especialistas de elite, protegendo-a. Se eu tivesse qualquer intenção obscura, provavelmente nem chegaria perto de você. Ou do ancestral Zulon. Teve os ossos esmagados e foi destruído, hein? Você consegue. Negociação concluída. Vou dormir um pouco. Não me incomode, a menos que seja urgente. Descanse bem. Agora são exatamente 10 da manhã. Faltam 22 horas para o despertar completo de Zulon. Faltam 61 horas para o início oficial da catástrofe. Faltam 73 horas para o despertar coletivo das outras feras ancestrais. Precisamos nos apressar. Devorar os céus, ativar. Atributos físicos melhorados significativamente. Nível atual, S. S. Será que cheguei ao S? Eu achava que conseguiria devorar o Fei por inteiro. Até mesmo o Odou em fase jovem. Meus atributos físicos já deveriam estar quase no nível SS. Não esperava que, após consumir 50 gotas de essência sanguínea de Changliu, eu ainda estivesse apenas tocando o limiar do nível S. Esta última gota, se eu a consumisse sozinho, ganharia no máximo mais 20 anos de vida. E um fortalecimento físico insignificante. Seria impossível despertar a linhagem ancestral de Changliu. Mas, se eu a dividir entre as 73 pessoas abaixo, após a diluição, deveria permitir que, antes do reinício do céu e da terra, eles tenham pelo menos uma chance de liberar todo o seu poder transcendente. O quadro geral é o que importa. Muito bem. Em meia hora, todas as 73 pessoas, incluindo Xiao e Tian, conseguiram dominar o poder transcendente. Consigo sentir claramente. Dentro de cada um deles, assim como em Lu Qinxin, está selada uma força poderosa e turbulenta. É uma pena que eles ainda não consigam usá-la como bem entenderem. Nas palavras de Changliu, o céu e a terra ainda não foram reiniciados. As leis ainda não colapsaram. Mesmo que despertem o poder prematuramente, não conseguirão invocá-lo à vontade. Se tentarem forçar o uso, o preço será alto demais. Mas nem tudo está perdido, há uma solução. Formem uma fila. Quando eu chamar o nome, venham. Recebam os suprimentos. Xiao e Tian. Isto é seu.
O que vocês têm em mãos pode sustentar o uso de um poder transcendente completo. Sobre a próxima missão, vocês serão enviados aos pontos de evacuação da cidade sagrada para auxiliar a retirada dos civis. Lembrem-se, se o perigo não for grande, tentem não usar o poder transcendente. Claro, se não der para segurar, usem mesmo assim. Entendido? Entendido. Os que tiveram o nome citado no relatório podem subir. Pronto, relaxem um pouco. Não fiquem tensos. Relatório, não. Não estou tenso, eu. Estou só um pouco empolgado. Certo. Então continue empolgado aí. Camarada Li Shenshan. Agora vou anunciar uma missão importante para você. Pode falar, diretor. Li Shenshan garante que cumprirá a missão. Fique de guarda nesta entrada da caverna nas próximas 21 horas. Não deixe ninguém entrar, exceto eu. E não deixe que nada saia daqui. Você consegue fazer isso? Consigo. Ótimo. Diretor. Aquele irmão Hu. Por que deixou Li Shenshan sozinho guardando a caverna? Ele vai conseguir segurar? Fique tranquilo. Entre todos nós aqui, pode-se dizer que ele é o único capaz de segurar. Vocês não perguntaram uns aos outros qual era o poder transcendente de cada um? Não, a maioria de nós não recebeu treinamento de sigilo. Esse tipo de coisa, como segredo de alto nível, é melhor que a própria pessoa saiba. De qualquer forma, você já sabe de tudo. Então não precisamos prestar contas a ninguém. É, bem pensado. O poder que me despertaram é puramente de suporte. Queria poder abraçar meu irmão uma vez. Temo que nesta vida não haja mais esperança. Então, vocês querem saber qual é o poder transcendente de Li Shenshan? É que certo. Vocês também não passaram por treinamento de sigilo, certo? Melhor esquecer. Quando chegar a hora, vocês saberão naturalmente. Irmão, posso xingar? Pode ajudar o irmão a xingar também. Desde que não cite nomes, está tudo bem. Sendo assim, é melhor deixar pra lá. Nós, universitários da nova era, além de xingar o time jogando videogame, jamais ofendemos alguém. Não xinga, é? Então entrem no carro. Ainda tem a próxima missão esperando por vocês. Ei, vocês não podem estacionar aqui. Isso vai assustar o gado e as ovelhas. Como ainda tem gente aqui, irmão? Você não tinha organizado a evacuação de toda a cidade? A situação dos pastores não é tão fácil de resolver. Com os pescadores da cidade é simples. Rádio, telefone, bater de porta em porta. Conseguimos evacuar rápido. Mas esses pastores estão espalhados por todo o pasto. Mesmo que os funcionários das vilas corressem de casa em casa, não saberíamos quando conseguiríamos avisar a todos. São 3,7 milhões de pessoas em toda a região autônoma. Quase metade são pastores. A dificuldade de aviso é enorme. É normal que ainda tenha gente pastoreando agora. Vou lá falar com ele. Fique aí.
Já começou a mutação neste momento? A Piton de escamas coloridas e o pequeno Wodow de antes. Ambos eram filhotes recém-nascidos. São facilmente afetados pela energia normal entre o céu e a terra. A mutação precoce até se explica. Mas este mastim tibetano já é um adulto. Apresentar reação de mutação agora. É cedo demais, no mínimo. O grande ermo de que Xiang Liu fala. Seria mesmo tão misterioso? Você, o que está fazendo? Você matou o papai e a mamãe do Along. Venham rápido. O homem mau matou o Along. Chega. Deixo vocês dois encarregados dessa pessoa e da fera Anomala. Vou procurar uma coisa. Procurar o quê? Irmão H. Yu, o que você está procurando? Já que os cães mastim das redondezas já começaram a apresentar reações de mutação. Isso prova que algo no fundo do lago está prestes a despertar. Desolação. Ativar. Um Deus. É uma arma divina que desceu aos céus. Ó, arma divina. Não é à toa que esses pastores o consideram um deus. Essa habilidade é idêntica aos deuses das lendas. O Deus me pediu para transmitir um aviso a vocês. Notifiquem imediatamente todos os pastores da região. Peguem o essencial e saiam daqui o mais rápido possível. Dentro de 3 dias, um demônio celestial descerá aqui e trará destruição a todos os seres vivos. Muito obrigado, mensageiro divino. Vamos avisar os outros agora mesmo. Irmão, olhe só. Não foi tão difícil quanto você disse, foi? Pelo menos os pastores ao redor vão evacuar imediatamente. É mesmo? Espero que você ainda consiga rir daqui a pouco. Rir? Eu vou rir sim. Ha ha ha. Então, camarada Xiao Yunvan, ainda está rindo? Ha ha ha. Não está certo, de acordo com os registros da divinação. Deveria haver uma passagem secreta aqui. Por que não consigo encontrá-la agora? Sizulon é a única fera ancestral com a qual se pode cooperar. Yayu é a única que precisa ser exterminada. Então Baize é a única fera que pode se aproximar ou até mesmo ficar ao lado dos humanos. Dizem que ele fala a língua humana. Conhece todos os seres e mistérios do mundo. E tem o poder de atrair a sorte e evitar o perigo. Foi ele quem catalogou todas as feras no livro de Baize e entregou ao Imperador Amarelo, permitindo que a raça El fosse contida. Naquelas mais de 300.000 divinações, só vi Baize em algumas poucas. Mas em todas elas, ele estava fugindo em pânico. Eu não sei o que há entre ele e as outras feras. O que aconteceu? Mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se pudermos trazer Baize para o nosso lado, pelo menos as chances de sobrevivência do povo da cidade sagrada aumentariam em 10%. Em uma das minhas divinações, pastores teriam visto o surgimento de Baize no Lago Kuona. Investigações posteriores realmente revelaram uma passagem no fundo do lago. Só que naquela época, eu já estava exausto enfrentando o ataque de outras feras anomalas. E não tive tempo para investigar. É por isso que vim aqui imediatamente. Mas onde exatamente fica a passagem? Esquece, não vou pensar nisso. Primeiro, vou realizar uma divinação. Divinação, iniciar.
Resultado: sorte. Siga 300 passos à esquerda e remova a rocha gigante. Ali está o caminho para a morada de Baize. É a primeira vez que me deparo com uma situação onde só existe um resultado possível. Mesmo que eu não preveja algo específico e seja apenas um evento comum. Geralmente surgem inúmeras possibilidades. Mas agora, só há esta divinação. Embora seja um pouco custoso, pelo menos consegui a localização da morada de Baize. Vou dar uma olhada. Entendo. Deve ser que, quando Baize apareceu da última vez, ele mesmo moveu a pedra, o que permitiu que a passagem ficasse visível. Agora que ele está em sono profundo, a pedra bloqueou o caminho naturalmente. Com razão eu não consegui encontrar. Minha constituição física atual é nível S. Dá para mover um contratorpedeiro classe 0,55 com um soco. E não consigo mover uma simples pedra? Isso não faz sentido. Parece que esta pedra foi selada por Baize. Força bruta não vai funcionar. Ou eu perco tempo trazendo equipamento da cidade sagrada. Ou devorar os céus, ativar. Se não consigo mover você, será que não consigo te comer? Droga. Todas as minhas habilidades foram anuladas. Essa pedra é um problema. É uma barreira colocada por Baize. Então esta é a morada de Baize. Embora o lugar pareça simples. Mas quem sabe quais outras armadilhas estão escondidas lá dentro? Aquela pedra de agora há pouco era claramente coisa do Baize. Ele armou tudo especificamente para alguém como eu. Engoli uma pedra, e até agora não faço ideia de quando devorar os céus vai se recuperar. Não é à toa que no resultado da divinação de agora, não havia sequer uma opção para tentar devorar o Baize. Acontece que, assim que cruzei esta porta, essa possibilidade se tornou impossível. Foi neste momento que entendi o quão aterrorizante é o chamado conhecimento de todas as coisas, e a capacidade de evitar todos os perigos que o Baize possui. Senhor Baize, o senhor está em casa? A grande Xia corre perigo. E preciso que o senhor venha nos salvar. Esquece, não vou desperdiçar minhas chances de divinação. Como dizem, já que cheguei até aqui. Se o Baize fosse realmente tão poderoso e não quisesse me ver, ele jamais teria deixado eu chegar até aqui. Poderia simplesmente ter usado o fluxo da água para me levar para qualquer outro lugar. Pelo mesmo raciocínio. Se ele me deixou entrar, é porque não quer me prejudicar. Este lugar, surpreendentemente, suprime todas as feras anômalas. É só porque a linhagem que corre em minhas veias não é uma linhagem de fera pura, que o efeito de supressão é mínimo para mim. Não consigo imaginar o que aconteceria se aquelas feras ancestrais de linhagem pura chegassem aqui. O que o Baize está tentando fazer, afinal? Primeiro, usou rochas gigantes para bloquear o caminho e impedir a entrada dos humanos. Depois usou aquela pedra para selar o poder da linhagem dentro de mim. E por fim, usou este paredão das 10.000 feras para barrar todas as feras de linhagem pura. Não acredito que isso seja apenas para evitar que interrompam seu sono. Se ele realmente quisesse apenas viver escondido, poderia ter se ocultado muito melhor. Afinal, se ele aparecesse lá fora, seria caçado por outras feras. Esconder-se aqui, pelo menos, lhe garante mais tempo de vida. Com a sabedoria do Baize, ele certamente pensou nisso. Mas, estranhamente, foi justamente naquelas divinações. Emergiu daquele pequeno lago. Cada passo, cada cena,
É como se ele estivesse me guiando propositalmente até ele. Desde que adquiri a habilidade de divinação, sempre senti que nada no mundo poderia ser escondido de mim. Foi no último momento, antes de deixar a cidade sagrada, que decidi improvisadamente descer do avião e ficar. Como Baise sabia que eu viria aqui? Ao me cumprimentar, ele usou nada menos que chinês simplificado. Será que ele realmente é capaz de conhecer o passado, o presente e o futuro? Isso é assustador demais. Sei que não adianta tentar te convencer a ir embora. Cave abaixo destas palavras escritas. Lá está o que você precisa. Mantê-lo ao seu lado. Pode intimidar Zulon e fazer com que ele cumpra o acordo com você. Aquela pedra que você engoliu é o núcleo demoníaco dos 100 fantasmas. Ao ingeri-lo, ele harmonizará o Yin e o Yang em seu corpo. Nas próximas 3 horas, você não poderá usar habilidades divinas. Após as 3 horas, você terá a capacidade de ser imune à água e ao fogo. Considere isso um pequeno presente. Além disso, lembre-se daquelas rotas de fuga que vi em suas divinações. Elas serão úteis para você. Outra coisa. Não tente me procurar. Você não vai me encontrar. Baise sabe que possuo a habilidade de divinação. Ele até sabe quais presságios eu vi. Naqueles centenas de presságios anteriores onde Baise aparecia, ele estava sempre fugindo. Ele me pediu para memorizar aquelas rotas de fuga. Será que ele quer dizer que, no futuro, eu também serei como ele? Perseguido por incontáveis feras ancestrais? Como isso é possível? De acordo com o meu plano. Contanto que Zulon colabore comigo para devorar Yayu, será possível garantir para a cidade sagrada mais de 20 horas para a evacuação. Dessa forma, pelo menos 90% da população poderá ser salva. Eu simplesmente seguirei com o último lote de transporte e irei embora. Como ainda estaria me envolvendo com essas feras? Não importa, vou cavar aqui primeiro conforme ele disse e ver o que tem. Não vai ser outro caixão, vai? Que tipo de caixão conseguiria intimidar Zulon? Não abrir, a menos que seja uma questão de vida ou morte. Repetindo, não abrir, a menos que seja uma questão de vida ou morte. Quando eu estiver prestes a morrer, abrir e deitar dentro, não é? Já que você não quer que eu abra, eu vou abrir para dar uma olhada. Tem algo errado, será que faço uma divinação? Deixa para lá, vai que a divinação só mostra que eu não consigo abrir de jeito nenhum. Não seria desperdício de energia? Ainda tenho outras missões para cumprir. Vou deixar a divinação para depois. Agora, nem desolação nem campo de cultivo funcionam. Não tem como voltar pelo mesmo caminho. Mas ficar parado esperando não é o meu estilo. Aproveitando esse tempo, vou organizar as próximas missões deles. A prova de água e fogo. O efeito do ovo de meio Jiao está funcionando. Já se passaram 3 horas. Não faço ideia de como Xiao Yuntin e sua irmã estão lidando com a situação na costa. Como estão as coisas? Se pudermos convencer os pastores a cooperarem com a evacuação, talvez a gente consiga ganhar mais algumas horas. Ei! Esse sujeito finalmente foi embora.
Quem foi o gênio que teve essa ideia? Vacilei. Diga-me, chefe. De onde você trouxe esse oficial? Não tem mais nenhum esqueleto de fera anômala aí dentro, tem? Entre no veículo primeiro, depois conversamos. Diga logo. De quem foi essa ideia genial? Fui eu mesmo e eu de novo. Comandante. Você não queria que os pastores evacuassem rapidamente? Vi os vídeos da sua atuação fora de Chan. E, considerando a devoção deles por divindades, tive essa ideia na hora. Peguei o vídeo onde você separa as águas e editei junto com outros registros. Adicionei um toque artístico. Coloquei a narração na língua local. E isso simplesmente deixou os pastores chocados. Agora eles obedecem direitinho. Depois de verem o vídeo, entram na fila para embarcar. Estão colaborando como nunca. E aí? Não foi genial? Genial? Você parece mais um pirulito com essa cara. E você? Vamos deixar que ele faça essa loucura. Embora exista liberdade religiosa. Que tipo de autoridades nós somos? Podemos mesmo permitir uma coisa dessas? Não temos outra escolha, senhor. Naquela época, o número de pastores ao redor aumentava cada vez mais. Se continuarmos sem fazer nada, temo que toda a cidade sagrada e os pastores da região autônoma venham para cá. É melhor usar o método de Yuva. O que pudermos salvar, já será um começo. Afinal, a situação é crítica. Não podemos nos dar ao luxo de hesitar com certos assuntos. Muito bem, parem com isso. Que isso não se repita. Qual é a situação atual em Shenzhen? A evacuação de toda a zona urbana foi concluída. Estimamos que 800.000 pessoas já foram retiradas. Esse número está aumentando a um ritmo de 30.000 pessoas por hora. Ainda é muito lento. Sem falar que, até o despertar das outras feras ancestrais, restam apenas 64 horas. E em 52 horas a calamidade chegará oficialmente, o que proibirá todo e qualquer voo. A eficiência da evacuação despencará instantaneamente. Com a velocidade atual, conseguiremos retirar no máximo 2,4 milhões antes da calamidade. Ainda restarão 1,3 milhão de pessoas. Nesse momento, teremos que enfrentar os desastres naturais e a pressão das feras anômalas, dando cobertura até que completem a retirada. O nível de dificuldade é altíssimo. Como foi o desempenho do grupo de 70 pessoas? Completaram a missão com perfeição. Inspecionamos todos os 70 locais suspeitos e eliminamos mais de 129 feras que já apresentavam sinais iniciais de mutação. Estão todos neutralizados. Os cadáveres foram transportados para um depósito criogênico subterrâneo para armazenamento. Certo. Pelo menos uma boa notícia. Podemos prosseguir para a próxima missão. Tantas bombas assim. O senhor está falando sério? Não pergunte o que não lhe diz respeito. Levem-me para a montanha Ninshintangria. Depois disso, podem começar a execução. Quero só ver. Como um caixão que parece tão comum consegue, afinal, me ajudar a intimidar Zulon. Só espero que aquele tal de base não tenha me passado a perna. Mais uma hora. Ainda tenho uma última chance de divinação. Assim que eu colocar o fruto lá dentro, vou realizar uma para prever a próxima reação de Zulon. Originalmente, eu tinha 3 chances. Mas, quando estava no carro, contatei o velho e
E pedi a lista de mais de 600 cidades do país. O que consumiu 2 chances. Uma divinação. Para saber se haveria calamidades nessas cidades. E outra para o nível de perigo de cada uma. 4 horas. São o suficiente para classificar essas 600 cidades. Pelo nível de perigo. Revelar esses segredos celestiais. Embora tenha me custado 300 anos de vida. Não foi nada fatal. Afinal, ainda tenho o patrocínio do Xandril. Descontando os 300, ainda me restam 700 anos, o que é mais que suficiente. Quanto às próximas 48 horas. O trabalho de evacuação nacional terá que ficar a cargo de Luo Qinchen e dos outros transcendentes. Quem está aí? Não se assuste, sou eu. Chefe, o senhor quase me matou do coração. Por que você está carregando esse caixão de novo? Esquece isso. Durante o tempo em que você ficou de guarda, alguma coisa estranha aconteceu? Estranha? A criatura aqui dentro tentou falar comigo. Conta. Conta. Espera. Você consegue entender o que ele diz? Não entendo nada. Mas ele vive emitindo uns sons estranhos. Parece muito que está tentando falar. Mas não entendo uma palavra sequer. Mas pode ficar tranquilo, chefe. Eu gravei tudo, vou deixar você ouvir. Garoto humano, entre na caverna. Vou lhe conceder uma oportunidade. Garoto, por que não se apressa? Este humano não entende a língua? Esquece. Já que você não tem esse privilégio. Então não culpe este soberano. Garoto, pare de dormir. Levante-se logo. De onde aquele meio-ial tirou esse garoto? Pelas mais de 300 mil divinações que vi. Se entre as 74 pessoas, incluindo eu, houvesse alguém que certamente sobreviveria, essa pessoa seria Li Shenshan. O poder transcendente que ele despertou é bizarro demais. Pesadelo. Ele consegue fazer com que todas as criaturas, em um determinado raio, entrem em sono forçado. Porém, a condição é que ele também precisa estar dormindo. A primeira vez que o encontrei foi durante um ataque de feras anômalas. Após a grande calamidade. Naquele momento, todos, tanto humanos quanto feras, estavam roncando de sono. Até mesmo a equipe responsável pelo resgate entrou no raio de alcance dele e caiu num sono profundo imediatamente. Só quando Li Shenshan finalmente acordou é que todos voltaram ao normal. Ao perguntarmos, descobrimos que o garoto desmaiou de medo das feras. E, ao despertar sua habilidade, arrastou todas as criaturas ao redor para o pesadelo. Foi por isso que o deixei de guarda aqui. Embora eu não saiba o efeito do pesadelo em Zulon, com qualquer outra pessoa seria muito pior. Não esperava que, pelas palavras de Zulon, o efeito fosse tão bom assim. Diretor, como foi? O que aquele sujeito lá dentro disse? Ele disse que queria te dar uma oportunidade incrível. Mas ele achou que você não entenderia o que ele diz. Então desistiu. E pediu para não o culpar. É verdade? Claro, agora se ele realmente ia te dar algo. Já não sei dizer. Então esse velho está tentando me enganar. Com segundas intenções? E o que você esperava? Você não sabe qual é a sua própria habilidade? Professor, quanto tempo faz que você está dormindo desde que partimos? Não foi muito tempo. Quando vocês tinham acabado de sair, eu estava pensando. Diretor, por que você me deixou para trás? Deve ser por causa da minha habilidade. Pensando nisso, resolvi tirar uma soneca. Quando acordei, percebi que aquela gema de essência sanguínea que você me deu tinha diminuído. E aí aquele sujeito começou a fazer um barulhão. Comecei a gravar o áudio. Gravei por um tempo. Mas como ele estava fazendo barulho demais, resolvi continuar dormindo um pouco.
Esperei acordar com fome, comi algo e voltei a dormir. Se não fosse por você, chefe, fazendo esse barulho aí em cima, acho que eu ainda estaria dormindo. Sua habilidade despertada realmente não tem erro. Bom, pode deixar comigo agora. Vá atrás de Xiao Yuntian. Existem outras missões esperando por você. Lembre-se, nada de dormir de novo, hein? Pode deixar, chefe, garanto que não vou. Já estou bem acordado. Venha. O presságio da divinação mistura sorte e perigo. Divinação 1. Colocar o caixão de madeira Fusan diante de Zulon. Acelera a eficiência de Zulon em absorver o esqueleto de dragão verdadeiro. Em 8 horas, Zulon desperta e sai da montanha. Divinação 2. Encontrar o local de repouso de Yayu com Zulon. Apagar a força consciência divina de Yayu. Divinação 3. Usar devorar os céus individualmente para consumir Yayu à força. Falha, alma dispersa. Divinação 4. Com a ajuda de Zulon. Usar devorar os céus para consumir Yayu. Sucesso, ganha a herança da linhagem de Yayu. Resistência física evoluir para o nível SS. Habilidade devorar os céus evoluir. Divinação 5. Antes que outras feras ancestrais despertem. Explodir os locais de repouso de várias feras. 73 pessoas absorvem grande quantidade de energia sanguínea. Corpos recebem fortalecimento abrangente. Tempo de despertar de cada fera ancestral adiado em 1 hora. Divinação 6. Defender a zona autônoma da cidade sagrada. Usar o poder da linhagem de Yayu para ferir gravemente Qilin. Provocar um ataque de várias feras contra Qilin. Adiar o tempo de evacuação em 1 hora. Divinações 4, 1 e 3. Após devorar Yayu, tentar devorar Zulon, falha. Fuga com ferimentos graves. Divinação 8, 1 e 3. Pressionar Xangliu para obter sua herança de linhagem. Desbloqueia a habilidade de nível épico, 9 cabeças. Divinação 1, 5 e 8. Após o despertar das feras ancestrais. Utilizar o cadáver de Yayu em conjunto com a habilidade 9 cabeças. Suprimir feras ancestrais. Ganhar tempo. Fazer com que a evacuação da zona autônoma da cidade sagrada atinja 90%. Presságio 2183, cercado por feras na cidade sagrada e morrendo. Após a conclusão da evacuação da zona autônoma da cidade sagrada. Abandonar o cadáver de Yayu, tentar romper o cerco, falhar e morrer. Presságio 3182. Após a conclusão da evacuação da zona autônoma da cidade sagrada. Tentar abrir o caixão de madeira Fusan e falhar. Presságio 4819. Morrer cercado por feras. Após a conclusão da evacuação da zona autônoma da cidade sagrada. Tentar negociar com Zulon e ser enganado. Ter o cadáver de Yayu roubado por Zulon. Presságio 13712. Morte após 160 horas. Romper o cerco e sobreviver escondido na caverna de Baize. Enquanto eu tiver o caixão de madeira Fusan, Zulon certamente cooperará comigo. Yayu também é um caminho de morte certa. Se, com a cooperação de Zulon, eu devorar Yayu imediatamente, poderei causar danos graves a Qilin e proteger a cidade sagrada por mais 1 hora. Mas, se eu não devorar Yayu, e, em vez disso, usar o seu cadáver, junto com o poder da linhagem de Xangliu, poderei garantir que mais de 90% dos civis da cidade sagrada evacuem em segurança. O problema é que só me restará uma última chance de sobrevivência. Romper o cerco e sobreviver na caverna de Baize. Espere, Baize. Ele me pediu para lembrar das rotas de fuga que ele deixou nos presságios. Se eu realmente usar o corpo de Yayu para suprimir outras feras, não me tornarei o Baize daquelas 300.000 possibilidades? Fugindo desesperadamente da perseguição de inúmeras feras ancestrais.
Mas, mesmo que eu consiga fugir para a caverna de base após 168 horas, isso não significa que eu consiga sair vivo deste grande ermo repleto de feras. Melhor resolver isso de uma vez por todas. Se tudo der errado, quando aquelas feras ancestrais me cercarem, enviarei as coordenadas para o comando. Darei a eles um espetáculo grandioso de fogos de artifício. Quantas feras eu conseguir explodir comigo, será um bom bônus. Pelo menos não terei vivido em vão. Mas, pensando bem, por que a linhagem de Xiangliu é apenas de nível épico? E a fera anomala? Não faz sentido. Ele é claramente muito mais forte que Fei Yi Odu. Será que existe algum segredo aqui que eu desconheço? Esquece, depois busco uma oportunidade para perguntar a Zulon. Essa relíquia ancestral é uma das poucas que ainda consegue conversar de forma normal. Uma entidade ancestral. De onde você tirou esse troço? Se eu disser que caiu do céu, você acredita? Chega, Sênior. Tive um dia cheio, vou tirar uma soneca. Continue absorvendo o esqueleto de dragão verdadeiro. Aquele sujeito lá fora não virá mais te incomodar. Quando eu acordar, vamos juntos atrás de Yayu. Se eu fosse você, não escolheria dormir aí em cima. Não dormir aqui? Vou dormir onde? Você não sabe o quanto esse chão é gelado? Já chega, já chega. Vou indo nessa, vou dormir. Trate de ser rápido com isso. Porque quando aquele que está lá dentro acordar e descobrir que um humano teve a ousadia de dormir sobre o seu caixão. Meu caro, é melhor começar a rezar. Droga! Acordou? Então vamos. Acordou? Então vamos. Você é Zulon? E se for, o que tem? Por que você é uma mulher? Droga, por que minha boca não tem filtro? Para um dragão, o gênero não importa. Isso não é algo que eu deveria estar questionando. Como? O cenário não é este. Naquelas divinações, quando Zulon e eu fomos atrás de Yayu, ela não assumiu forma humana de jeito nenhum. Onde foi que as coisas mudaram? O que a levou a revelar sua forma humana? Será que isso vai afetar o plano daqui para frente? Oh, ou será que as descrições de vocês, humanos, sobre mim, estão um pouco distorcidas? Bem, não diria distorcidas. Na verdade, nunca foi especificado se era homem ou mulher. Se formos julgar apenas pelo nome Zulon, realmente, poderia ser uma mulher. Não, tem algo errado. Então, podemos partir agora? Existem mais de 10.000 feras anomalas aqui. Cada uma delas se equipara ao nível de um Odou em estado normal. Se elas escaparem agora, meu plano de evacuação estará completamente arruinado. Mas eu me lembro que, naquelas divinações, essa cena nem sequer aparecia. Onde exatamente foi que deu errado? Não tem a ver com o caixão de madeira Fusan. Se for para comparar minhas ações desta vez com o que foi visto na divinação, a única diferença foi o fato de eu ter dormido sobre o caixão. Essa é a única distinção que consegui encontrar até agora. Mas justamente por essa diferença, como é que Zulon mudou tanto a reação dela em relação a mim?
E, no entanto, não posso perguntar. Se eu perguntar, Zulon vai perceber que possuo a habilidade inata de espiar o futuro. Nesse caso, as variáveis seriam ainda maiores. Não se preocupe, o céu e a terra ainda não reiniciaram. As leis ainda estão limitadas. Se eles saírem agora, serão apenas obliterados pelo julgamento celestial. Quanto ao que acontecerá após o reinício do céu e da terra, a cooperação entre a raça humana e você chegará ao fim. Para onde eles vão não será mais problema seu, certo? Exato. Contanto que eles não saiam antes do reinício. Quando o céu e a terra reiniciarem, não sei quantas feras ancestrais despertarão. Já que o caos é inevitável. Se esses pequeninos quiserem sair, que saiam. Zulon despertou formalmente. Zulon despertou oficialmente. Um sabor familiar e ao mesmo tempo estranho. Então, onde está Yayu? Não tenha pressa. Antes de discutirmos isso, há uma coisa que preciso tratar com você. Ei, Hu. Está tudo bem por aí? O mapa meteorológico mostra uma grande quantidade de vento e neve, concentrando-se de forma anormal em pouco tempo. O centro de tudo é justamente a montanha nevada onde você está. Você? Será que você liberou alguma coisa? Por enquanto, estou seguro. Está tudo sob controle. Entendido. Só que com esse estrondo, será impossível manter segredo. Logo após a anomalia aparecer no mapa de nuvens, outros países nos enviaram questionamentos formais. Somando isso à nossa mobilização nacional, ao bloqueio da rede interna e outras medidas, eles já estão especulando se estamos desenvolvendo armas climáticas em larga escala e preparando um ataque de saturação contra eles. Exigem que em 12 horas demos uma resposta clara e dissipemos a anomalia sobre a cidade sagrada, abrindo nossos dados de satélite. Caso contrário, será visto como um sinal de que estamos nos preparando para iniciar a terceira temporada. Eles ativarão imediatamente o nível máximo de prontidão. Isso é simples. Já que eles disseram isso, não importa como respondamos, eles se prepararão de qualquer forma. Diga-me, e se dermos uma resposta ainda mais agressiva, mantendo a cobertura de nuvens total e constante? O que eles fariam? Com certeza se preparariam para uma guerra total. Mas com nosso poderio atual, nenhum deles ousaria disparar o primeiro tiro. Exato. Agora, faltam menos de 42 horas para o cataclismo. Deixe-os preparar para a guerra. Quando as feras despertarem e os desastres naturais caírem sobre nós, eles estarão, ao menos, preparados para não serem pegos totalmente de surpresa. Certo? Que assim seja feito. Mas manter toda a área da cidade sagrada e até mesmo toda a grande Xia coberta por nuvens. Isso é realmente possível? O que o senhor diz, ancestral? É permitido, apenas isso. Mas por que eu deveria te ajudar? Quer negociar? Isso é algo que eu domino muito bem. Dentro há um ovo de Xiangliu. Ele fica para você, eu só quero 100 gotas de essência sanguínea de Xiangliu. 3 ganhos em um só movimento. Além de obter essência sanguínea suficiente para despertar o poder da linhagem. Também posso eliminar essa bomba relógio. Xiangliu, uma bomba relógio. Elimine-o. E ainda podemos fazer o dragão nos ajudar a esconder o mapa das nuvens de graça. Isso se Zulon concordar, claro. A linhagem da tribo Xiangliu é escassa. Sem mencionar que no mundo de hoje só resta um Xiangliu de sangue puro. É impossível que exista um ovo de Xiangliu por aí. Mesmo que lá embaixo seja um ovo de Xiangliu. Como um único ovo teria 100 gotas de essência sanguínea? Você não está tentando me fazer de bobo, está?
Se tem tanta essência sanguínea assim, eu não sei. Mas o que está ali embaixo é certamente um ovo de Xiangliu. De onde mais você acha que eu tirei essa linhagem? A linhagem não deveria ser algo inato? Será que você teria mais alguma coisa? Algum poder divino inato capaz de devorar linhagens? Droga, como eu pude esquecer desse detalhe? Esse Zulon parece ter uma obsessão estranha por esse tal de poder divino inato. Assim que eu mencionei isso, ele parece ter ficado 100 vezes mais atento. Como um meio Yao teria algum poder inato assim? Você não sabe de nada. A tecnologia humana atual já consegue fazer transfusões sanguíneas há muito tempo. Nós extraímos uma parte da essência de Xiangliu. Removemos a parte que poderia causar rejeição. E injetamos o sangue puro em meu corpo. Foi assim que a linhagem de Xiangliu foi criada em mim. Aliás, você sabe o que é rejeição, não sabe? Vem cá, deixa eu te explicar como funciona. A reação de rejeição é: pronto, o ovo de Xiangliu está ali dentro. Vou te mostrar. Na verdade, você não precisa se explicar tanto. Ter um poder inato não é nenhum crime. Eu não vou fazer nada com você. É só que o seu talento e seu poder realmente causaram um certo rebuliço. Senhor Zulon, do que você está falando? Não estou entendendo nada. O poder de isolação da tribo Fei e o poder de devorar sangue da tribo Tuninjiao. Esses dois poderes inatos são raríssimos. E encontrá-los em você, um meio Yao, é algo realmente singular. Mas, já que o céu e a terra reiniciaram, é normal haver alguns gênios por aí. Você também não precisa ficar tão tenso. Eu não chegaria ao ponto de atacar você só por causa desses dois poderes divinos. Deu para perceber. Mas não percebeu tudo completamente. Ele não só não descobriu minha habilidade de divinação, como ainda confundiu devorar os céus com a técnica de absorção de sangue do Jiao de nuvens. Sim, sim, sim. Como esperado, seu olhar é perspicaz. Realmente, nada escapa aos seus olhos. Mas por que você não disse antes? Fiquei falando esse tempo todo e você nem se incomodou. É que ele estava aprendendo o tempo todo. Ele usou o que eu disse para cruzar com as minhas flutuações mentais. Inacreditável que tenha aprendido em tão pouco tempo. Grande Xia, por que está parado aí? Não queria ver o tal Xiangliu? É agora. Eu digo que você é um ancestral. Ancestral, você ainda está aí? Então você o chama de ancestral? Chame-me de Sênior. Fazendo as contas assim, como devo me dirigir a você? Sênior, não leve a mal. É que este meio Yao é ignorante. Por ter uma linhagem rala da nossa raça. Sai gritando qualquer coisa por aí. Sênior, não foi uma ofensa intencional, juro. Tão covarde assim? Ancestral Xiangliu, é só uma forma de tratamento. Não tem problema, pode falar, seja ousado. Esquece se ele é ousado ou não. Primeiro me explique o que está acontecendo. Isso. Sênior, este é um segredo da nossa raça, então. Parece que há algo que ele não quer que eu ouça. Porém, esses dois velhos ainda não sabem o que é alta tecnologia. Transmita todo o áudio do drone para mim em tempo real, rápido. Então, o que você quer dizer é que aquele indivíduo forçou a reversão das feras. Reversão da raça Yao. De um estado de crescimento total para o estado de ovo à força, e mantido selado até o reinício do céu e da terra. Desconsiderando as mentiras de Xiangliu para o filhote de dragão. Isso significa que existe uma entidade assim, capaz de agir, reverter o tempo para
Todas as dezenas de milhares de feras ancestrais? Que tipo de habilidade seria essa? Pois é, Senhor. Além de mim, muitas outras raças Yao também aguardam o reinício do céu e da terra. Eu conheço a localização de uma ou duas dessas raças Yao ocultas. Já que você despertou antes do reinício do céu e da terra, por que não tenta disputar aquela posição? Nesse caso, eu certamente com meus 8 cabeças, apoiaria o senhor. Por que só 8? Um Xiangliu de sangue puro não deveria ter 9 cabeças? Um humano detestável cortou uma delas. Mas agora ele já deve ter virado cinzas. Senhor, o que acha da minha proposta? Não acho nada. Já que você não deveria estar aqui. Depois farei aquele meio Yao te levar para fora. Mas, quanto ao preço? Ele quer que você forneça essência sanguínea. Já que você foi moldado por aquela entidade naquela forma. Dezenas de milhares de anos de acúmulo devem ser suficientes, não? Onde seria o suficiente? Senhor, o senhor não faz ideia. Aquele meio Yao certamente ainda possui linhagem ancestral. Antes mesmo de você falar, ele já tinha me extorquido 51 gotas de essência sanguínea. Embora eu ainda tenha algumas gotas, talvez todas devessem ser guardadas para após o reinício. Para acelerar o crescimento. Não, não. Senão, Zulon provavelmente ficará furioso. Esse Xiangliu também é do tipo que intimida os fracos e teme os fortes. Tudo bem, Senhor. Fornecer, eu forneço. Se eu cerrar os dentes, consigo aguentar. Fique tranquilo, não deixarei que faça isso de graça. Assim que meu acordo com aquele moleque terminar, eu lhe concederei uma gota da minha essência sanguínea. Naquele momento, você irá buscar alguém da raça Yao para mim. Ele também deve estar entre as 10.000 feras que reverteram o tempo. Sim, muito obrigado pela dádiva, Senhor. Uma gota de essência de Xiangliu equivale a 20 anos de vida. Se eu conseguisse uma gota de essência de Zulon, temo que nem 100 gotas de essência sanguínea de Xiangliu pagariam isso. Só não sei se, quando chegar a hora, trocar 20 gotas de essência sanguínea com Xiangliu será o suficiente para convencê-lo a vir. Ele está basicamente me trocando para ir até lá. Mas eu não sei voar. Como vou atravessar essa distância de 100 milhas num piscar de olhos? Coletar o sangue. 100 gotas de essência sanguínea, somadas àquelas nuvens e chuva, para trocar por um item seu. Que item? O núcleo demoníaco dos 100 fantasmas dentro de você. Você ainda tem o núcleo dos 100 fantasmas aí dentro? Eu cheguei a consumir o núcleo de base. Mas parece que tudo já foi digerido. Senhor, como você sabe disso? Se você não estivesse dormindo em cima dele, eu certamente não saberia. Então, o que chamei de digestão foi, na verdade, um domínio. Foi apenas porque usei o devorar os céus para absorvê-lo que ele se transformou na minha habilidade de resistência à água e fogo. O item apareceu. Vamos fechar o negócio ou não? Pode ser. Mas primeiro, você precisa me dizer: para que você quer o núcleo dos 100 fantasmas? Esse troço não serve apenas para resistência à água e fogo? Um núcleo dos 100 fantasmas comum serve apenas para isso. Um núcleo dos 100 fantasmas comum serve apenas para isso. No entanto, este núcleo de Jade de 100.000 anos também possui a capacidade de ocultar segredos celestiais. Você é apenas um pirralho, não terá utilidade para ele. Esqueça a brincadeira. Ocultar segredos celestiais. Para mim, isso é um item de sobrevivência essencial. Com ele, quando eu realizar uma divinação, não precisarei mais me preocupar em ser detectado por aqueles grandes seres ancestrais. Quanto à negociação com Zulon, eu tenho meus próprios truques. Ei, o que você está fazendo?
Obviamente, garantindo que o negócio corra bem. Pense bem, pense. Se eu te entregar o núcleo agora, onde vou te encontrar depois que você se esconder e fugir? Ainda preciso que você me ajude a enfrentar Yayu. Vamos continuar com a negociação. Primeiro, entregue-me a essência sanguínea de Xiangliu. E lance a chuva e o vento novamente. Assim que eu matar Yayu, entregarei o núcleo para o senhor. De qualquer forma, não tenho como escapar das suas garras, não é? Fique à vontade para tentar me passar a perna. Vou ter que te passar a perna mesmo. De qualquer modo, quando chegar a hora, eu estarei sendo caçado por todas aquelas feras ancestrais. Mais um Zulon na minha cola não fará diferença. Enfim, vamos resolver essas duas coisas primeiro. Um mero meio Yao. Que tipo de confusão ele seria capaz de causar? Depois que a gente derrotar Yayu, haverá formas de sobra para fazê-lo entregar o núcleo. Então, deixo isso com o senhor, Sênior. Primeira parte resolvida. Agora, todo o território da Grande Xi está coberto por nuvens. Mesmo que eles tentem espiar via satélite, não conseguirão ver absolutamente nada. Aquele, Sênior. Eu extraí 50 gotas da minha essência sanguínea antes. Fiquei gravemente debilitado. Atualmente, só consigo extrair mais 50. Receio que só daqui a 3 dias eu consiga extrair as 50 gotas restantes. Não tem problema, são apenas 50 gotas de essência. Como eu disse, o núcleo demoníaco dos 100 fantasmas ainda está comigo. Antes de entregá-lo formalmente ao Sênior Zulon. Nesta situação, se você me pedisse para entregar toda a minha essência, eu até ficaria sem jeito. De qualquer modo, com mais 30 gotas de essência sanguínea, já é o suficiente para eu despertar meu poder ancestral. Se as 50 que restam existem ou não, tanto faz. Se vierem, é um bônus. Se não, ainda posso dizer que Xiangliu voltou atrás primeiro. De qualquer jeito, não saio perdendo. Que homem bom! Faz tempo que não vejo alguém tão bom quanto você. Sendo assim, Sênior Zulon, veja você mesmo. Podem discutir entre vocês. Longevidade aumentada em 600 anos. Você obteve a linhagem herdada de Xiangliu. Despertou a habilidade de nível épico, 9 cabeças. Então era isso. Esses 8 tentáculos significam que posso controlar simultaneamente 8 corpos sem alma. Não há limite de nível. A distância de controle depende da força da minha alma. E se eu controlar apenas um cadáver de Yayu, eu tenho coragem de usá-lo para me autodestruir junto com outras feras ancestrais. Mas as outras feras ancestrais teriam essa coragem? Agora sim, a situação está garantida. Ei, que estranho. Você, um meio Yao. Mesmo que tenha a linhagem da Piton devoradora de nuvens, ter consumido tanto sangue de Xiangliu, não deveria ter despertado a herança de sangue dele. Não deveria? E se for possível, que eu já carregue parte da linhagem de Xiangliu em mim. Linhagem de meio Yao de 3 raças. E logo você herdou das 3. As heranças de sangue mais raras. Será que o nosso mestre da raça Yao finalmente apareceu? Sênior, essa herança de sangue tem níveis de força? Além do que você disse, que o talento da Piton devoradora de nuvens é mais fraco. Parece que os talentos das minhas outras 2 raças possuem a mesma intensidade. Mas, teoricamente, Xiangliu não deveria ser mais forte que Fei? Os talentos normais da raça Yao dependem da herança de sangue. Os talentos contidos no sangue quase nunca são apenas um. Tomando a raça Xiangliu como exemplo, além das 9 cabeças que você obteve, existem talentos como veneno, domínio dos pântanos e outros.
No entanto, esses são apenas talentos comuns. Já as 9 cabeças são um poder divino. Um poder divino só pode ser herdado por um Xiangliu. A menos que o Xiangliu que o herdou morra. Nenhum outro Xiangliu jamais o possuirá. Apenas quem possui as 9 cabeças pode ser chamado de verdadeiro Xiangliu. O resto não passa de linhagens misturadas. Ei, não, isso não está certo. Você não disse que ainda existe um Xiangliu de sangue puro no mundo? Deve ser essa criatura aqui, certo? Então, ele não deveria possuir as 9 cabeças? Isso não faz sentido. Faz sentido, sim. Um humano detestável cortou uma das minhas cabeças. Agora só tenho 8. O poder divino se dissipou, por isso. Agora, eu sou o Xiangliu de sangue puro. E você é apenas um amontoado. Então, Senhor, o que eu sou agora? Um Xiangliu de sangue puro. E, ao mesmo tempo, um meio Yao. Isso nem eu sei dizer. Desde os tempos ancestrais. Nunca houve uma existência como a sua. Quanto à força dos poderes divinos. O talento inato é definido no nascimento. Não pode ser mudado. Mas os poderes divinos são diferentes. Exceto por poderes muito específicos. O potencial inicial da maioria é quase igual. Depois de dominar os métodos de cultivo, é possível elevá-los gradualmente. Veja a habilidade de devorar sangue do seu clã das pitons engolidoras de nuvens. Agora você consegue ingerir a essência sanguínea de Xiangliu para fortalecer a si mesmo. Mas, no fim, só aumenta a força física. Comparado às outras 2 linhagens, ainda é bem mais fraco. Mas a lendária habilidade das pitons. O devorar os céus. O devorar os céus é algo completamente diferente. E o que tem de especial nesse devorar os céus? Ele pode devorar a linhagem de outros seres. Não apenas fundindo o poder dessas linhagens, tornando-o seu, mas também refinando-o em anos de vida. Nos níveis mais profundos do cultivo. Pode até devorar as leis do grande Dão. Tão assustador assim? Então, um meio Yao como eu, que possui 2 poderes, não seria um banquete para ele? Você? Nem vale o esforço. A Piton de 7 cores que devora os céus é um grande Yao da era primordial. Um ser nascido dos céus. Desapareceu há incontáveis anos. Por que acha que é chamada de lendária? É uma existência que nem eu cheguei a ver. Você, moleque, não tem como encontrar isso. Mas eu encontrei. E não só encontrei. Como também devorei o poder dele, acredita? Então, Senhor, você já foi um Xiangliu de sangue puro. Deve ter o método de cultivo das 9 cabeças, certo? Que tal me dar esse método? Para abater as 50 gotas de essência restantes? Aceita ou não? Você não tem que procurar pelo Yaiu? Por que ainda não foram? Faz sentido. Esse tipo de coisa não se resolve com pressa. Enquanto o detonador estiver na minha mão, ainda temos uma chance. Senhor, por favor, venha comigo. Por que estamos entrando aqui para procurar Yaiu? Acha que tem algum Yaiu dentro dessa caixa de metal? Dentro desta caixa, não. Mas ela pode nos levar até ele. Isso é uma invenção novinha em folha da raça humana. Consegue voar pelos céus. É muito mais rápido do que andar. Senhor, não quer experimentar? Pois bem, eu vou. Tem certeza de que Yaiu está aqui? Já estamos quase na borda do grande ermo. Mesmo que aquela figura antiga quisesse selar Yaiu, não teria escolhido um lugar como este. Selar, Senhor? Quem é que iria selar Yaiu? Não pergunte o que não deve. Só garanta que Yaiu esteja aqui, moleque. Com certeza está. Senhor, o senhor acabou de experimentar a sabedoria humana.
Ainda duvida da minha palavra? Parados! Quem são vocês? Não sabem que lugar é este? Recuem agora mesmo. Sigam as instruções e participem da evacuação. Ainda tem gente na fronteira? Naquela hora. Não ordenei que Xiao Yunti evacuasse todos? Isso é brincar com a vida das pessoas. De qual unidade vocês são? Quem é o oficial encarregado? Não ordenei a evacuação completa de todos? Por que ainda estão aqui? É o diretor HU? Sou eu. Respondam a minha pergunta agora. Diretor, senhor. Fizeram um bom trabalho. É nosso dever, senhor. Diretor, não culpe o general Xiao. Nossa unidade principal já evacuou a fronteira. Todos estão patrulhando a linha de fronteira de volta. Se virmos civis que ainda não evacuaram por aqui, levaremos todos conosco. A evacuação será concluída dentro do prazo estipulado. Mas, antes disso, nós certamente manteremos nossos postos. Cumpriremos nosso dever até o fim. Pare com isso aí. Você sabe se há alguma caverna por perto? Cavernas? De que tamanho? Na minha área de patrulha, existem 364 cavernas de todos os tamanhos. Algumas têm apenas metade da altura de uma pessoa. Não dá nem para entrar rastejando. Outras têm 3 ou 5 metros de altura. E são profundas demais para medir. Tantas assim? Deixa pra lá. Na pior das hipóteses, encontro um lugar para me esconder e realizar uma divinação. Contanto que Zulon não perceba, está tudo bem. Certo. Só existe um lugar aqui, que é ideal para Yayu se esconder. Apenas me siga. Isso seria ótimo. Camarada, notifique imediatamente todos nesta área. Evacuem todos. Lembre-se, relate a todos. Xiao Yuntian, diga que fui eu quem deu a ordem. Rápido. Entendido, senhor. Por favor, guie o caminho. Essa pessoa que você mencionou. A inteligência da raça dele não parece ser grande coisa, afinal. Certo, não é grande coisa, é? Vai ser você mesmo. O primeiro destinatário da nossa entrega expressa. Ei, espera aí. Moleque. Você não disse que os Meio-Yaos ocupam uma posição muito baixa entre os humanos? Então por que este humano está te tratando com tanto respeito? Será que você esteve enganando este velho esse tempo todo? Sim, e daí? É crime agora? Por que eu perderia meu tempo discutindo com alguém como você? As mudanças de humor de Xiangliu são evidentes. Na última divinação, a forma como obtive o sangue vital de Xiangliu foi através da coerção de Zulon. E eu nunca o consumi na frente deles. Por isso, eu nunca tinha visto a reação dele ao descobrir que possui a habilidade 9 cabeças. Pelo que parece agora, ele parece ter potencial para ser manipulado. Zulon desenha o homem. Xiangliu está mudando de ideia. Com esses dois novos fatores em jogo, muita coisa pode mudar. Parece que depois de conseguir o corpo de Yayu, precisarei encontrar uma chance de fazer outra divinação. Este é o cheiro de carne fresca e sangue. Mas Yayu está selado nas profundezas desta caverna. De onde viria tanto sangue assim? A divinação só me mostra imagens e diálogos. Não consegue transmitir cheiros. Essa aura é muito mais aterrorizante do que eu imaginava. Estamos quase lá. Moleque, você ainda quer continuar entrando? Embora eu tenha prometido a você que mataria Yayu, eu nunca disse que protegeria sua vida durante o processo. Se você continuar seguindo em frente, ficará por sua conta e risco. O resultado da minha divinação anterior mostrou que eu acompanhei Zulon para dentro da caverna mais de 10.000 vezes. Mas em apenas 50 dessas vezes eu morri.
A taxa de mortalidade é de apenas 5%. Se eu não entrar, há 95% de chance de que a lâmina demoníaca de Yayu seja roubada por Zulon. Quando fizemos o acordo, eu só mencionei o corpo de Yayu. Eu nem sabia que esse negócio de lâmina demoníaca existia. Para usar o corpo de Yayu na contenção das feras no futuro, eu preciso arriscar tudo. Certo? Vamos lá, ele acordou. Este é Yayu. Bingluan e Xiangliu foram resgatados do fluxo temporal. Zulon estava dormindo, enquanto Yayu à nossa frente foi mantido vivo e selado por 10.000 anos. Não está certo. Naquelas visões das divinações, Zulon sempre assumia sua forma original e avançava diretamente para esmagar a estátua de pedra. Mas agora ele está em forma humana. Como devo atacar assim? Nas divinações, Zulon em sua forma original levou menos de meio minuto para estrangular Yayu. Não sei quanto tempo ele levaria nesta forma humana. Morto. Yayu está morto. Isso é absurdo demais, não é? Cadê a luta épica que me prometeram? Cadê o confronto entre feras ancestrais? Nas divinações anteriores, essa cena nunca tinha acontecido. Desde que Zulon assumiu a forma humana. Agora todas as coisas estão mudando para além do que a minha divinação previu. Com a força que ela demonstrou. Se ela quisesse fazer algo contra a cidade sagrada, será que eu conseguiria mesmo proteger o lugar? Por que está parado aí olhando? Você não queria o corpo da fera Yayu? Venha logo aqui. Ha ha ha. Chegou, já quer devorar agora? Pelo bem do núcleo demoníaco dos 100 fantasmas, eu posso te ajudar. Mas você, afinal, é apenas um meio Yao. Mesmo com o talento de devorar sangue, você não consegue extrair todo o potencial dos restos de Yayu. Quanto à sua força, no máximo deve chegar ao grau Huang superior. Grau Huang superior? Mas nossa constituição atual já está no nível S. Não está? Moleque, esse grau Huang inferior que citei ao nível da raça Yao. Além de cultivar habilidades divinas, a raça Yao também preza a força física bruta. Dividimos em Céu, Terra, Shu e Huang como 4 níveis. Cada um com subníveis superior, médio e inferior, totalizando 12 estágios. Com seu nível atual, você não passa de um grau Huang inferior. Mal superou um Yao comum. Entre os meio Yaos, isso já é raro de se ver. Mas, se você usar sua habilidade de devorar para consumir o corpo de Yayu, você saltará direto para o grau Huang superior. E se complementar com parte da essência de Xiangliu, não é impossível romper até o grau Xuan. Entendo. E qual seria a sua força atual, Sênior? Peço desculpas. É normal que a Sênior não queira comentar. É que vi como a Sênior abateu Yayu com um único gesto agora. E pensei em promover o poder da Sênior entre a raça humana, para mostrar a todos o quão poderosa você é. Quem sabe assim os humanos parem de oferecer resistência inútil e se juntem logo às suas fileiras. Quem diria? Eu fui um tolo. Não deveria ter perguntado. Não importa. Como o céu e a terra ainda não reiniciaram,
Hoje em dia eu também estou apenas no grau Terra inferior. O nível épico é grau Xuan inferior. O nível lendário é grau Xuan médio. Só o que está acima do lendário é grau Xuan superior. A Zulon de hoje já alcançou o grau Terra. Como vamos lutar contra isso? Com o reinício do céu e da terra, Sênior. Você não voltará logo ao grau Céu? Recuperar mais um nível já seria bom. O esqueleto de dragão verdadeiro só pode me ajudar a recuperar um passo mais rápido. Para retornar acima do grau Céu, ainda preciso de mais oportunidades. Infelizmente. Neste momento, mesmo com outro esqueleto de dragão verdadeiro, temo que não seria o bastante para me levar além do grau Céu. Se a força da Sênior já está um passo à frente, o futuro naturalmente avançará nessa mesma velocidade. Naquele momento, a Sênior certamente será a primeira existência a retornar ao grau Céu. Mas o quê? É que este reinício do céu e da terra fará com que todos os grandes monstros ancestrais despertem. Nesse momento, será que a força deles não ficará igual à sua? A raça humana inevitavelmente terá receios. Poderá haver divergências. Mesmo que os grandes monstros ancestrais despertem, se não tiverem sorte ou oportunidade, após o reinício, terão que começar do grau Xuan, até eles recuperarem o grau Terra passo a passo. Temo que já terão se passado 100 anos. Quanto aos outros da raça Yao que passaram pelo despertar, tomemos Xiangbliu como exemplo. Ao despertar, no máximo, será um grau Huang. Depois, cultivando conforme o talento passo a passo, alcançar o grau Xuan em 100 anos. Já seria o ápice dos gênios. Mas você é diferente. Embora possua um corpo de meio Yao, você carrega 2 grandes poderes divinos. E ainda tem o talento de devorar sangue. Desde que consiga agarrar essa tendência, agarrar essa oportunidade. Após devorar Yayu, procure Qilong, Jimen e Taoti para devorar. Talvez você consiga seguir o caminho do dragão. Mesmo que se transforme apenas em um Jiao, você poderá se livrar desse corpo de meio Yao, saltando sobre o portão do dragão. Quem sabe não alcance o ápice em um único passo. Alcançar o grau Céu. Garoto, eu sei que você se preocupa com a raça humana. Mas agora que o céu e a terra reiniciaram, a raça Yao está em ascensão. A raça humana inevitavelmente será como na era antiga. Apenas bucha de canhão da história. Se você quer proteger a raça humana, o único caminho é através da força. Se você se juntar ao meu exército, eu lhe concedo 10 gotas de essência sanguínea. Garanto que você alcançará o grau Xuan. Depois, buscarei para você algumas espécies ancestrais para devorar junto. Em 10 anos, você certamente chegará ao grau Terra. Você será então um rei benevolente. Quando você se transformar em um dragão e saltar o portão do dragão para atingir o grau Céu, não será impossível encontrar um refúgio para a raça humana. Mesmo que eu me torne grau Céu no futuro, no máximo, eu tornaria parte da raça humana minha propriedade privada, apenas deixando-os sobreviver precariamente em meu território. Jamais poderei aceitar tais condições. É uma pena, agora, tentar devorá-lo à força seria um fracasso certo. Só me resta mantê-lo sob controle. Tenho que arrumar um jeito de levar o corpo de Yayu de volta à cidade sagrada. Muito obrigado pela consideração, Sênior, mas eu... Você está recusando? Certo. Garoto, o que você está dizendo? Sênior Zulon. Ele não quis dizer isso. Garoto, eu sei que você se importa com o velho aqui. Você não está tentando usar o velho aqui para negociar. Como o Sênior Zulon? Pode falar logo o que você quer. Não ouse desobedecer. Sênior Zulon, cale a boca. Interessante. Cooperação encerrada. Garoto, o que eu prometi já foi feito. Estamos quites. Quanto ao núcleo demoníaco dos 100 fantasmas,
já que a essência de Xiangliu. Ainda restam 50 gotas para você pegar. Então, após o reinício do céu e da terra, eu mesmo virei buscá-las. Sênior, vá em frente, não preciso me levantar para acompanhar. Finalmente foi embora. Embora nas leituras de divinação anteriores, Zulon nunca tenha tentado me atacar. Mas agora, há variáveis demais. Ninguém sabe do que ele é capaz. Aproveitando que Zulon já foi embora, também é hora de realizar uma divinação. Vou ver o que exatamente mudou no futuro. Ei, moleque! O que foi? Que outros talentos você esconde? Sênior, o que quer dizer com isso? Que tipo de talento eu teria? Será que o Sênior Zulon já percebeu? Por acaso dúvida do discernimento do Sênior Zulon? Do discernimento do Sênior, eu certamente não duvido. Mas não se esqueça. A linhagem de Xiangliu em você foi dada por mim. A essência sanguínea do meu clã. De fato, permite que um meio Yao obtenha um pouco de nossa linhagem. Se absorver demais, pode até suprimir a linhagem humana, transformando-o em um Yao puro. Mas tal Yao seria apenas de sangue misto. Impossível despertar a herança sanguínea do meu clã. Quanto mais despertar poderes divinos. Entende o que quero dizer? Sênior, se quer dizer algo, por que não fala logo? Afinal, agora também sou um Xiangliu de sangue puro. Somos todos da mesma família. Podemos conversar sobre qualquer coisa, não podemos? Então, na verdade, você possui outro talento. Pode converter a essência sanguínea devorada em linhagem própria. E até obter a herança sanguínea dela, não é? Pode-se dizer que sim. E daí? Então, não quer devorar uma gota da essência de Zulon? Você viu o quão poderosa Zulon é agora há pouco. Se você conseguir a essência de Zulon e obter parte de sua herança, então terá uma chance, antes do reinício do céu e da terra, de subjugar a antiga Zulon. Naquele momento, combinando com o poder 9 cabeças do meu clã, com os cadáveres de Yayu e Zulon, não precisará se preocupar com imperadores Yao. Quem, entre todas as criaturas do mundo, ousaria desafiá-lo? Esse cara é muito audacioso. Devorar a essência de Zulon para tomar seus poderes divinos. E ainda por cima antes do reinício do céu e da terra. Temos apenas pouco mais de 30 horas. Essa missão é simplesmente impossível. Mas, fazer uma divinação não custa nada. Divinação, iniciar. Ainda bem que não aceitei antes. Xiangliu achou que isso não era nada confiável. Não existe um caminho que seja realmente seguro. Pelo presságio atual. Apenas seguindo o plano passo a passo, será possível evacuar mais de 98% dos 3,7 milhões de pessoas. Quanto ao que virá depois, não dá para se preocupar agora. Sobre a cooperação que você mencionou. Como é? Você aceita? Primeiro temos que conseguir o sangue vital de Zulon. Já que vamos colaborar, não acha que deveria mostrar alguma sinceridade? Sem falar em outras coisas. Sobre o método de cultivo do 9 cabeças. Eu estava justamente prestes a falar disso com você. Não é que eu não possa te dar o método de cultivo. Mas você terá que fazer um juramento diante de mim primeiro. Fazer um juramento? Você é um meio Yao. Com o talento que você mostrou até agora, seus feitos futuros serão ilimitados. Casar com alguém da raça Yao de sangue puro será tarefa fácil para você. Se você quer o método de cultivo, então deve jurar diante de mim. Se no futuro você puder casar com uma Yao de sangue puro, deve priorizar alguém da linhagem do dragão verdadeiro. E quando tiverem descendentes, se algum herdar o poder do 9 cabeças, você deve enviá-lo imediatamente para mim. Eu lhe concederei uma grande oportunidade. Fechado. Eu, Hao Yu. Se tiver a chance de casar com uma Yao de sangue puro, certamente darei prioridade à linhagem do dragão verdadeiro.
E quando tivermos descendentes? Se algum herdar o poder do 9 cabeças, eu o enviarei para Xiangliu. Está brincando? Esse juramento para mim não vale quase nada. Afinal, como eu disse antes, se eu mesmo não tiver a chance de casar com uma sangue puro, esse juramento não se torna nulo? Certo, pode vir. Vou te passar a técnica secreta. Estenda continuamente a alma ramificada. E ao mesmo tempo, refine a resiliência e a força da alma, fortalecendo constantemente o 9 cabeças. Este é o método de cultivo do 9 cabeças. Isso é assustador demais, não acha? O estágio inicial do 9 cabeças é apenas grau Shu inferior, podendo no máximo controlar carcaças. Mas se seguir este método de cultivo, ao atingir o grau Céu, será possível fundir a alma e o corpo de 8 criaturas, diretamente em suas 8 cabeças, totalmente assimilado como o meu. Entretanto, de onde eu tiraria tantas cabeças? Quanto você conseguiu compreender? O que você quer dizer com quanto eu compreendi? O conteúdo da técnica de cultivo. Acabei de usar a voz ancestral para lhe transmitir o método de cultivo do poder divino. Mas isso depende muito da sua capacidade de compreensão. Alguém com uma compreensão comum precisaria ouvir pelo menos umas 10 vezes para obter o método de cultivo completo. Agora estou fraco demais. Só consigo usar isso uma vez por dia. Preciso ver o quanto você absorveu na primeira vez para decidir nossos próximos planos. Minha compreensão é terrível mesmo. Não entendi absolutamente nada. Nosso plano. Acho que não vai dar certo, hein? E o que você pretende fazer agora? Sênior, mesmo que eu não compreendo 9 cabeças, isso não significa que eu não consiga controlar simultaneamente o Yayu e o Zulon, ambos os cadáveres. Ora, que petulância! Controlar 2 cadáveres ao mesmo tempo? Se você tem tanta capacidade, então me mostre um agora. Certo, lá vai. Viu só? Eu disse que não teria problema. Seu moleque. Embora você não consiga aprender a técnica, se continuar controlando o cadáver de Yayu, isso causará um efeito rebote em sua alma. Relaxa, eu não sei disso. Sênior, vamos seguir em frente. Com a minha influência atual, posso perfeitamente mobilizar uma vasta logística para transportar secretamente o cadáver de Yayu. Posso até garantir que, for a equipe de transporte, nenhum civil saiba de nada disso. Mas fazer isso só trará problemas. Até agora, já se passaram quase 30 horas desde o início da evacuação. As pessoas que podiam evacuar voluntariamente, quase todos já foram evacuados. Aqueles que ainda não saíram, ou estão em regiões extremamente remotas. Pastores que ainda não receberam o aviso, ou são os teimosos que simplesmente não acreditam que esse tipo de evento está acontecendo. Diante dessas pessoas, para fazê-las evacuar por livre e espontânea vontade, na região autônoma da Cidade Sagrada, só nos resta causar um grande estardalhaço. Embora eu já tenha visto esta cena antes, vivenciá-la pessoalmente mais uma vez não deixa de ser algo incrivelmente chocante. Por que está andando tão devagar? Lá embaixo tem gente, tem gado e ovelhas. Se eu pisar ali, não sobrará nada. Até que você é cauteloso. O que eu quero é a evacuação, não um massacre no caminho. Sênior, de onde vem exatamente essa energia sanguínea no corpo de Yayu? Não consegue perceber? Esqueci que você é apenas um meio Yao.
Esse tipo de segredo ancestral. É compreensível que você não saiba. Yayu já morreu uma vez. Foi o imperador que buscou o elixir da imortalidade para ressuscitá-lo. Toda essa energia sanguínea avassaladora que ele possui hoje é o que restou desse elixir. Elixir da imortalidade. Se ele realmente existiu, será que os humanos da Era Ancestral ainda tem alguém vivo hoje? Como na montanha Kunlun ou na caverna Oiun? Eu não sei. Pare de pensar nisso. Concentre-se em encontrar a próxima grande fera ancestral. Não era para fortalecer a alma seguindo suas ordens? Quanto às outras grandes feras ancestrais, você está me superestimando demais. Eu não posso saber de tudo, não é? Oh, é mesmo? Claro. Ou será que aos seus olhos eu sou alguém tão desprovido de integridade? O que você acha? É verdade, eu sei onde estão as outras feras ancestrais. E realmente pretendo dar uma bela lição nelas. A primeira rodada de aperitivos já está pronta. Já que sabemos como eles reagirão ao serem acordados pelas explosões. O segundo prato já está na hora de servir. Hwiu, uma fera anômala gigante, surgiu perto da fronteira. Sua altura é imensurável. Está se movendo em direção à cidade sagrada. Eu sei. Você sabe que eu estou sobre a cabeça dela e que estou no controle? Evacue os civis com força total. Apenas cumpra a missão que lhe deleguei. Não se preocupe com o resto. Há algo que preciso que você confirme. Você acha que esse plano é viável? Existem feras ancestrais demais. Embora o plano seja difícil de realizar, ainda assim precisamos fazê-lo. Pelo menos conseguiremos atrasar essas feras ancestrais por 3 dias. Mas se não o fizermos, não digo nem 3 dias, em 3 horas, essas feras poderiam massacrar tudo, desde a cidade sagrada até Yujin. Entendido. Tome cuidado consigo mesmo. Se a situação estiver insustentável, recue imediatamente. Preserve-se primeiro. Capitão, precisa de apoio? Por enquanto, não. Como está a situação aí? O primeiro grupo de transcendentes já concluiu a mutação. A maior parte foi enviada para 7 cidades-semente, auxiliando na construção da defesa urbana. O segundo grupo também começou a entrar em contato. Eu já liderei a equipe e limpei uma parte das feras. Já estabelecemos um posto de observação. Se os drones detectarem qualquer anomalia, notifique-me imediatamente. Entendido. Capitão, você precisa voltar vivo a qualquer custo. Aqueles que acabaram de passar. Você não disse que esse seu meio Yao ocupava uma posição inferior entre os humanos e que só vivia à mercê dos outros? Eu disse que era tão miserável assim? Você descreveu algo pior que isso. Sênior, ao caminhar pelo mundo, sempre precisamos nos vestir de forma adequada. Parecer mais fraco faz com que os outros baixem a guarda. Então, desde o início, você estava me enganando? Não dá para dizer assim. Então, como devo dizer? Eu só não tive tempo de te contar toda a verdade. Existe alguma verdade saindo da sua boca? Qual delas? Quero sobreviver. E também fazer o máximo de pessoas sobreviver. Hwiu, 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 Hwiu.
reputação e apoio popular. O sentimento de realização. Na verdade, não me importo com nada disso. Antes de tudo mudar. Se eu quisesse essas coisas, poderia obtê-las facilmente. Mas o que eu desejo é a vida comum deste mundo. A vida comum só existe se houver pessoas suficientes para construí-la. Senhores, a vida e a morte não importam. Enquanto houver alma, haverá esperança. Se eu cair, espero que vocês permaneçam firmes. Distância para a calamidade. Ainda restam 32 horas. Ainda há tempo. Preciso encontrar a fera de maior retorno. As que posso devorar não são fortes o suficiente. Devorar feras fortes demais é muito arriscado. O que eu encontro pode não valer o esforço. O que não encontro é perda de tempo. Se eu tocar em uma espécie dracônica de alto grau, Zulon vai sentir. Esse é o limite dele. Encontrei. Por que você desceu? Se tem algo a dizer, diga logo. Estou ocupado resolvendo assuntos importantes. Os outros 72 locais estão normais por enquanto. Mas um deles apresentou um pequeno problema. Veja você mesmo. Não permitem a entrada aqui. Você estava em transmissão ao vivo. Não era conveniente falar sobre isso abertamente. Então tive que vir pessoalmente. Aquele ali na imagem, deve ser Zulon, certo? Sim. Existem feras seladas ali também. Consegue descobrir quem é? Jimen. Jimen. Na divinação. Zulon virá atrás de mim por ter devorado uma linhagem de dragão de alto nível. Mas não vi nenhum rastro dele na caverna de Jimen. Se tiver coragem de ir agora, é muito provável que ele já tenha ido embora. Ir agora até aquela caverna. Devemos preparar fogo de artilharia de longo alcance para monitorá-lo? O alto comando já está muito tenso por causa do Yayu. Eu ainda não. Espere um pouco. Eu ainda nem entrei no veículo. Alô, chefe? Você não está com pressa demais? Pelo menos deixe eu embarcar primeiro. Pare de brincadeira, escute o que vou dizer. Não precisam se preocupar com quem está na caverna. Ele vai sair de lá em 10 minutos. O que ele foi fazer lá dentro? Farei o possível para realizar uma divinação hoje. Estou indo agora para outro local de selamento. Volte para o seu posto anterior e mantenha a guarda. A calamidade está prestes a chegar. Esta é a nossa chance. Não pensem em se sacrificar inutilmente, aconteça o que acontecer. O que você quer dizer? Tem um método para garantir que todos sobrevivam. Esse cara não é chamado de charlatão à toa, viu? Ha ha ha. Sempre falando com essas metáforas misteriosas. Ei! Preparem-se para os 30 km com carga zero. Começar! Garoto, você não vai atrás do Sr. Zulon? Por que eu iria atrás dele? Você não está curioso para saber por que ele foi procurar o Jimen? Pelo seu tom, parece que você sabe. Não diria que eu sei. É apenas uma suposição.
Diga suas condições. Direto ao ponto, hein? Já que você tocou no assunto. Deve ser porque quer alguma coisa. Essência sanguínea de Yayu. Eu imaginei que fosse isso. Você quer usar os restos mortais de Yayu para ganhar tempo e evacuar o povo daqui. Sendo assim, essa essência sanguínea não tem tanto valor para você. Por que não me dá um pouco? Uma gota. 10 gotas. Uma gota. A energia vital no corpo de Yayu é tão abundante. Já consumiu a erva da imortalidade. Pelo menos umas 1000 gotas. Você só quer me dar uma gota? Pelo menos 5 gotas. Caso contrário, sem negócio. Já pensou bem? Sangue vital de Yayu. Não tinha acabado o negócio? Ainda precisa pensar? Tá bom, uma gota é uma gota. Garoto, nem pense em me passar a perna. Tá bom. Uma gota é uma gota. Garoto, nem pense em me passar a perna. Pode deixar, garoto, sou um homem de palavra. Você sabe o que Yayu e Jimen têm em comum? Ambos possuem corpos de Fera Yao. Não, eles eram divindades. Divindades? Yayu era originalmente uma divindade celestial ancestral. Jimen era, por natureza, a divindade celestial da chuva. Esse termo divindade não é como os títulos divinos das eras posteriores. Parece mais algo dos povos ancestrais. Um título para aqueles que protegiam a raça humana. O que acontecerá quando eles despertarem? Ajudar a raça humana? Não está certo, Jimen não é um inimigo. Ele é neutro. Garoto, acalme-se e sente-se. Estou te perguntando, já que Jimen foi uma divindade. O que isso tem a ver com Zulon procurá-lo? Essa pergunta é óbvia. Ele quer corromper Jimen. Ou tem segundas intenções. Por que corromper Jimen? Com a força que o Sr. Zulon tem agora, ele ainda precisaria da ajuda de Jimen para enfrentar a humanidade? O que ele quer? É retomar a autoridade divina da chuva dos tempos ancestrais. Com razão. Depois que absorvi Jimen e obtive o controle da chuva, Zulon começou a me caçar. Você não vai até Jimen? Não por enquanto. Jimen e Zulon têm um conflito irreconciliável. Então Jimen é um potencial aliado com quem posso cooperar. Mesmo que a cooperação falhe, podemos chegar a um consenso contra Zulon. Primeiro, peça ao Xiao Yuntian para retirar o Jimen dos preparativos de explosivos na área. Quanto ao resto, espere eu realizar mais uma divinação. E então? O que foi que você viu? Essa informação vale uma gota de sangue essencial de Yayu? Vale. Vale 10 gotas. Dou-lhe uma gota. Já disse que sou um homem de palavra. Não entendi. O plano Grande Muralha já começou a ser implementado. Se for apenas para devorar Shangxiao, o tempo é suficiente. Quarta divinação. Sem contar Zulon e Jimen. Zulon sempre quis tomar a autoridade divina da chuva de Jimen. Mas o estranho é que ele nunca tentou matar Jimen para tomar a força o domínio da chuva. Será que, se Jimen morrer, a autoridade divina da chuva também se dissiparia?
Jimen sabe que Zulon o observa. Ele apenas permanece entre as montanhas e os pântanos, observando. Zulon também espera que Jimen faça o primeiro movimento. Isso não é uma questão de amigos ou inimigos. Isso é um jogo de estratégia. Ei, moleque! Por que está rindo? Como é que toda vez que você dá esse sorriso, eu sinto que alguém vai se dar mal? Que isso? Por que você acha? Estou apenas feliz pelos outros. Essa sua conversa não soa nada bem. Azar o seu, então. Me dê uma gota de sangue essencial. A quinta divinação, sem contar Shanxiao. Que elegante. Quem, aqui não é lugar de tietar celebridade, evacuem logo. Que diabos é isso? Vulto desconhecido. Capaz de me deixar inconsciente, mesmo no meu nível atual. Faltam 25 horas para a calamidade. Perto do grande ermo. Já existem feras anômalas com esse nível de força? Será uma fera ancestral desconhecida? Não, se fosse uma fera ancestral agindo. Não teria sido mais fácil simplesmente me matar? O vulto é apenas uma das possibilidades do futuro. Basta devorar Shanxiao e sair imediatamente. Não necessariamente vai dar problema. Moleque, seja honesto comigo. Quantos talentos divinos você carrega, afinal? Não são apenas 3? Por que a pergunta? Você não está sendo sincero. Ultimamente, vi você entrar em meditação várias vezes. Toda vez que desperta, parece ter ganhado algo novo. E você não se atreve a usar isso na frente de Zulon. É óbvio que você está com receio. Se isso não for um talento inato da sua linhagem, eu mesmo me transformo numa sopa de ovo para você comer. Isso que você chama de meditação? Por acaso um humano não pode meditar? Tem que ser obrigatoriamente um poder divino Yao? Sr. Changliu, você não está conseguindo enxergar além do óbvio. Daqui a pouco vou colocar a água para ferver. Quer que eu coloque cebolinha e coentro? É mesmo? Então faça um juramento agora. Diga que você só tem 3 talentos divinos. Se tiver outros, que os céus te castiguem. Moleque, não diga que não avisei. Antes do reinício, jurar não significava nada. Mas como o reinício do céu e da terra está próximo, essas coisas realmente se cumprem, sabia? Por que parou de falar? Não ia jurar? Não vou mais. Pensei que sua língua fosse mais afiada. Agora ficou manso? Fala logo para o ancestral que outros talentos você tem. Diga. Com minha força atual, mesmo sem jurar, será que eu não conseguiria te transformar em sopa de ovo? Afinal, para mim, você não tem mais valor como ferramenta. Ei, Sênior, por que não fala mais nada? É naturalmente calado? Vamos lá, vamos discutir artes culinárias. Os humanos têm um vegetal chamado tomate. Combina perfeitamente com sopa de ovo. Isso é um Shanxiao? Shanxiao. Estamos quase na borda do grande ermo. Como pode haver um Shanxiao aqui? Shanxiao não é também uma fera ancestral poderosa? O grande ermo é muito estranho. Extremamente estranho. Moleque, lembre-se disto. Grandes feras e a raça Yao são diferentes. A raça Yao venera o poder acima de tudo. Apenas quem alcança o grau terra em força física é chamado de grande Yao.
Abaixo da tribulação imperial, são apenas raça Yao comum. Quem não atinge o grau Huang nem é considerado raça Yao de verdade. No máximo, são classificados como feras Yao. Quanto à linhagem Shanxiao, sua constituição é inerentemente falha. Sua força não passa do grau Xuan superior. Sua posição também não é alta. Por isso, definitivamente não podem ser chamados de grandes feras. Eu entendo essa lógica. Mas um membro da raça Yao que chega, no máximo, ao grau Xuan superior, também conseguiria, assim como grandes feras ancestrais tipo filhote de dragão, ser mantida selada até hoje? Isso eu já não sei. Talvez haja algo estranho nisso. Se o Shanxiao fosse apenas um Yao comum, por que ele teria sido selado até agora? Será que ele era o animal de estimação de algum ser supremo? Eu devorei o Shanxiao. E isso deve ter mexido com os interesses desse ser. Se for assim, então a raça humana também deve ter seres supremos dormindo. Esquece. Mesmo que seja esse o caso, eu vou devorar esse Shanxiao de qualquer jeito. Uma pedra comum já teria se quebrado há muito tempo. Esse selo não é algo fácil de lidar. Trabalho todo esse para nada. E você ainda tem coragem de mostrar os dentes? Certo. Almôndega de Shanxiao feita à mão. Grandes feras de verdade não são tão fáceis de armazenar. Já que estou aqui, vou aproveitar para treinar um pouco. Essa coisa se recupera rápido. Já está bom o suficiente. Tem mais algum truque? Se não tiver, vou começar a comer. Ilusão. Ilusão. Desabrochar primaveril. Sucesso ao devorar a fera ancestral Shanxiao. Resistência física aumentada parcialmente. Força espiritual aumentada parcialmente. Habilidade adquirida, ilusão. Capaz de se disfarçar como qualquer criatura que já tenha visto. E ganha sua aparência. Características como porte e voz. A duração depende da força da alma. Não consegue ocultar a própria flutuação espiritual. Longevidade aumentada em 500 anos. Tornou-se uma ilusão. Pode se disfarçar de qualquer ser que já tenha visto. Simula aparência, porte e voz perfeitamente. Só não consegue ocultar a flutuação espiritual. É esse talento que eu preciso. Isso. Para mim, que estou prestes a ser caçado por várias grandes feras ancestrais. Ele é até mais útil do que o desejo pessoal. Pelo menos. É o suficiente para eu chegar à caverna de Baize. Consegui antes do tempo previsto na divinação. Porém, para evitar aquela sombra, o melhor é cair fora. Ei, por que tanta pressa? Você não estava aproveitando enquanto batia no Shanxiao? O que você entende disso? Quando é que você vai me entregar aquela gota de essência vital que te cobrei antes? Vai se ferrar! Para!
O que foi, querido? Parece que tem algo do lado de fora da caverna. Entrou. Não consigo medir a força desse sujeito. Se tivermos chance, vamos correr. Precisa nem dizer. Nesta floresta profunda, no meio da madrugada. O que está lá fora não pode ser um humano comum. Será que é aquela sombra? Você ainda está brincando com essa caixinha brilhante agora? Esconda-se logo. Esconder o quê? Você não desprezava a sabedoria da raça humana antes? Vou aproveitar e te mostrar como ela funciona. Sabedoria da raça humana? Você precisaria ter algum humano aqui para isso. Aquele sujeito já te detectou. Se não sair agora, vai rodar. Como se sente? Você me diga a verdade. Isso é mais um dos seus talentos divinos? Já disse, isso é um cristal da sabedoria humana. Por que você não entende? A sombra desapareceu. O mais importante agora é cair fora primeiro. O carro parou, vamos ter que empurrar. No caminho até aqui, memorizei alguns pontos de transferência temporários. Lá ainda existem veículos de reserva. Assim que chegarmos lá com o carro, estaremos salvos. Alô, velho Lee. O que aconteceu agora há pouco? Você autorizou o uso de bombardeio em solo? Sim. A situação está complicada. Não dá para explicar tudo agora. Já cheguei ao ponto de transferência temporário 2361. Por enquanto, não há perigo. E quanto aos civis da Cidade Sagrada? E das outras regiões? Como a Cidade Sagrada é uma área de transferência prioritária, já transferimos mais de 80% da população. Os 20% restantes também já estão em processo de retirada. O progresso está mais rápido do que esperávamos. Estimamos que, em 24 horas, teremos concluído a retirada de mais de 90% da população. Deve ser por causa do incidente no condado de Yayu, junto com as medidas que tomamos no Lago Kuona, que aceleramos a evacuação. A retirada é uma boa notícia. Seguindo esse ritmo, antes do despertar de Yayu, devemos conseguir completar mais de 95% da evacuação. Quanto aos 5% restantes, parece pouco, mas ainda são quase 200 mil pessoas. Quando chegar a hora, teremos que aguentar o tranco. Quanto às outras regiões, há 35 minutos, o último grupo de civis fora da Cidade Sagrada já concluiu a evacuação. Eles foram integrados às 8 cidades-semente. Em outras palavras, todos os 694 municípios e distritos da Grande Chia e suas populações jurisdicionais já foram transferidos para as 8 cidades-semente. Existem ainda 72 cidades-sementes secundárias, que já estão em desenvolvimento. Ao redor de cada cidade-semente, selecionaremos 9 cidades-sementes secundárias como alvo, previstas para serem desenvolvidas após o início da calamidade. Essas questões teremos que deixar com vocês. Pode deixar. Certo.
A população foi basicamente evacuada. Até mesmo os pastores das montanhas remotas. Já enviei o dossiê. Transferência para a cidade semente em andamento. O que ele veio fazer aqui? Zulon. O que ele veio fazer aqui? Senhor Zulon. Por que não me avisou que estava vindo? Assim eu poderia ter preparado uma recepção digna. Quer batata frita, hambúrguer ou um joelho de porco assado? Posso pedir um lançamento aéreo agora mesmo? Não. Então, que todos venham até aqui. Sem problemas. Nossa negociação precisa continuar. Negociação? Você está falando do núcleo demoníaco dos 100 fantasmas? Bem, vai ser você. Ou eu? Sem pressa, vai ser você. Ou eu? Senhor Zulon. Acho que houve um mal-entendido. Essa negociação não pode continuar. É o seguinte. Após discutir com o Sr. Changliu, ele decidiu me presentear com aquela essência sanguínea vital. Por isso, não preciso mais da sua essência de Zulon. Portanto, esta negociação termina aqui. Quanto àquela chuva que você provocou, pode apresentar outras condições razoáveis. Farei o possível para atender. Faltam 18 horas para o desastre. Faltam 30 horas para o despertar das feras. Neste momento, nesta situação, não preciso mais manter essa falsa harmonia. Quero que ele entenda uma coisa. Neste exato momento, eu estou negociando de igual para igual com ele. E não em submissão incondicional. Você sabe o que acabou de recusar? Se Zulon for embora agora, todos estarão a salvo. Mas se ele ficar, serão duas grandes feras ancestrais tentando destruir uma a outra. Claro, Zulon certamente não escolherá a segunda opção. Se ele realmente se ferir durante este confronto de 18 horas, ele terá que arrastar o distrito comercial para enfrentar Jimin. Por causa de um núcleo demoníaco dos 100 fantasmas. Não valeria a pena chegar a esse ponto. Eu sei o que você pretende fazer. Você quer proteger as pessoas dentro do grande ermo, não é? Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Pelo menos para que consigam recuar além das montanhas Kunlun. O que já garantiria suas vidas. Mas a condição é que você não tente negociar comigo. Por que recuar até depois das montanhas Kunlun? Seria o suficiente para salvar suas vidas? Esse tipo de coisa não pode ser perguntado. E se Zulon ficar furioso? Se ele não disputar comigo? E se virar para ameaçar os outros civis que ainda não evacuaram? Aí sim eu estarei encurralado. Para garantir a segurança, não posso deixar brecha alguma. No pior dos casos, usarei uma oportunidade de divinação depois. Certo. Já que essa é a sua decisão. Tudo bem. Eu já te dei uma chance. Já que você não quis aproveitar. Então é melhor você rezar para que, após o reinício do céu e da terra, você consiga abrir esse caixão que carrega nas costas.
Pelo que Zulon deu a entender. Se eu conseguir abrir o caixão de madeira Fusan, talvez eu até consiga andar de cabeça erguida no grande ermo. O que diabos? Afinal, tem guardado aqui dentro? Para que Zulon dissesse algo assim? Eu disse que o céu e a terra estão prestes a reiniciar. Por que você foi provocar Zulon? Você não quer viver? Eu ainda quero. Olha, por que você está dizendo isso? O reinício do céu e da terra está chegando. E você também vai chocar em breve. Agora que Zulon foi embora, estamos só nós dois aqui. Em vez de me agradar, você ainda me xinga? Já decidiu se vai ser assado ou cozido no vapor? Veja só, você realmente não aguenta uma provocação. Eu não estou fazendo isso para o seu bem? E você ainda quer me comer? Comer, eu com certeza vou. Só estou avaliando como comer. E quando comer, para maximizar os benefícios. Agora, só precisamos fazer uma coisa. Ficar de olho na cidade sagrada. Faltam 17 horas para o cataclismo. Deixando de lado os grandes monstros ancestrais que estão prestes a despertar nos arredores da cidade sagrada. Feras anômalas comuns já começaram a aparecer em massa. Essas feras surgiram da mutação de animais, como mastins tibetanos e iaques. Sua brutalidade dispensa apresentações. Felizmente, a maior parte da população já foi evacuada. Caso contrário, apenas o esforço para resgatar pessoas consumiria recursos e mão de obra incalculáveis. Elas ainda estão em estágio inicial. Ao avistarem seres normais ou outras feras, elas entram imediatamente em estado de fúria. Essa situação vai durar pelo menos mais 24 horas. É aí que o problema começa de verdade. Escuta aqui, moleque. O reinício do céu e da terra está próximo. Você não está mesmo pensando em ficar parado aí esperando, está? E o que mais eu faria? Já passou. O momento ideal para devorar outras feras ancestrais. Algumas feras são perigosas demais para devorar. Outras não valem o esforço. Em vez de desperdiçar energia correndo por aí, é melhor descansar um pouco. Recuperar as forças para lidar com o que virá após o reinício. Depois, diante de tantos monstros, não sei se teremos tempo nem para dormir. Chega, vou tirar um cochilo. Se acontecer alguma coisa, lembre-se de me acordar, viu? Te acordar? Por acaso sou seu criado? Agora não é hora de descansar. Fingir esse desleixo é apenas para enganar Xiangliu. Este próximo desafio. Sem contar o caixão de madeira Fusan. Este próximo desafio. Sem contar o caixão de madeira Fusan. Eu achava antes que abrir ou não esse caixão dava na mesma. Afinal, no fim das contas, seríamos caçados até a morada de Baize. Desperdiçar tentativas de divinação com ele realmente não vale a pena. Mas agora, a grande Xia já está totalmente protegida. Só preciso garantir que eu e os outros sair da cidade sagrada em segurança após a chegada da calamidade. Então, esse caixão de madeira fusa é muito importante, não é? Na grande maioria das divinações, ele é impossível de abrir. Apenas nesta aqui. Radiante. Resistência física no grau Shu inferior.
Esgotei todas as opções possíveis. Esta é a última esperança. Está reagindo. Ajude-me a pensar nele. Presságio de calamidade. Usar o sangue do coração como sacrifício. Abrir o caixão de madeira Fusan, morte. Presságio de calamidade. Usar o sangue do coração como sacrifício. Abrir o caixão de madeira Fusan, morte. Só pode ser aberto com o sacrifício do sangue do coração. Então para que serve essa porcaria? Se abrir, morre. Se não abrir, também morre. Então é só um peso de papel, basicamente? Essa coisa é menos útil que o Shangri-La? Pelo menos. O Shangri-La ainda me garante uma refeição farta antes de eu morrer, não é? Moleque. Você está pensando em algo muito desrespeitoso, não está? Sacrifício de sangue do coração. Se usar o sangue do coração de uma única pessoa, então realmente só morrendo para conseguir abrir. Mas e se for o sangue do coração de 74 pessoas? Ou então, entrar em contato direto com o velho e pedir para ele reunir um grupo de voluntários. Uma gota de cada um já formaria uma grande quantidade de sangue do coração. Só não sei se esse sangue precisa ser só o meu para começar o processo. Alô, capitã? Kinshen? Por que você está com o telefone do velho e... O diretor está um pouco ocupado agora. Ele me deixou o telefone dele. E me deu ordens de atender a todos os seus pedidos. Ótimo, melhor assim. Reúna um grupo de voluntários. Eu preciso de uma quantidade de sangue do coração, equivalente ao volume sanguíneo de um homem adulto. Lembre-se, tem que ser sangue do coração. Quanto antes, melhor. Recebido. Diante da situação atual, atender às condições do capitão o mais rápido possível é a maior ajuda que posso oferecer. Mas, ouvindo o tom de voz do capitão tão sério, será que ele precisa de alguém com qualificação profissional impecável? Vai escoltar esse lote de sangue. Além de mim, parece não haver ninguém mais adequado. Este céu e esta terra parecem ter começado a mudar. Aquele Yayu de antes era como um carro velho e enferrujado há anos. Era preciso uma concentração imensa, cuidado extremo, para conseguir fazer com que ele se movesse minimamente. Mas agora, ele parece um carro esportivo meticulosamente conservado. Basta pisar no acelerador para disparar em uma velocidade prazerosa. Senti. O céu e a terra já começaram o reinício. O que esse reinício do céu e da terra realmente significa? Renascimento do grande Dão? Ou alguma outra coisa? Energia espiritual? Que porcaria é essa? E por que eu deveria te responder? Você não queria virar sopa de ovo? Se é tão esperto, não me pergunte nada. Tem razão. Realmente não tenho capacidade de encontrar a resposta. Mas... adivinha se eu tenho capacidade para te chocar mais cedo? Olha só, você já está ficando impaciente. Eu realmente não sei o que é essa tal energia espiritual. Porém, se for sobre essa parte que surgiu agora entre o céu e a terra, nós costumamos chamar de grande Dão. Dão? O Dão que pode ser dito. Não é o verdadeiro Dão. O Dão que ele mencionou. Será que é isso? Antes do reinício do céu e da terra, tudo estava mergulhado no caos. Milhares de caminhos do grande Dão estavam ocultos. Qualquer existência que cultivasse o Dão, seja humano ou Yao, usava seus próprios métodos para evitar o caos.
Seja entrando em sono profundo, ou se isolando, ou, como nós, sob a ajuda de seres poderosos, regredindo ao estado em que estamos hoje. Nosso objetivo é sempre evitar o caos, para que nossa própria linhagem não seja engolida por ele, resultando em extinção e assim por diante. Você quer dizer que outros também usaram o mesmo método para escapar do caos? Claro, mas você sabe que o corpo físico humano é fraco. Milhões de anos se passaram. Mesmo usando vários métodos para evitar o caos, não há garantia de que ainda estejam vivos. A julgar pelas divinações destes últimos dias, após a chegada da catástrofe, eu nunca vi esses supostos cultivadores humanos aparecerem. Talvez, ao longo de todo esse tempo, eles já tenham se transformado em ossos secos. Quanto ao que o reinício do céu e da terra significa, você também deve ter sentido, não é? Não importa se são seus talentos inatos ou seus poderes divinos. Todos estão dentro do grande Dão. Antes do surgimento do grande Dão, éramos como plantas flutuantes à deriva no caos, sem qualquer apoio. Um deslize e você se perde, tornando-se igual aquelas coisas sem cérebro lá embaixo. Então, precisamos usar o método de cultivo como uma vara, subindo contra a correnteza, passo a passo, até chegar à outra margem. Dito assim, acho que entendi. No fim das contas, esse grande Dão não tem diferença essencial da energia espiritual que eu conheço. A diferença é que não precisa de raízes espirituais para absorver, mas sim de outros métodos. A raça Yao transmite seus poderes divinos através do sangue, usando o método de cultivo para atravessar o caos, até chegar à margem que Xiangliu mencionou. Quanto a como os cultivadores humanos fazem isso, eu ainda não sei. De acordo com o que Xiangliu disse, o céu e a terra já começaram a despertar. Partes do grande Dão já começaram a emergir do caos. Ou seja, aquelas grandes esferas ancestrais já começaram a reconstruir seu grande Dão. A hora da detonação pode ser antecipada. Ação. Meu Deus! Garoto! Não me diga que você também fez isso. Funcionou! Ainda não sei quanto proveito aqueles 73 conseguirão tirar. Mas as perdas dessas feras ancestrais certamente não serão pequenas. E com o reinício do céu e da terra ainda incompleto, eles têm tempo suficiente para recuar. Até mesmo para deixar a zona autônoma da cidade sagrada. E isso não é impossível. Com 73 pessoas ali, o plano Grande Muralha talvez ainda possa ser estendido por mais algum tempo. Claro, agora precisamos dar a eles tempo suficiente a absorver a essência sanguínea. Esse sujeito, toda essa vasta essência sanguínea, talvez não tenha muito efeito sobre ele. Mas para as feras anomalas sob seu comando, isso é um suplemento poderosíssimo. Isso é um remédio para ele. Já que a Senior Zulon quer tirar vantagem, por que não jogar esse abacaxi para ela? Recuar. Agrupar em direção à posição de Xiao Yuntian. E ao mesmo tempo gritar, Senior Zulon, me ajude. Moleque, você é mesmo podre de tão ardiloso, ha ha ha. Grato pelo elogio. De acordo com o plano original, as 73 pessoas deveriam permanecer no local para induzir essas grandes feras ancestrais a lutarem entre si e garantir mais uma hora de tempo para a evacuação. Mas agora que Zulon entrou em cena, o tempo de evacuação ficou folgado. Naturalmente, este plano pode ser alterado.
Li Shenshan, a rota que você planejou foi bloqueada. Abandone a rota original imediatamente. Voltem primeiro para a cidade sagrada. Zansu, faça um desvio. Vá ao encontro de Shi Wei, vamos nos reagrupar. Xiao Yunvan, o que você está fazendo? Vá embora logo. É impressão minha? Este cadáver. Por que sinto que ele está mais forte do que antes? É normal. O Yail que você controlava anteriormente, embora fosse um cadáver, ainda estava em estado de autocontenção. Suas próprias leis do grande Dão ainda estavam seladas. Agora, com o céu e a terra despertando gradualmente, o grande Dão em seu corpo também está sendo liberado. Ao controlá-lo novamente com as 9 cabeças, a sensação certamente é diferente. Se quer saber minha opinião, é melhor você devorar logo esse Yail e sair do grande ermo com a força atual da sua alma. Quando o céu e a terra despertarem por completo, no máximo, conseguiria levar um grande Yail comigo num troca-troca suicida. Por que todo esse esforço? Você não entende. Ótimo, excelente. Todos, arrumem suas coisas imediatamente. Sigam para o ponto de evacuação mais próximo e preparem-se para sair. Evacuar. A população da zona autônoma da cidade sagrada já foi evacuada. Ainda restam cerca de 9%. Faltam 9 horas para a calamidade. É totalmente possível concluir a evacuação. Essa frase é mentira. Para garantir a segurança dos outros cidadãos, todos os trens foram parados às 6 horas. Daqui a 3 horas, todos os voos serão suspensos. As 330 mil pessoas restantes simplesmente não conseguirão concluir a evacuação nessas 6 horas. Elas só podem sair da zona autônoma da cidade sagrada de carro. Senão, eu não estaria aqui fazendo a guarda. Bastaria mover o cadáver de Yail para a fronteira do plano Grande Muralha. Mas agora, para fazer o Xiao Yuntian e os outros recuarem, só podemos usar este método. Certo, todos para os veículos. Iniciem a evacuação. Eu e o camarada Gao Yu ficaremos na retaguarda. Não precisa. Eu fico sozinho na retaguarda. Pare de me atrapalhar aqui. Eu te atrapalhando? Esse vento corrosivo é um pouco parecido com o devorar os céus. Ambos crescem através do consumo contínuo. Mas o devorar os céus consome muita coisa. E seus ganhos são muito mais abrangentes. Já o vento corrosivo precisa constantemente de essência sanguínea para se nutrir. Quanto mais densa e pura for a energia do sangue, maior será o crescimento que o vento corrosivo obtém. É por isso que eu acredito que Xiao Yuntian é a peça-chave do plano Grande Muralha. Alimentar a batalha com a própria batalha. Seja fera anômala morta, ou o transcendente sacrificado. Tudo pode se tornar nutrientes para o vento corrosivo. Mas agora, essa coisa ainda está um pouco fraca. Ainda temos tempo. Que tal uma disputa? Quem vencer dita as regras. Mas aviso logo, sem usar feras anômalas.
Leve seu irmão embora. Quando estiverem quase saindo da zona autônoma da cidade sagrada, aí sim, devolva a inteligência dele. O que estão esperando? Vamos, andando. Estão esperando um convite formal? Se não se moverem, vou dar um soco em cada um. Afinal, temos uma curandeira aqui. Se ela está disponível, por que não usar? Acham que estou falando sozinho? Venham! Quem quer testar a sorte? Pode subir e tentar a sorte primeiro. Só estou aqui para relaxar um pouco. Até que ponto as previsões de vocês, transcendentes, são precisas? Já nem estão mais me obedecendo? Então é você, não é? Muito bem, todos querem testar as próprias habilidades, é isso? Sem mencionar que esse pessoal acabou de desbloquear formalmente seus poderes transcendentes. Mesmo que já tenham dominado perfeitamente seus poderes. Ainda assim, não seria um páreo para mim hoje. Capitão, você sabe que não é isso que queremos dizer. Nós também entendemos o que você está pensando. Porém, deixar você aqui sozinho. Nós não conseguimos. Mesmo que não consigam, terão que conseguir. Olhem para esses caras. Mesmo ficando aqui, o que vocês poderiam fazer? Sumam daqui agora mesmo. Naturalmente, haverá um momento em que precisarei de vocês. Nessa hora, não me importa se vão se sacrificar pelo país, ou se tornar heróis mortos em batalha. Contanto que eu não precise ver isso. Façam o que quiserem. Por que estão parados aí? Vou repetir mais uma vez. Isso é uma ordem. Xiao Yunvan, você finalmente entendeu o que significa uma ordem? Sim. Nesse meio tempo, ela deixou de ser uma estudante universitária que viajava com seus pequenos caprichos para se transformar em uma verdadeira guerreira. Seja ajudando os locais a expulsar feras anômalas, ou enterrando explosivos com o dobro do seu peso corporal, ou ainda vigiando sob geleiras onde a energia mágica é densa. Tudo isso a fez compreender o sentido de sua vida. Espere, capitão. Pare de me bater agora. Estou indo, capitão, cuide-se. Esses caras são um pior que o outro, não obedecem nada. Quando voltarem, vou arranjar uma desculpa para dar uma surra neles. Faltam apenas 8 horas para a catástrofe chegar. Faltam 20 horas para o despertar das feras anômalas. Esqueça as 8 horas. Mesmo que eles dirijam na velocidade máxima, será difícil sair da região do Planalto em 20 horas. Em um ritmo normal. Para sair do Planalto a partir da cidade sagrada, são necessárias pelo menos 31 horas de viagem. Somando isso às 8 horas para a chegada do desastre natural. E com as feras rondando, esse tempo só vai aumentar. Ou seja, preciso, no mínimo, garantir para esse pessoal mais de 35 horas de prazo. Não ou... Você não disse que traria a neve? Quanto tempo já passou? Por que ainda não chegou? Esse barulho parece um drone de grande porte, hein? Alguma instrução, capitão? Onde você está? Não me diga que está a caminho da cidade sagrada. Claro que não. Estou no céu, a caminho da cidade sagrada. Qual é a diferença? Volte agora mesmo. Não dá mais tempo, este sangue é de extrema importância. 5.000 voluntários se inscreveram. E coletamos 1 mililitro de essência sanguínea de cada um. Não haverá como conseguir outra amostra em 8 horas. Por isso estou escoltando pessoalmente. Fique tranquilo. Assim que eu chegar à cidade sagrada e te entregar isso, eu evacuo imediatamente. Sem nenhum atraso. Espero que sim. Qual é a sua localização atual? Quanto tempo falta para chegar? Já saí do espaço aéreo de Shudu. Estou na divisa da região autônoma da cidade sagrada com a província de Kunlun.
Previsão de chegada em 1 hora e 30 minutos. Certo, mantenha-se em segurança. Sim, capitão, pode deixar. Eu vou. Kenshin. O que houve com você? Responda. Algo está errado. Kenshin não faria esse tipo de brincadeira numa hora dessas. Aquela sombra é extremamente parecida com a que encontrei quando devorei Shang-Xiao. Será que aquele sujeito pretende manter Luo Qinxin em cativeiro também? O que está acontecendo aqui? Eu realizei tantas divinações, mas nunca vi nada parecido acontecer. Provavelmente ela tirou alguma vantagem daquela sombra. Que tipo de lógica é essa? Se eu sou capturado pela sombra, é um cativeiro forçado. Luo Qinxin é levada e ainda ganha uma oportunidade? Essa coisa escolhe a quem favorece, e o presságio é de grande sorte. Será que na província de Kunlun também existe algo capaz de ocultar segredos celestiais? É por isso que minha divinação ficou envolta em névoa. Esquece, agora não é a hora para pensar nisso. A divinação foi interrompida repentinamente. O que significa que Luo Qinxin só poderá sair daquele lugar após 7 dias. Embora não haja perigo aparente nesse período. Durante esse tempo, vou ter que aguentar tudo sozinho. Mais de 94% da população já completou a evacuação. Ainda restam 6%, ou seja, 220 mil pessoas a caminho. A operação já começou. Não faço ideia de quantas feras anômalas estão pelo caminho. Todas de olho naqueles veículos em movimento. Os soldados que evacuaram anteriormente já formaram grupos de proteção ao longo da rota, estabelecendo defesas nas principais rodovias. Assim que detectarem qualquer fera anômala se aproximando, abrirão fogo imediatamente, até que o último veículo saia da estrada correspondente. Os soldados não iniciarão sua própria retirada. Nesse ritmo, para que a última equipe de soldados complete a missão, levará pelo menos mais 30 horas. Mas faltam apenas 3 horas para a calamidade cair. E 15 horas para o despertar das feras anômalas. Nem precisa pensar, isso certamente é uma ordem de Zulon. Assim que a consciência espiritual dessas feras desperta, elas naturalmente sentem as mudanças entre o céu e a terra. Mas elas nos cercarem agora, além de ser uma decisão dele, não consigo imaginar outra possibilidade. Provavelmente ele quer que eu desista diante da dificuldade e entregue o núcleo demoníaco dos 100 fantasmas. Mas ele ainda está pensando demais. Essas feras que absorveram sangue agora vêm entregar-se pessoalmente. Se vieram, não tenho motivos para recusar. Nem mesmo com medo? Parece que ele é realmente uma desonra para Zulon. Mas por que ele enviaria essas feras para morrer? Será que ele não conhece o poder do cadáver de Yayu? Longevidade aumentada em 800 anos. Resistência física elevada ao grau Huan médio. O sangue e a energia dentro deste Yayu são realmente extraordinários. Aquela energia vital de há pouco ocupava apenas 1% do seu corpo. Somado à energia vital daquelas outras feras, consegui pular do grau Huang inferior direto para o grau Huang médio. Se eu devorasse tudo isso... Não, o cadáver de Yayu ainda é útil, não posso devorá-lo agora. Não está certo. Pela natureza de Zulon,
Mesmo tendo descoberto que essas feras, para mim, não são diferentes de um delivery de comida. Por que ele organizaria outro ataque? A menos que o objetivo dele não seja me fazer recuar por medo, mas sim me incriminar. Eu vi inúmeras divinações. Essas feras, para Zulon, na verdade não são importantes. Para Zulon, essas feras são totalmente dispensáveis. Se houver algum benefício, ele as espalha. Mas, se essas feras o atrapalharem, ele as descartará sem qualquer hesitação. Assim como o meu farsante algumas horas atrás. Mas agora, ele enviou todas essas feras para cima de mim. Essas feras não se tornaram o meu buffet móvel de sangue? Bela estratégia, hein? Mas, diante dessas feras sendo entregues, eu também vou aceitar sem hesitar. Quem sabe? Isso não me permite resistir por mais tempo. Sob o cerco dos grandes Yao? Comer é a solução. 3 horas. Essas feras avançam uma após a outra, vindo uma a uma para a morte. Elas enviaram feras por 3 horas inteiras, elevando minha força física dentro do grau Huang médio, passo a passo, até o auge do grau Huang médio. Estou a apenas um passo do grau Huang superior. Se eu quiser, mesmo que eu devore apenas uma gota de essência sanguínea de Xiangliu, poderei avançar diretamente para o grau Huang superior. Apenas que agora já não há mais tempo. Ei, Hu. Precisa de alguma ajuda? A calamidade começou. Fazer isso tem 2 motivos. Primeiro, para que todo o povo da grande Xia perceba o que está realmente acontecendo no mundo lá fora. Somente permanecendo unidos, mais pessoas poderão sobreviver à calamidade. Quanto ao segundo motivo, a grande Xia quer forjar um símbolo divino, com o desastre natural tentando extinguir o mundo. Se dependermos apenas das convicções individuais, será realmente difícil sobreviver. Mas, se houver um Deus vivendo no coração de cada um, enquanto esse símbolo divino não morrer, haverá sempre uma esperança de sobrevivência em seus corações. Se eu conseguir sair vivo, todos os cidadãos da grande Xia, diante da calamidade, manterão a cabeça erguida. Lutarão como eu. Mesmo que haja apenas uma chance mínima de sobrevivência. Dando um passo atrás. Mesmo que eu infelizmente pereça. Tudo o que fiz ficará gravado na mente da população. Aqueles transcendentes também, assim como eu, farão o possível para proteger o povo atrás deles. Esta também é a última coisa que posso fazer pela grande Xia. Desde o início da calamidade, aquele satélite ficará pairando acima de mim, para registrar tudo o que eu enfrentar, até que eu saia da região autônoma da cidade sagrada, ou que eu caia em batalha. Este é o plano que combinei com Li Junho. Senhores, observem. Agora que o céu e a terra acabaram de reiniciar, embora essas grandes feras Yao já tenham despertado, ainda estão se adaptando ao mundo atual.
Seus poderes ainda não foram totalmente restaurados. Estão em um período de transição. E eu já estou totalmente adaptado a este mundo atual. 9 cabeças está cada vez mais útil. O cadáver de Yayu não teme esses grandes Yao atuais. Aproveitarei esse tempo. Quanto mais eu eliminar, melhor. Isso também servirá para intimidar os outros grandes Yao. O nome desta fera é o Anfuli, um dos grandes Yao ancestrais. Seu corpo é inteiramente branco. Seus pelos são resistentes. Podem ser usados como lâminas. Quando enfurecido, pode usar todo o seu pelo como dardos. Sua carne é saborosa. Ensopado ou assado, é uma excelente escolha. O povo da Grande Xi é assim mesmo. Ao ver uma espécie nova, o primeiro pensamento é sempre se dá para comer. Se é venenoso ou não. E se for, como preparar para ficar comestível. Audacioso. Este caixão, mesmo sem abrir, parece não ser totalmente inútil. Funciona muito bem como escudo. O sangue e a energia de Fuli, se consumidos agora, seriam um desperdício. Vou guardar para quando a situação apertar. Faltam 12 horas para o despertar daqueles grandes Yao ancestrais. Nesse intervalo, preciso estocar o máximo que puder. Caso contrário, ao enfrentar aquelas entidades verdadeiramente aterrorizantes, não sei quanto tempo conseguirei resistir. Pessoal, consegui uma unidade de Fuli. Assim que eu voltar, vou deixar que vocês experimentem. Considerem como um presente. Ha ha ha. Ha ha ha. Voltar. Será que realmente ainda posso voltar? O que der para eliminar, eu elimino. O que der para estocar, eu estoco. Para Yayu, esses sujeitos, que ainda não despertaram totalmente, não são páreo. Vou colher tudo o que for possível agora. Já estoquei o suficiente. Vou devorar para me fortalecer primeiro. Devorar os céus, ativar. A força física finalmente atingiu o grau Huang superior. Já evacuamos para perto de Linxi. Logo à frente está o último grupo de civis em retirada. Ainda faltam 24 horas de viagem para atravessar o Planalto. Isso já é muito rápido. Afinal, para concluir a evacuação segura, precisamos atravessar toda a região autônoma da Cidade Sagrada, cruzar o Planalto e seguir até Chudu, uma das nossas cidades semente. Só então a evacuação estará realmente concluída. Se fosse apenas para sair da região autônoma da Cidade Sagrada, seria fácil. Mas isso não significaria estar realmente a salvo. Rugido de dragão. Aquela direção é Tauti. Como uma das espécies de dragão verdadeiro, seu corpo físico é inquestionavelmente poderoso. Somado às suas vantagens de poder divino, ele naturalmente se tornou um dos primeiros a despertar completamente entre as grandes feras ancestrais. Ferrou tudo. Porque esse cara também está no Grande Ermo. Pelo plano original, eu deveria ter saído da casca. Exatamente no momento do reinício do céu e da terra. Concluindo minha incubação. Mas ele ofendeu Zulon. E ainda planeja usar o cadáver de Yayu para subjugar outras grandes feras. Estou com medo de que me vejam como um aliado dele.
Por isso fiquei mantendo a forma de ovo. Quem diria que manter a forma de ovo também não parece seguro? Moleque, aquilo é o Tauti. Se ele colocar os olhos em você, ele certamente vai querer o que você está carregando. Abandone esse cadáver logo. Deixe-me fugir primeiro. Senão só nos restará virar comida. Relaxa. De jeito nenhum vamos virar comida. Você ainda tem algum truque na manga? Conta logo para mim, vou te ajudar a analisar. Se você conseguir lutar, compartilhe um pouco da essência de Tauti comigo. Me ajude a ascender a um grande dragão. E eu te reconheço como meu mestre. Até que não seria uma má ideia. Não tenho truques mágicos. Mas tenho um método. Se eu perceber que não posso vencer, naturalmente vou te devorar primeiro. Assim, estando dentro do meu estômago. Não importa quem me coma. Não temos como nos encontrar dentro do estômago, temos. Eu não estou vazando, estou? Procurar abrigo. Como esse treco ainda está vivo? Não dá mais. Moleque, corre. Não estou brincando com você. Só isso? Diga-me, quão mal você vivia antigamente? Por que para cada um que aparece, você morre de medo? Como não ter medo? Um deles é uma semente de dragão verdadeiro. O outro é uma fera Yao ancestral. Qualquer um deles pode me surrar como se eu fosse filho deles. Diga-me, não deveria ter medo? Bobagem. Eu não consigo te surrar como se você fosse meu filho também? Por que não te vi com medo de mim? Pai, pega leve. Deixe-me ir, deixe-me ir. Leve-me embora, contanto que eu saia daqui. Pode me chamar do que quiser, contanto que me tire daqui. Embora o Qilin carregue o nome de Dragão. Seu corpo na verdade contém uma parte da linhagem do Boi do Trovão. Ele é diferente de espécies de dragão verdadeiro como Tauti. Só pode ser considerado um falso dragão. Se não fosse por Zulon. Meu primeiro alvo após devorar Shanxiao seria esse tal de Qilin. Se houver uma chance daqui a pouco, vamos ver se consigo abocanhar um pedaço dele. Aconteceu mais cedo desta vez. O tempo de despertar das grandes feras Yao adiantou quase 9 horas. Embora apenas uma pequena parte tenha despertado cedo. Essas criaturas estão cada vez mais difíceis de lidar. Mas, felizmente, o Qilin já fugiu. Jimen ainda está em confronto com Zulon. Nesta fase, só precisamos lidar com Tauti e Bifa. Louco, você é um completo louco. Que horas são agora? Se é para correr, não pode ser mais rápido? Ana, você já é um ovo maduro. Não precisa ficar desse jeito. Maduro é você. Droga, Xiaofeng também está aqui. O quê? Xiaofeng? Nas minhas divinações anteriores, eu já havia mapeado quase todas as grandes feras desta região do Planalto. Eu naturalmente sei que lugar
Esconde uma grande fera por baixo. Xiaofen, naturalmente, não é exceção. A razão pela qual fiz Yayu atravessar a geleira foi porque, entre as muitas divinações anteriores, bastava Xiaofen aparecer para Tao Ti recuar imediatamente. Embora eu não saiba o motivo, essa fórmula pronta é só aplicar e pronto. Você não sabe? Eu achei que você tinha acordado Xiaofen de propósito. Tanto Xiaofen quanto Tao Ti são espécies draconicas. Mas Tao Ti era uma espécie draconica no passado. E foi expulso do clã por seu temperamento indisciplinado. Enquanto Xiaofen foi uma nova espécie draconica que surgiu depois de Tao Ti, classificado como um dos 9 filhos do dragão. Em termos de força, Tao Ti e Xiaofen são quase iguais. Mas Xiaofen possui o prestígio de um dos 9 filhos do dragão. E Tao Ti acaba sendo suprimido por ele. Quais outras espécies draconicas existem? Além dos 9 filhos do dragão. Não me diga que só existe Tao Ti? É hora de conversar sobre isso agora? Por que você parou? Corra logo. Correr? Correr para onde? Obviamente. Isto aqui não é o grande ermo. Dizer que isto é outro tribunal celestial da raça Yao não seria exagero. Além disso, eu não pretendo fugir agora. Ei, moleque, não faça nenhuma besteira. Se nos esforçarmos, talvez ainda consigamos sobreviver. Viver como um covarde. Que sentido isso tem? Todos vocês dormiram por muito tempo. Provavelmente não conhecem as regras atuais. Sem problemas. Vou explicar brevemente para vocês. Quem cruzar esta linha morrerá. As grandes feras aqui à frente. São muitas, muitas mesmo. Eu só tenho táticas de trocar minha vida pelos ferimentos deles. Para que possam se lembrar. Se nenhuma grande fera tentar cruzar a linha, então todos podemos viver em paz. Ao contrário, se alguma grande fera for descuidada agora e cruzar a linha à força, então, mesmo que eu arrisque a vida, eu preciso feri-lo gravemente. Pelo que vi na divinação anterior, há 80% de chance de isso atrair o Qilin, Tao Ti, feras e outros ataques de feras anômalas. Coroa. Sem mencionar que, anteriormente, eu já havia visto essa cena na divinação. Mesmo que não tivesse visto, eu saberia o que esse Qilin está planejando. Querer suprimir meu fluxo sanguíneo? Ele ainda não tem nível para isso. Em termos de resistência física, admito que perco para o Qilin. Mas se for para medir quem é mais cabeça dura, a cabeça desse Qilin, será que é mais dura que o meu caixão de madeira Fusan? Por que parou de rir? 9 cabeças, ativar. Devorar os céus, ativar.
Moleque, isso é 9 cabeças? Na verdade, não exatamente. 9 cabeças pode controlar 8 corpos sem alma. No meu nível atual, consigo controlar no máximo 2 ou 3. Não. Apenas 2. Vocês não precisam ficar com medo, viu? Esse Tauti, obviamente, não pode continuar vivo. Como uma das espécies de dragão verdadeiro, um dos 9 filhos. Mesmo que eu não devore sua carne e sangue. Apenas de possuir seu esqueleto. Já poderia usar 9 cabeças para controlá-lo à força. Seu poder não seria inferior ao cadáver de Yayu. É uma pena que, nesta fase, a quantidade de esqueletos que consigo controlar seja apenas 2. Caso contrário, eu poderia escolher mais 6 sortudos e atacar Tauti diretamente. Quando eu matasse Tauti, no máximo eu trocaria um dos esqueletos que já tenho. E completaria com o esqueleto de Tauti. Quando chegar esse momento, não digo nem Jimmy ou Zulon, mas até mesmo aquele ser enterrado sob o Planalto. O grande terror. Derrotá-lo não seria impossível. Claro, isso tudo não passa de um sonho. Com apenas os esqueletos de Yayu e Kilon, eu só consigo me defender passivamente. Assim que eu tomar a iniciativa, me tornarei o alvo de caça dos outros grandes Yao. E, no fim, acabarei perdendo tudo. Por que você ainda não fugiu? Consegui mais um cadáver de Kilon. Isso já está de bom tamanho. Se eu ficar por mais tempo, no máximo 3 dias. Não, 2 dias. Grandes feras recuperarão forças acima do grau Xuan. Você acha que vai aguentar quando isso acontecer? Ainda está rindo, moleque? Eu sei o que você está pensando. Não é proteger aqueles seres humanos atrás de você? Se você for embora agora, essas grandes feras, mesmo que queiram se fortalecer rápido com carne humana, elas certamente se lembrarão de você. Mesmo que alguns morram, não serão tantos. Mas se você morrer, pense bem. Aqueles humanos não terão mais ninguém. Serão esmagados por essas feras de qualquer jeito. E então? O que acha? Não acha que faz todo sentido? Faz nada. Ninguém tem o direito de decidir quem vive ou morre. O que eu posso fazer é proteger cada pessoa que está atrás de mim. Quanto ao resto, não consigo pensar nisso agora. Se você, cabeça dura, morrer aqui, vai confirmar de vez que eu sou um HUIU mesmo. No fim, só existem 3 cenários possíveis. O primeiro: se HUIU morrer, eu também serei caçado e eliminado. O segundo: se HUIU ficar gravemente ferido, talvez eu possa preservar Yayu e Kilon. Então, ao devorar o eu após a mutação, eu poderia recuperar minhas energias. É bem provável que eu fortaleça 9 cabeças. A última possibilidade: HUIU sobreviver e fugir do grande ermo. Eu também conseguiria sobreviver, continuando a usar a voz do ancestral, para fazer HUIU entender o método de cultivo de 9 cabeças. Essa chance é miseravelmente pequena. Chega, para de resmungar. Desde que você me obedeça. Assim que eu escapar vivo do grande ermo, com certeza haverá vantagens para você. Afinal, de certo ponto de vista, somos da mesma espécie. Quem é da sua espécie? Seu meio Yao. Além de roubar a linhagem ancestral do meu clã Xiangliu, ainda ousa fingir que é do nosso sangue. Acho que você se cansou de viver. Caros companheiros Yao, por favor, salvem-me das garras dele. Quando eu me libertar, meu clã Xiangliu certamente retribuirá. Quando eu me libertar, meu clã Xiangliu certamente retribuirá. Clã Xiangliu, é? Você nem tem mais a habilidade divina da sua raça e ousa se dizer um Xiangliu?
Um ovo que nem tem coragem de chocar acha que pode oferecer recompensas? Por que parou de gritar? Agora sabe quem é mais seguro por aqui, não é? Se cair nas mãos deles, receio que nem a casca do seu ovo restará. Você não é muito melhor que eles. Agora há pouco, usei o devorar os céus para consumir a energia vital perdida do Kylon. Mas, como havia outros grandes Yao por perto, não pude digerir imediatamente. Acabei apenas contendo o fluxo até agora. Como uma das espécies de Kylon, a concentração de sua energia vital naturalmente não se compara à de um Shanxiao. Aquela porção de energia tinha uma concentração equivalente a apenas 2 gotas de essência sanguínea, o que a tornou fácil de digerir. Pude sentir que a resistência do meu corpo aumentou um pouco. Embora não chegue ao nível de um avanço para o grau Xuan, pelo menos ultrapassei o início do grau Huang superior. Se eu engolisse o Kylon inteiro, talvez pudesse ficar a apenas um passo do grau Xuan inferior. É uma pena que a energia vital fosse tão pouca. Não consegui obter a linhagem ancestral do clã Kylon. Se tivesse, na estrada da fuga logo à frente, eu teria muito mais recursos. Muito bem. Agora que tenho um tempo, e com os grandes Yao que deveriam despertar, começando a acordar, deixe-me realizar outra divinação. Presságio de calamidade extrema. Divinação 1. Luta contra Fera Zen, ferimentos mútuos. Obtenção e consumo parcial da essência da Fera Zen. Seguido pela descoberta de Tao Ti sobre o meu devorar os céus. Morto após ser cercado. Divinação 2. Lu Wu se aproxima para perguntar sobre os assuntos atuais da raça humana. Tentativa de conquistar Lu Wu falhou. Divinação 3. Gravemente ferido ao ser cercado por muitos grandes Yao. Recusa novamente o convite feito por Zulon. Ferido pelo impacto de Zulon. Divinação 131. Aceita o convite de Zulon. Junta-se a ele para cercar e matar Jimin. Cai na armadilha preparada por Zulon. Morre após uma luta mútua exaustiva contra Jimin. Divinações 1213, sendo perseguido por Tao Ti. Cercado por Zulon. Divinação Mortal 2212, sendo perseguido por Tao Ti. Desvia de Zulon e foge para a morada de Baize. Morre ao ser cercado. Divinação 3182, lutando contra muitos grandes Yao. Força física alcança o grau Xuan. Consegue escapar após ser perseguido por Tao Ti. Entra na caverna de Baize. Foge aproveitando o momento em que um grande Yao desperta. Todo o grande ermo foi obscurecido. O que exatamente apareceu no final? Esqueça, não vou pensar nisso. Desde que eu consiga, no meio das batalhas contra os grandes Yao, elevar a resistência do meu corpo para além do grau Xuan, poderei, durante a perseguição de Tao Ti, fugir para a morada de Baize. Nesse caso, poderei aproveitar o momento em que aquele grande Yao desconhecido despertar, para escapar. Essa é a minha única chance de sobrevivência. Quanto ao que acontecerá daqui a 7 dias, é melhor lidar com um passo de cada vez. Pelo que vejo nas divinações, o mais importante não é a disputa, mas sim que eu preciso levar a resistência do meu corpo para além do grau Xuan. Mesmo que eu devore diretamente os restos daqueles grandes Yao, ainda é possível romper esse limite. Lutar contra aqueles grandes Yao
Na verdade, não traz nenhum benefício prático. Por isso, mesmo havendo batalhas, não obtive nenhum ganho substancial. Apenas desta fera Zen, cujo confronto teve um custo considerável. Os ganhos foram bem claros. Pelo menos, posso colher a herança da linhagem da fera Zen. Talento. Se eu tiver a sorte de obter o poder divino da raça Zen, então eu estaria no lucro total. Portanto, em vez de lutar com grandes feras que não me trazem benefício algum, é melhor escolher a fera Zen. Afinal, a força da fera Zen ainda não se recuperou totalmente. Ei, o que você está fazendo? Não me diga que vai causar problemas de novo. Escute bem. Agora todos estão tacitamente em estado de recuperação. Ninguém tem tempo para você. Se você começar a criar confusão, as coisas vão ficar feias para o seu lado. Se todos acharem que você é uma ameaça, vão te cercar e eliminar. Você não terá para onde fugir, entende? Sei. Por que você desceu então? Sempre que você fecha os olhos, ou se distrai por um momento, você causa um problema. Desta vez não deve ser diferente. Não posso dar uma volta por aqui? Pode, claro que pode. Já que você me trouxe junto, por que não me larga em algum lugar e me enterra de uma vez? Assim você não precisa se incomodar comigo, né? Como posso fazer isso? Você e eu somos irmãos. Amigos de longa data. Como eu poderia fazer algo assim com você? Você é um idiota. Não faço ideia do que esse garoto está planejando. Se ele for provocar alguma existência aterrorizante, eu, o nobre Xiangliu, não vou acabar batendo as botas antes mesmo de chocar? Não, preciso me salvar. Não, preciso me salvar. Senhor Zulon! Senhor Zulon! Salve meu irmão! Ele perdeu completamente a cabeça. Não sabe o que está fazendo. Por favor, ajude-o. Não importa se é para deixá-lo inconsciente ou fazê-lo se acalmar perto de você, qualquer coisa serve. Esse cara não tem medo de que eu o castigue, é isso? Chamar Zulon agora não é atrapalhar os meus planos? Você tem autoridade para decidir isso? Claro que tenho, ele não acabou de dizer. Somos como irmãos de sangue, amigos e família, não somos. Sendo assim, fica mais fácil negociar. Nem pense nisso. Temo que isso vá dar problema. Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Late. Você ainda ousa latir? O olhar que você lançou para quem te salvou foi o mais feroz. Não sabe que isso assusta quem está olhando? Não sabe que estou transmitindo ao vivo? Com essa sua cara feia, com essa sua cara feia. O que faremos se você assustar as outras criancinhas? Como eles vão conseguir dormir assim? Sabe que errou? Ainda latindo? Para um pouco. Meio yao? Meio uma ova. Ainda se chamando de meio yao? Não sabe debaixo de quem eu estou? Aquele é Zulon. Vou te dar mais uma chance. Agora, como deveria me chamar? Zulon, e daí? É grande coisa? Zulon, e daí? É grande coisa?
Sr. Zulon, você é um veterano. Por princípio, eu deveria te dar esse respeito. Mas esse seu meio Yao de Agal é um abuso extremo contra a raça Yao. Se eu não eliminá-lo agora, estarei desonrando o nome do meu clã. Há feras em das montanhas Kunlun. Espero que o senhor não interfira. Muito obrigado, senhor. O moleque quer provar sua linhagem, é isso? Tem coragem de dispensar o Qilin que está ao seu lado? Podemos lutar de verdade. É claro. Você não tem coragem. Olha, você também é muito cara de pau. Pedindo para eu não usar o Qilin? Isso é uma habilidade divina. Você sabe o que é uma habilidade divina? Por que você não diz que também não vai usar suas habilidades? Nem pensa antes de falar. Parece um bobalhão. Tudo bem, eu também não vou usar habilidades. Vamos comparar apenas a força física pura. Meio Yao, você já tem força de nível Huang superior. Enquanto eu estou apenas no nível Huang médio. Você não teria medo, teria? Certo, sem habilidades então, combinado. Será que esse cara está armando outra cilada? Os truques da raça humana são numerosos demais. Se bobear, a gente cai neles. Se eu soubesse, teria dormido por mais tempo. Teria esperado o céu e a terra voltarem para a raça Yao antes de despertar. Assim não precisaria lidar com tanta ladainha. Desolação, ativar. Disse que não usaria poder divino. Mas não disse nada sobre não usar talentos naturais. E então, Zanguinho? Você se rende ou não? E então, Zanguinho? Você se rende ou não? Duvido muito que eu me renda. Ele é um homem morto. Isso é mais um talento? Que tipo de meio Yao desperta um poder divino e 2 talentos naturais? Assim que o devorar os céus termina, o que foi engolido é digerido imediatamente. E então, a energia retorna para fortalecer meu corpo. Enquanto eu mantiver o devorar os céus ativado, as 5 caudas da feras em que acabei de engolir não serão digeridas. Só que manter esse estado é difícil. Ei, moleque! Não invente de fazer nada comigo, hein? Você não disse agorinha que éramos irmãos? Na nossa raça Yao, o que mais condenamos é um irmão atacar o outro. Não vá contra o mundo, rapaz. É mesmo? Mas eu sou um meio Yao. Será que também preciso seguir as regras da raça Yao? Mas eu sou um meio Yao. Será que também preciso seguir as regras da raça Yao? Mas não se preocupe. Enquanto você não me encarar, não tenho motivo para te atacar. Não acha, irmão? Apenas um truque barato. Não vale a pena eu entrar em cena agora. Se eu me mexer, os outros também vão. Sejam Yaos ou feras cruéis. Tudo isso é apenas um alvoroço momentâneo. É preciso restaurar o pacto primeiro para ter o direito de devorar o grande ermo. A situação é incerta e o jogo não está definido. Entrar agora.
Só servirá para abrir caminho para os outros. Yayu, Kilon. Meio Xiao são muito saborosos. Mas se agirmos agora, temo que daremos uma vantagem fácil para Xiaofeng. Espere mais um pouco, vamos recuperar nossas energias antes de selar o pacto. Não me importa o resto. Apenas mantenha os olhos fixos em Tao Ti.